Mas, mas se acontecer milagre, Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta para Pedro Raul, domina para o time do Corinthians, ganha a jogada. Ganhou na dividida do primeiro, deu para Thales Magno. Yuri Alberto tá aberto. Olha só o Raul. Ele ganhou a jogada, o Pedro Raul duas vezes. Domina do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians com Thales Magno pelo setor de esquerda. Campo de ataque, 2-1 pro Timão. Já domina do campo de ataque, prendeu para Yuri Alberto. Yuri Alberto recolhe para o Corinthians e sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para a direita do campo de ataque, vem Carrilho, domina para o time do Corinthians, vai para a finta, escapa na marcação do primeiro. Parte o Mateuzinho, a abertura vem para ele, domina pelo setor de direita, tenta o toque de bola, afasta o zagueiro, põe para escanteio. Escanteio direita para o Timão bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Esse é o Campeonato Paulista. Paulistão, primeira rodada, 2-1, Timão de virada. O melhor campeonato do Brasil estadual é o Paulistão pra você. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Torcedor brasileiro, 41 minutos de bola rodando, escanteio para o time do Corinthians bater. Escanteio para a direita, placar do jogo, 2-1, Timão. Partiu Carrilho na bola, levantou na boca do gol, toque de cabeça, passou pelo Thales Magno, dominou e Alberto, girou, bateu, tocou na mão do zagueiro e vai para escanteio. Tá parado o jogo e o Alberto perde mais uma chance aí. Impressionante, a bola passou por todo mundo e não pegou em ninguém. E agora, atenção para o Rian. O Rian aponta dores, não sei se ele levou uma torção no pé aqui. Ele tá bem próximo a gente, apontando muitas dores ali próximo, ali a região do pé, a região também ali do tornozelo. Vamos ver o que vai acontecer com o Rian. Ele que já teve um problema no metatarso, no dedo, obviamente, no ano passado. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. É Tenda Atacado. Escanteio, Timão, Carrilho bateu, levantou no boca do gol. Pedro Raul de cabeça no escanteio para o Timão bater. A bola desvia em cima da marcação, toca na bola Lucas Barbosa. É no escanteio para o Timão. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona Giliardo Santiago, tá ligado na Bandeirantes, Alex Santana. Timão venceu o jogo 2-1. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians bater. Carrilho para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no banco do gol, vem de cabeça para tirar, afasta o perigo dali. Lopes corta para a volta com o time do Corinthians com o Mateuzinho, ele prende pelo campo de defesa para ser jogando com o Donelli domina para o time corintiano pelo campo da retaguarda, bate à frente, vai para o chuveiro, tenta o levantamento, Thales Magno tenta chegar da bola, a bola quica, sobrou, Thales Magno dominou, tá na área, o goleiro saiu, ele tocou para o cobertura, dá um tapa na bola, Cleiton põe para escanteio para o time do Corinthians bater. Jogada impressionante do Thales Magno na ponta esquerda de campo, se livrou de dois marcadores. Quarto escanteio para o Corinthians no segundo tempo, vem Carrilho na bola. Segurança, conforto e qualidade. Quer caminho? Você já sabe a resposta. Amortecedor da HG Nakata, porque é Nakata. Escanteio, Carrilho bateu fechado, o goleirão pegou, largou. Falta do Yuri Alberto, o árbitro tá dando. É falta pro time do Bragantino bater do campo de defesa. Yuri Alberto ficou na sombra do goleiro e obviamente impediu a saída do Cleiton. Bola pro Bragantino que perde de virada, 2-1. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e ao Campeonato Italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. 2-1, Corinthians de virada. Pedro Raul fez gol. Domínio do campo de ataque, recolhe pelo comando, tenta Carrilho. Ele vem para a marcação, tenta descer do comando de ataque, aperta novamente. Pois não, Ronaldo. Não, o goleirão que matou a bola no peito aí, isso aí foi falta que teve em cima dele. Ele entregou a bola. Meu pai do céu. A bola mesmo. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola falta do toque para tentar descer o time do Bragantino. Placar do jogo continua placar de 2-1 pro Timão de virada, 2-1 pro Corinthians de virada. Bonito Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes. Alô, o Ednei Mendonça tá dizendo: se Pedro Raul muito ruim, Ronaldo, o que é o pior, o Casinho ou Pedro Raul, Ronaldo? Os dois, meu pai do céu, Casinho e esse Pedro Raul, mas hoje ele está dando a vitória para o Corinthians, Ulisses. Que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes para você. Mandar um abraço para Jaqueline, tá ligado no microfone Bandeirantes. Mandar um abraço para toda a rapaziada, o Simonzinho, Simon.
todo mundo de férias em Ubatuba. E a sua irmã hoje também. Em Minas Gerais, em Ituiutaba, em Minas Gerais. Grande Simãozinho ligados do microfone de Bandeirantes. E a Jô? E a Jô tá de aniversário. Isso, a Jô, pô. Você esqueceu dela. Fazendo um aniversário hoje. Grande Josane Costa, minha irmã, meu amor. Fazendo mais um aniversário. Uma pessoa incrível. A bola volta no toque de bola. Tenta descer contigo novamente. Recolhe no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Thales Magno na marcação. Tira para o time do Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians. Lançamento vem para o Yuri Alberto. Ele prende para o time do Corinthians. A bola passa. Ele domina pela direita. Fica no chão. Toma falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta. E olha só, o Lucas Cunha, ele encara a arbitragem, vai pra cima. E o Yuri Alberto ficou ali olhando. Ele falou que o Yuri Alberto foi no rosto dele. E aí foi corajoso de ir pra cima da arbitragem o Lucas Cunha, porque ele já tem cartão amarelo. Ele fez a falta no Yuri, lado direito de campo. O Newton Reis mandou o Pedro Raul, é o coalhada do Chico Anísio, do saudoso Chico Anísio. Eu quero você comigo, é coalhada. É falta para o time do Corinthians bater. Carlos Roberto Oliveira, obrigado pelo carinho da sintonia. Deus abençoe a todos nós, meu querido. A bola volta no toque de bola, tenta a carreira e o toque de bola contigo no setor intermediário. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Bragantino bater. Lateral foi cobrado, a bola foi solta à frente. Vem para a marcação, aperta em cima, José. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. É Lucas Evangelista. A bola foi solta pelo setor de esquerda, que é para ataque, tenta descer o Bragantino. Vai para cima, dominou Mosqueira. Ele prende o lance, vai pro drible, tenta o cruzamento, levantou no boca do gol. Afasta a zaga do Corinthians, tentou, toque, a bola vai embora. Tiro de meta pro Timão bater, toca na bola por último, o Lucas Barbosa. A bandeira marcou impedimento aí. Ela acaba marcando impedimento no meio do caminho. E aí o próprio Pedro Henrique, zagueiro, fica revoltado, dizendo, não é possível. Foi pelo menos um escanteio essa bola. Daqui a pouquinho o Rogério Assis vem para transmitir Santos e Mirassol com o Soler no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É o futebol da Bandeirantes já para você com Santos e Mirassol. Se posiciona os dois times paulistas que subiram para a primeira divisão do futebol brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. 47, vamos chegando a 48, 2-1, Timão vence de virada. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É lateral para o time do Corinthians bater. Mateuzinho vem para a cobrança. Pedro Raul pede. Mateuzinho bate o lateral para Pedro Raul. Sobe o zagueiro, corta, tira. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Bragantino. Lançamento foi feito à frente do comando de ataque. Recolheu o Mateuzinho. Ele tira para o time do Corinthians, lançou para Yuri Alberto. Yuri Alberto tenta chegar na bola, ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o Bragantino bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Talvez o Cleiton, depois dessa virada de 2-1, nunca mais faça contra time grande. Não é mesmo? Embaixadinha com o peito quando a bola for recuada de cabeça para ele, o goleiro do Bragantino. Hein, o Ronaldo Giovanelli? Ainda mais se você usar a luva número 9,5, né? Goleiro bom usa a luva número 11,5, 12. Com 9,5 você não pode fazer um tipo de coisa como essa, de matar no peito, de olhar e tal, soltar a bola dentro da área. Não pode. Talvez tenha aprendido, né? É futebol, tá Bandeirantes, placar do jogo 2-1 de virada pro Timão, Corinthians 2-1. Canta a fiel torcida corintiana. Timão de virada para você no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouquinho Rogério Assis, Leandro Quesada, Bruno Migliozzi no futebol da Bandeirantes. Vem para Santos e Mirassol. A bola volta com o Corinthians. Yuri Alberto bateu pro gol, bateu o rasteiro fraco. Cleiton no canto esquerdo sai para fazer a defesa. Daqui a pouquinho Quesada com Rogério Assis, com Bruno Migliozzi para um jogão de bola de Santos e Mirassol. É bola para a equipe do Bragantino que tenta descer, recolhe no campo de ataque. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Mateuzinho chega na marcação, vem para o toque para o time de Bragança Paulista. A abertura vem com o Gustavo Nunes. Gustavo Nunes prendeu, tentou inverter a jogada pelo comando de ataque. Chega Thales Magno na bola, tentou ganhar. Você ligado na Bandeirantes, o árbitro acresceu mais 1 minuto de jogo, é isso? Isso, mais 1 minuto. Portanto, vamos a 51. Mas qual o motivo? Então, eu não entendi direito também. A arbitragem chuva.
A bola volta com o time do Corinthians, lançamento bem para o Yuri Alberto, na velocidade, tentou ganhar a bola recuada até o goleiro. Domínio do campo de defesa, Cleiton Prazeiro jogando, ele bate na bola, tenta o toque de bola, 50, mais um minuto de jogo. Já Santos e Mirassol. Rogério Assis, Leandro Quesada, Bruno Miniosi no microfone de Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, já recolhe pelo setor de ponta. Aperta Lopes, vai para a finta, ele domina pelo comando de ataque, vai para o drible, recolheu a jogada, tenta o lançamento, prefere prender contigo no setor intermediário. Domínio do comando, vai para a finta, tenta o toque de bola curto, recolheu pelo setor de esquerda no campo de defesa, tenta o cruzamento, aperta o Bragantino, afasta a zaga do time do Corinthians. A bola volta no toque de bola, vem pro toque de bola, tentou bater o Bragantino, vem pra tirar dali. Rian corta, tira, põe pra fora, lateral pro Bragantino bater. 50 minutos e 40, vem Bragantino, cruzamento na boca do gol, bola quicou, pega Donelli. Segura o goleiro do Corinthians pra fazer a firme boa defesa, o goleiro corintiano. Vai sair jogando o Corinthians ou não vai terminar o jogo? Ergue o braço, o árbitro. Corinthians de virada vence. Corinthians 2, Bragantino 1 de virada o timão. Lucas Evangelista fez o primeiro gol do Corinthians. Thales, do primeiro gol do Bragantino a 8 minutos. Thales Magno empatou no segundo tempo. O timão virou com Pedro Raul. Pedro Raul faz o gol com a camisa do Corinthians. 2 pro time do Corinthians, 1 pro Bragantino em Bragança Paulista. Timão começa bem o Campeonato Paulista. Vamos eleger na Bandeirantes o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fé, o craque do jogo pra você, Ronaldão. Olha, um pouco sumido no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez o gol de empate e começou a administrar o jogo. Pra mim, Thales Magno. Tá aí no Fielzone, Ronaldo Giovanelli, o camarote mais louco da Anel, o Química Arena. Tá aí Thales Magno eleito o melhor em campo pelo Ronaldo Giovanelli, foi o craque do jogo da Bandeirantes. Aqui Timão vence o jogo de virada. 2 pro Corinthians, 1 pro Bragantino. Agora Santos e Mirassol. Rogério Assis, Leandro Quesada e Miliosi vem da Bandeirantes. Timão vence. 2 pro Corinthians, 1 pro Bragantino. Nesse momento os jogadores do Corinthians indo até a torcida corintiana para fazer a festa. Vem Canhão na Bandeirantes para Santos e Mirassol de virada. Deu Timão 2-1. Valeu, Ulisses da Vila, 1 minuto e meio para começar o jogo. Vamos confirmar o Santos, Bruno Miniosi. Escalando o Santos, Rogério Assis para a estreia no Campeonato Paulista. Pedro Caixinha manda campo, 1 goleiro Gabriel Brazão. Na direita 4, JP Sherman. Zaga de 2, João Basso e 6, Luan Pérez. Pela esquerda 3 para o Escobar. Meio de campo tem 8, Pituca e 10 para Tomás Rincon Carzanés, que será revezada no Paulistão em 2025. Soteldo veste a 7 para um ataque de 5, Lucas Braga. 11, Guilherme, 9, o centroavante. É o Wendel Silva na equipe do Santos, Canhão. Agora o Mirassol. Escalando o Mirassol, time visitante que vai a campo com 23, Alex Muralha. Na direita 19, Lucas Camon. Zaga de 3, James e 34, João Vitor. Pela esquerda, Zeca e Santos veste a 37. Meio de campo tem 25, Neto Moura, 8, Danielzinho e 10 para Chico Kim. Ataque de 77, Yuri Castilho. 17, Guilherme Pato, centroavante. É Matheus Davó, camisa 7 do Eduardo Barroca. Quem apita Santos e Mirassol na Vila? Arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Bach e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. Quem cuida do VAR é Hilbert Estevan da Silva, Canhão. Flávio de Souza, vaga autorizar o início, tudo pronto, dá saída ao Mirassol. Matheus Davó posicionado no meio do campo. Mirassol jogando com o seu tradicional uniforme, com amarelo, com detalhes em verde. Santos todo de branco. Vai começar para o Santos, vai começar para o Mirassol. O Paulistão 2025. Na Vila, grande público. Torcedor chegando ainda, tem muita gente, já choveu, não chove mais. Temperatura agradável. Autoriza o árbitro, começa na Vila Belmiro. Rogério Assis.
Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Peixe atacaria a bola por dentro, Zeca na jogada, dá um bico, tira, pituca, a bola espirrada, volta à direita, pro Santos, pra Sermon. Sermon na ponta, vira de primeiro passe para o ataque, para o Wendel, rasga a defesa, vem João Vitor. O zagueirão bota, ele tira essa bola e manda para fora, arremesso lateral com pressa. Já cobrado, Lucas Braga pela direita, na primeira jogada investiu, já toma, chuta Zeca, ela bate em Lucas Braga, vai para fora. Boa noite, Leandro Quesada. Opinião na Bandeirantes. Alô, Quesada. Grande, Rogério, prazer te reencontrar. Um abraço a todos. Que jogo, hein? Jogo que foi de Série B, agora é de Série A. Mirassol subindo, se reencontrando com a elite do futebol brasileiro, e o Santos também voltando para fazer uma temporada melhor. Dois times bem conhecidos dos torcedores, né? No Santos, apenas duas novidades, o Lucas Braga e o Soteldo, que estão voltando à Vila. E dando uma olhadinha rápida para o Mirassol, uma base que já vem há um bom tempo atuando. Grande jogo, boa expectativa para a estreia de ambos nesse Paulistão 2025, Rogério. E já tem uma pegada no Matheus Davó, que está no chão, levando a mão à altura da barriga. Tomou a porrada e caiu, ficou no chão, Miliose. É do estreante da noite pelo lado do Mirassol, um deles, né? O Mirassol tem alguns reforços para a temporada, Matheus Davó, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, é um deles, está estirado no chão, o Soteldo, que voltou, inclusive, sem muito ânimo dos torcedores, viu, Canhão? Não foi aplaudido, aquela festa toda, porque na última passagem, atos de indisciplina, colocaram ali uns parênteses dessa relação do Soteldo com o torcedor. Davó segue estirado no gramado. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Esse pezão erguido, Quesada, do João Basso, é para cartão, é para VAR, é para vermelho, amarelo, azul, hein, Quesada? Um amarelinho aí, né, Rogério? Desnecessário, início de jogo. E outra, uma jogada sem perigo nenhum, não é? Meio de campo, né? Literalmente no meio de campo, né, Rogério? Em cima da linha. Em cima da linha, né? Acho que vamos mais na manha, né? Início de jogo apenas, enfim. Mas em início de temporada a gente sabe, times desentrosados, jogadores fora de ritmo, perdem o time da coisa. A gente vai ver muito isso nas primeiras rodadas do Paulistão. Sobreviveu o Matheus Davó, tá vivo, saiu, tá aqui fora de campo, volta já já. Mirassol com ela, bola para defesa, na ponta tira, aqui atrás o Lucas Ramon, de cabeça Escobar, corta, o Wendel na área, dominou, bateu, fora! Jogada errada na saída da defesa do Mirassol para o Wendel Silva na esquerda, entra na área, canhão, lado de fora do gol, com perigo, Miliose. O camisa 9 do Santos na noite de hoje mostrou que está atento à partida. O Wendel, que fez apenas 4 gols no ano passado, chegou no meio do ano. Esse ano o Furk não vai ser aproveitado, então tem que mostrar serviço, por muito pouco não leva perigo ao gol do Alex Muralha. Tomás rincou a Wendel Silva, cabeceia, tira João Vitor, bota para Zeca de primeira, bela assistência para trás. Neto Moura, tabela, Danielzinho na grande área com o zagueiro, atravessa para o outro zagueiro, para James, Soteldo em cima, ele toca mal no pé do Guilherme, limpou, caiu, Guilherme não pediu o pênalti, Soteldo na sobra, ajeitou pro gol, fora! Outra chance criada pelo Santos, Guilherme caiu, nem pediu pênalti, porque não foi, né, Miliose? Nada, o Guilherme se trombou ali com o James, a arbitragem muito bem posicionada, já avisou, não houve o toque, o James está tendo uma estreia daquelas, hein, com a camisa do Mirassol, entregou de bandeja, mas o Santos não conseguiu finalizar, gol, segue 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 4 no primeiro tempo, levanta essa bola, Muralha, para ponta, esse passe, bola bem aberta, a jogada Yuri Castilho, tenta a defesa, rebate, a marcação, cai atrás com o Santos, Sherman, bela assistência do Lucas Braga, tropeça, se desequilibra, perde a bola, Zeca se antecipa, toma a volta para o zagueiro, entrega João Vitor, entrada na grande área, marca Pituca, ele chuta, ela bate em Pituca e vai para fora, liga de fundo, em tiro de meta, bola pro Mirassol jogar com 4,5 primeiro tempo, 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Zeca quase entrega pro Soteldo, dá pro zagueiro James, tira. Se o Soteldo tem 1,80, estica a perna e pegava. Guilherme na bola pela ponta, Escobar tenta, mas não consegue evitar que a bola saia. Em lateral, defesa pro time do Mirassol cobrar nesse chute à frente, a bola pro time do interior paulista que subiu para a Série A do Campeonato Nacional.
Rafael Palmeira, mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica, marcando na Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos 15 segundos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Paulista, primeira rodada, Santos Mirassol, 0-0, Nina Gagliotti. Fala, Rogério, boa noite pra você, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Botafogo foi eliminado pelo Criciúma na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã tem decisão Ituano e Corinthians 9h30, Palmeiras e Audax 6h30. É falta marcada, o Mirassol vai começar ou vai cobrar a falta. 6, primeiro tempo, 6, placar de 0-0 pro jogo aqui na Vila Belmiro, com um grande público. O torcedor veio pra cá, tá na expectativa de uma boa temporada. Ano passado não foi legal, não. Vice-campeão paulista, tudo bem, mas cair para a segunda divisão do Nacional. Para ponta esse passe, tenta jogar de Yuri, na marcação por baixo, tenta a defesa, lateral Escobar, já pega e já arremessa, dá Soteldo, recua, Tomás Rincon para Soteldo, busca a marcação, entrega a bola, entrada na grande área, abertão sozinho, vem João Basso, Basso toca a bola para Xermão, Xermão de volta, Yuri marca, toca Basso para a grande área, para Brazão, Yuri em cima, pequena área, ajeitou Brazão, pé direito, levanta para o Escobar, muito forte, conseguiu pegar, do que domina, avança para o ataque, escapa na primeira marcação, deixa para trás, protegendo a marcação, Guilherme Pato, dá na esquerda, Guilherme dispara, encosta Soteldo, partiu Guilherme, já no meio campo, Diogo Pituca aberto, na direita, Xermão levantou o braço, pede, já recebe, 6,5 primeiro tempo, partiu Xermão, encostou do lado Lucas Braga, dispara pela ponta Pituca, cortou pra Canhota, entregou com o Lucas Braga, linha lateral, entrada na grande área, bico da grande área, dá Pituca, perto da Canhota, pra trás, esse passe vira, dá Rincon, Rincon abre a jogada para Escobar na meia esquerda, marca em cima dele, volta cercando Guilherme Pato, recua, dá com a defesa do Luan Pérez entrega do lado, dá para Basso, Basso de volta essa bola para a direita, para Xermão na linha de fundo, pegada no campo, para Xermão, Xermão tenta o passe para Lucas Braga, protege a marcação, Braga vai no corpo, é forte, toma, recua, para Xermão, devolveu, a Basso, levantou a cabeça, cruzou no gol, tira atrás o João Vitor, sobra a volta, Pituca tenta pegar, não consegue, passa na jogada, não pega Chico, que Pituca ajeita, domina e bate longe, manda para longe, enfia o pé e manda direto, linha de fundo. 7,5 primeiro tempo, Leandro Quesada 0-0. E esse começo de jogo só dá peixe, né, Quesada? Tô gostando, Rogério, tô gostando. A promessa do técnico era um time ofensivo pra cima, pressionando a saída de bola do adversário. Até aqui o Santos tá fazendo muito bem, né, aquilo que o novo técnico Caixinha prometeu. Chance do Wendel, que você narrou ali logo no início aos 3, depois o Soteldo. Boa movimentação do meio-campo com Pituca e Rincon, não é? Quem sabe aos poucos para achar aí um novo meio-campo para a próxima temporada, para essa temporada. Danielzinho dá uma chegada firme em cima do Soteldo. A arbitragem marca a falta, só não dá cartão, a torcida inteira pediu aqui na Vila, Miriose. Realmente foi forte a pegada. O Soteldo domina a bola já tirando da marcação. Chega atrasado o Danielzinho e por baixo, né? Não precisa ser tão por baixo assim para acertar o Soteldo, que é muito baixinho. Mas acabou acertando o camisa 7 da equipe do Santos, que está caído no gramado. Vai colocar a gente dentro da área. O Santos tem falta para cobrar. O Disney Plus está com tudo, está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 8 minutos e meio, primeiro tempo, é falta marcado, o Peixe manda os zagueiros para a grande área, passa o destaque, ou acompanha Luan Pérez, o Wendel Silva fecha, Lucas Braga também está aqui dentro. Falta vai ser cobrada, Escobar, Guilherme, os dois ali conversam alguma coisa, 0-0, Guilherme na bola, levantou direto, ela aqui com o Muralha, em 2 tempos pega tranquilo dentro da pequena área. 9 primeiro tempo, 0-0, você ligado na Rede Bandeirantes de Rádio no Brasil inteiro. Zeca domina, inverte a jogada na ponta, vira o passe para Guilherme Pato, Escobar de cabeça, corta a bola, volta no meio do campo ainda, recuperação com o Matheus da bola, atropelando por Rincon, é falta, o Mirassol joga. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Abraçando você na grande audiência da Bandeirantes em Frutal, nas Minas Gerais. Alô, Serginho Potari. Recupere-se bem, menino. Um abraço pra você, tá ligado? É Santista, tá torcendo pelo Peixe. Mirassol tem falta pra grande área, os zagueiros. James, João Vitor, Danielzinho cobra. Encostou do ladinho, Zeca, cochicha alguma coisa, né? Tomora fica atrás também. Vem para fazer a cobrança, Danielzinho ou Zeca. Zeca vai para a direita, Danielzinho já rola do ladinho na esquerda. Toca para Neto Moura, levantou na grande área. Para João Vitor, cabeça na pequena, tirou o Rincon. Sobe de cabeça Lucas Braga, Guilherme tira, a bola volta no rebote fora da grande área. Para tomar e para roubar a frente, Edilson foi atropelado. Na vantagem, ganhou o centroavante. Soteldo pede, ele inverte mal demais. O passe é curto, corta Danielzinho. Recuperação, volta Chico aqui, ajeitou com o braço, é falta.
Chico tentou, deu um tapão, a arbitragem acompanhava, marca a falta aos 10 do primeiro tempo. Flávio de Souza, o Santos tem nova chance. Mirassol tentou e tomou o contra-ataque, Miliose. E na hora de fazer bonito, né? Aquele chute pra lua, pra afastar o perigo, o Chico colocou a mão na bola. O Chico, que é brasileiro, nascido no Paraguai, naturalizado sul-coreano. Agora vacila, a falta pro Santos cobrar. Guilherme na cobrança, 10 minutos e meio o primeiro tempo. A arbitragem vai lá, o Flávio de Souza passa o Chantilly, posiciona a barreira, posiciona a bola. Muralha coloca apenas o Chico aqui no muro. Guilherme cobra para a grande área. João Basso, Luan Pérez. Guilherme, jogada ensaiada para Soteldo. Liga de fundo, Guilherme passa ao lado. Soteldo encara, tenta driblar, vai na marcação. Limpou, entortou de volta. Recua, dá para Guilherme. Pede atrás, Sherman, sozinho, bico da grande área. Levantou para o gol para o Luan Pérez. De cabeça, tira o zagueiro, rebate na ponta, James. Soteldo de cabeça, corta. Lucas Braga bateu mal demais. Ela foi para fora. Ele pegou de primeira. O Soteldo deu um salto, cara. Mamma mia! Foi lá em o baixinho, o Soteldo, o cara tá com mola na chuteira, Miliose. Duplicou o 1,59m que ele tem, incrível como saltou o Soteldo. E aqui deu aquele flashback, né, de Soteldo para Lucas Braga. Tô vendo um jogo do Santos 2020, nada disso. Os dois estão de volta e quase abriram o placar. Da bola na bola, tomou do João Basso, partiu. Guilherme Pato na grande área na esquerda. Limpou, pra trás a bola, passa por todo mundo, ficou na grande área. Ajeitou, bateu pro gol, defesão do Brasão. Tirou o Pituca! Um canhão! Belíssima defesa do Brasão. Depois a falta na sequência do Lucas Ramon. O Santos toma um susto gigantesco, Miliose. Ganaram o cartão de visitas. Gabriel Brasão, que deixa João Paulo no banco no início do ano, faz boa defesa de um time do Mirassol que sabe atacar. No primeiro vacilo, leva perigo, segue 0-0 Vila Belmiro. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 12 minutos é o primeiro tempo. Abrindo o Paulistão, Vila Santos Mirassol 0-0, Nina Gagliotti. Na tela da Band, Vasco e Bangu se enfrentam pelo Campeonato Carioca, 0-0, jogo simultâneo ao nosso. Mais cedo, Madureira empatou com o Flamengo 1-1. Muralha botou essa bola para fora, arremesso de graça, o Santos vai jogar 12 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, Tenda Atacado, a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 13 minutos, primeiro tempo, lateral cobrado. Escobar dá, Soteldo volta a bola para Escobar, que dá para Soteldo. Bico da grande área pela canhota por dentro. Sherman vai bater, um canhão, toca no meio do caminho. João Vitor tira a bola, vai no meio campo aqui atrás com o time do Santos para baixo. Marquinhos de Castilho em cima, João Basso da bota de primeira, essa bola para a direita, belo passe. Já dá para correr o JP, Sherman colocou para a grande área para o Wendel. De costas, dominou o zagueiro, trava. Se sair é escanteio, acho, mas não é não. Vai pegar essa sobra, o Wendel Silva ainda. Recua, dá para Sherman, perna esquerda, levantou, Pituca, de costas para trás, bateu pro gol, Escobar, fora! Na meia-lua da grande área, arrumadinha do Pituca, pro pé direito do Escobar, que não é o bom, Miliose. Na movimentação do Santos, que deixa a zaga do Mirassol perdidinha. O Pituca apareceu para fazer aquele pivô, ajeitar pro Escobar, só que pegou embaixo demais da bola, manda por cima. Leva perigo, 0-0 Vila. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens do Alexandre Marques, com Lucas Bueno no digital. Soteldo bica pela posse de bola, recuperação, volta para Matheus da bola, vai tentar Guilherme, ganhou, tomou Guilherme, sai da bola, depois tomou trombada do Anelzinho, é falta para o Santos agora. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Um abraço para Porto Alegre, alô Vanderlei Araújo, um abraço para o Marcelo, pai e filho na audiência da Bandeirantes. Leandro Quesada, e o jogo 0-0, 14 primeiro tempo. Leandro Quesada, às 9h45 da noite, vamos ouvi-lo. Tem que tomar cuidado o Santos com o contragolpe da equipe do Mirassol, né? O Mirassol está sendo pressionado no campo de defesa, mas essa saída pode ser muito rápida, perigosa. Lance mais perigoso, inclusive, o único do Mirassol contra o gol do Brasil. Justamente, não é? Lance aí com o Davó. No mais, o Santos domina o meio-campo, trabalha muito bem nas alas aqui com o Sherman. E tá tendo espaço ali na meia-lua da grande área para tentar encontrar esse chute. Aqui o Escobar, como você disse na narração aí, não pegou tão bem na bola, mas o Santos está criando. Acho que é só caprichar um pouco na finalização para tentar buscar o primeiro gol antes dos 30 minutos da partida. E pelo jeitão vai ter estreia no Mirassol, hein? Tem gente se aquecendo aqui, Miliose.
E movimentação esquisita no Barroca, porque quem tá no aquecimento é o Rony, volante que tava no Corinthians no ano passado. Foi pro Mirassol ali, movimentação no Paulinho, ex-Corinthians também, que é o diretor de futebol. Só que quem tá machucado é o Matheus Davó, atacante. Então, pode pintar mais um volante na equipe do Mirassol. Vai fechar o time. Só se ele já tava pensando em fechar, então já aproveita a contusão do Davó, né? Não vamos dar ideia, né? Não vamos dar ideia. Exatamente, né? Arranjou desculpa, né? Se tinha um motivo, agora tem um motivo. Eu não sei se é a coisa mais certa a fazer, não, hein? A única chance do Mirassol é tentar jogar alguma coisa com o Santos, porque o Santos na Vila é assim. Se você ficar, ele atropela, né? A única chance de você fazer alguma coisa com o Santos é tentar agredir o Santos. Não sei se vai ser a melhor coisa, não. Se com o Rony, o Mirassol vai suportar essa pressão aí do Santos jogando na Vila Famosa. E vai trocar mesmo. Vem mexida no Mirassol com 16 minutos, Miliose. É isso, confirmando, sai o 7, Matheus Davó, não teve das estreias mais bem sucedidas, para outro estreante entrar no Mirassol. 5, Rony na equipe visitante. O Kessel dá a impressão que ele pisa em falso, né? Não vi tomar pancada, né, Kessel? Naquele lance, no lance do gol, ele sentiu alguma coisa. Aí eu tô vendo pela imagem, ele sentiu alguma coisa no lance, né, que foi a única chance do Mirassol até aqui. Acho que foi ali, né, essa contusão tentou, né, que ele sofreu. Tentou continuar, né? Aí esfriou, não deu jeito. Exatamente isso. João Basso atrás do Luan Pérez, marcou, vem Danielzinho, Luan Pérez entrega a bola, volta para Brazão na grande área. João Basso pede, Brazão pé direito, entrega a bola para Basso, marca Yuri Castilho. Basso tenta driblar, conseguiu, tira dele, levanta na ponta essa bola para Lucas Braga, tenta, ela bate na cara do Zeca, Zeca sobe de cabeça, tenta o passe, Neto Moura, dá no meio, Tomazinho com no peito, pressão, Danielzinho tomou à frente, Tomazinho com já ganha, dá Luan que devolve a bola, começa com Tomazinho com dele para Guilherme, nas costas da marcação, cabeceia pro gol fácil, a bola tranquilo, para Muralha pegar dentro do gol. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 17 minutos do primeiro tempo. Sai mal o Mirassol, perdeu essa bola pela direita, Lucas Amon, Guilherme toma na área, ao Wendel Silva, limpou, pé esquerdo para tentar bater pro gol, protege a marcação, Lucas Amon de novo, para ganhar do Wendel, para bicar, ele chuta na ponta, Escobar não tenta, ali as prendas, mas não pega, Pato gira, chute, bateu em Escobar, voltou para Pituca, Pituca dá para Rincon, pressão intensa do Santos atrás do 1-0, 17,5 primeiro tempo, dominou Guilherme, já limpou, pé direito, levantou pro gol, rebate para fora de Aimee, tira a bola, volta pro Peixe ainda na esquerda, para tomar Enquanto que domina, faz o giro, lança Escobar que bota para Guilherme na linha de fundo, Wendel Silva perde para trás, Escobar para cruzar, para Pituca, passou, tirou da grande área, Neto Moura, rebate, a bola voltou na ponta para Guilherme, chuta marcado em cima dele, volta a Pato, bateu a arbitragem em segundo. Flávio de Souza, ela toca no Guilherme, lateral defesa para o Mirassol bater, aqui 18 primeiro tempo. Placar da Bandeirantes na Vila Belmiro. Primeira rodada do Paulistão, Santos Mirassol, tá 0-0, Nina Gagliotti. A cidade de São Paulo desiste de se candidatar à sede do PAN de 2031, mas declara apoio à candidatura de Rio-Niterói e diz que trabalhará em conjunto com as duas cidades para que o evento seja no Brasil. 18 minutos e meio, Guilherme na canhota, limpou o primeiro, sai por dentro, bela bola, Lucas Braga girou, tomou o tranque, perdeu a bola sem sofrer falta, Rony ganha, dá para Yuri, entrega no meio, tomou pancada Yuri Castilho, falta. Tomazinho comete a falta na arbitragem para marcar em Adamantina, terra do gigante da Elcio Neto, alô José Roberto Rivaroli. Um abraço para ele, pro netinho dele, o Zé Flávio em São Paulo, audiência da maior rede de rádios do Brasil. Já Ricardo Capriotti apresenta o intervalo pela Bandeirantes, toca na ponta Pituca, lança a bola Escobar, domina o lateral, entrega para trás e volta a bola, domina o Luan Pérez, marcado, pede Brazão, diga! O Santos está com a bola na zaga e o torcedor deve estar sentindo a ausência do Gil. Informação já confirmada, foi opção técnica do Caixinha, viu? O Gil não está nem no banco de reservas, por opção do Caixinha, não começou a temporada. E aqui uma falta, Xermão por baixo, comete a falta, encerra o jogo, está parado. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Mirassol bate a salva, regada com o zagueiro. João Vitor entrega a Muralha, marca o Wendel Silva, Muralha ajeita, pé direito, meio da grande área, dá James, Soteldo em cima, Guilherme também. James enfia na ponta, na fogueira esse passe, Danielzinho. Rincon chegou, tirou, bateu, tocou na cabeça do Escobar. Voltou para Rincon, devolve a bola para Escobar. É pro Peixe que joga tranquilo. Quase 20 para
primeiro tempo, 0-0. Domina pela ponta, está jogando aqui atrás, Diego Pituca. Dá uma passadinha por baixo da jogada, vira a bola para a meia esquerda. Dá Guilherme, caminhou com 2 em cima, girou, esqueceu a bola, perdeu. Toma dele, Rony, toca Yuri, meio campo. Brasão adiantando, ele bateu para fazer um golaço. Brasão voltou, dá um tapa e manda para escanteio. Na casa do rei, Yuri Castilho ia marcar o gol que Pelé tentou em 70. Do meio do campo, o estádio mudo, só assistindo. Brasão volta e dá um tapa de mão trocada. Era o gol do século, Miliose. E o último gol assim que o Santos levou aqui na Vila, não é bom nem lembrar, né? Contra o Fortaleza, 2023. E agora o Yuri Castilho colocou de novo esse fantasma aqui na Vila Belmiro. Mas o Brasão foi lá e defendeu, tem escanteio o Mirassol. Escanteio o Mirassol com 20 minutos e meio, primeiro tempo. Danielzinho cobra, encosta Zeca na grande área, os zagueiros, James, João Vitor, autorizado, primeira trave para grande, é para Yuri, ajeitou para trás, canhão pro gol, ela aqui com o Brasão, espalmou, livre para fazer, bateu o Rony, Brasão defendeu, mas tem impedido o atacante do Mirassol. Leandro Quesada, que defesa gigante do Brasão, e que visão do Yuri Castilho, Quesada. Nossa, você ia gritar um gol aí, narrar um gol de Pelé, não é? Do Yuri Castilho, que coisa espetacular. E o Brasão foi esperto, ainda bem pro Brasão que ele não estava tão adiantado assim, né? Deu tempo de fazer a recuperação e na sequência a chegada ali do Rony. Na realidade, com o Rony, é engraçado isso, né? Com o Rony deu uma liberada aí pro Danielzinho e o Chico Kim encostarem no Yuri Castilho e no Guilherme Pato, não é? Aos poucos o Mirassol vai se soltando na partida. Lucas Braga no meio, tomou na esquerda, Guilherme, entrada na grande área, limpou, bateu pro gol, prensado no canto, escanteio! Tem um desenho no meio do caminho, pezão do Lucas Ramon, ela estava entrando, escanteio, o Santos na direita, Miliose. Guilherme, artilheiro do ano passado com 13 gols, líder de assistências com 10, aparece pela primeira vez e leva muito perigo para garantir o primeiro escanteio pro Peixe no jogo, ele mesmo vem para cobrança, Canhão. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 22 agora no primeiro tempo, escanteio, Peixe cobra com Guilherme na grande área, Basso, Wendel Silva, até o baixinho, sorteio do Taralo, Luan Pérez na primeira trave, Lucas Braga se enfia no meio dos zagueiros também, 0-0, Guilherme escanteio, Peixe na direita para a bola, levantou pro gol para baixo de cabeça, descia, a bola sai da grande área, volta na esquerda para chegar no Escobar, na frente ganha Guilherme Pato, Chico Quim dispara pela esquerda, dá na direita para Rony, volta Escobar, chute, manda a bola para fora pela linha lateral, em arremesso, bola defesa Mirassol, metade da metade, 22,5, primeiro tempo, Leandro Quesada pinando na Bandeirantes, 0-0, o jogo bom, hein, Leandro Quesada? Tá muito legal, tá faltando só o gol pra gente ouvir tua voz, né? Mas já podia estar pelo menos 1-1 pelas chances que o Santos criou e esse lance fantástico aí do Yuri Castilho do meio campo. Lateral cobrado, Escobar já arremessa, levanta essa bola para a esquerda, Tomás Rincon, dá para Pituca, dá para Soteldo, linha de fundo, para trás de volta, para Pituca, o Peixe concentra a jogada na esquerda, Escobar de primeira, entrega a bola, vira para Tomás Rincon, de volta Soteldo de primeira, para Pituca para Rincon, que devolve no meio campo, toca atrás e entrega a bola com o zagueiro, sai jogando Luan Pérez, 23,5, primeiro tempo, 0-0, eu passo pelo meio campo, vira para Rincon de volta, o passe da canhota para Luan Pérez, escapa Yuri Castilho, vai para cima dele, dá para Soteldo, saiu marcado, levantou para a ponta, para Sermão, sobre cabeça, tira aqui atrás o Chico Kim, rebote, volta atrás com o Peixe, né, para o zagueiro João Basso, tá completamente sozinho, domina, bota no chão, recua, dá na meia esquerda para Pituca por dentro, dá Soteldo, encarou, e o Castilho vai na bola para tomar, tomou o Wendel Silva, chegou na recuperação, tomou o Wendel, já vira Escobar, o Wendel correu para a grande área, Escobar do fundo, tocou, vai chegar Guilherme, levantou direto, a bola sai da lateral do outro lado, em lateral Mirassol na esquerda aqui na sua defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 24, arremesso lateral Mirassol na pressionada. O Peixe tenta pegar essa bola aqui. O Zeca está com dificuldade. O Zeca que apareceu pro futebol jogando com essa camisa, a branquinha do Santos. Tá marcado, vai arremessar para quem? O Neto Moura pediu, o Rony também encosta. Zeca para cobrança, enfia no meio essa bola para Yuri Castilho, sobe de cabeça, da bate no João Basso, Luan Pérez se antecipa e toma, rola para Soteldo, pelo meio limpou na grande área, a Guilherme ajeitou, tá de costas, quarto aniversário, sai da grande do Luan Pérez, está aqui no meio como se fosse um centroavante, Soteldo, a Luan no fundo, levanta a cabeça, cruza, bate na marcação, toca Danielzinho, vira aqui atrás da ponte, toca para fora, Lucas Ramon de bico, levanta, Tomazinho com categoria macia no peito, a Gadela gosta, ele bota no peito e já joga, 25, primeiro tempo, 0-0, na ponta Pituca,
pé do Luan Pérez. O Pérez está lá ainda. No meio, Escobar, 30. Tira o James. Toca para fora. Essa bola vai direto à linha lateral. Marcos Mesquita, o som da Bandeirantes na Vila, tá mostrando pra você, a galera vai gritando, vai incentivando, vai cantando. Lucas Ramon, lateral, tira na grande área, dá James, Soteldo marca, toca Danielzinho, entrega ele, volta a bola com o Lucas Ramon pra bicar, pra tirar, levanta na ponta de cabeça, tira Guilherme, a bola vai no meio, fica sozinho pra Rony, eu boto no peito, já vira de primeira, se passa Neto Moura, já dá Guilherme Pato, perdeu pra Rincon, Escobar tira e chuta a bola pra fora, direto pela linha lateral, em arremesso, Mirassol cobra na direita, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio no primeiro tempo. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, Vila Santos, Mirassol 0-0, Nina Gagliotti. Na madrugada de hoje, Bia Haddad Maia venceu no Australian Open e está na terceira rodada contra a Kudermetova. Mas daqui a pouquinho ela entra em quadra para a disputa de duplas femininas a 1h40 da madrugada. Sai jogando Tomazinho com o meio campo, sai driblando, já sai de Castilho, chega ele daquele cortinho rapidinho, já devolve bola, vira de volta na canhota, dá para o Escobar, marcando, entrega de volta, bola para Tomazinho na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Soteldo já limpou o primeiro, vai embora pelo comando, 2 em cima, chega um terceiro, sai na marcação, bateu Neto Moura e vai tomar cartãozinho. É mais ou menos aquele, estive em Santos e lembrei-me de você. Vai voltar para Mirassol com uma lembrancinha, né, Melhose? E combinando com a camisa, né, Canhão? Já leva de presente o Neto Moura, cartão amarelo para a camisa 25, o primeiro para a equipe do Mirassol. Esse Soteldo jogando centralizado, tá apanhando barbaridade. Canhão, detalhe interessante nessa estreia de Paulistão, pode reparar, o sistema multibol já está em execução. Não temos mais gandulas devolvendo a bola para os jogadores. Agora são várias bolas posicionadas no chão ao redor do gramado. O jogador que corre pega a bola lá sempre à disposição. Eu não sei se aqui na Vila dá, mas são 15 na verdade, né? 16 com a que está em jogo. Isso. É isso, são 16. Deu sim, é verdade. A gente olha aqui é que está distribuídas na lateral e, é claro, também na linha de fundo. Ou seja, o cara não vai poder fazer mais cera. Se fizer cera, vai tomar cartão. É falta para o Peixe cobrar na meia esquerda. Guilherme vai fazer a cobrança. Ele com o Escobar do lado. 27, primeiro tempo na grande área. Lucas Braga, Wendel Silva, Luan Pérez, João Basso, Guilherme. Levantou para o Lucas Braga, cabeceou no ângulo. Muralha vai no ângulo, manda para escanteio. O toque do Lucas Braga estava no ângulo. Lá na teia da aranha, Miliose. E o Muralha faz valer o apelido. Como é legal ver o Alex Muralha aos 35 anos saltando no ângulo para fazer um milagre. E depois a bola ainda toca na trave. Só que o problema é que o ombro dele também, Canhão. Depois da defesa, o Muralha se choca com a trave. Tá caído com dores. Tem escanteio para cobrar a equipe do Santos. Aí me lembro do que me contou Jameli uma vez, jogando pelo São Paulo, que é da Rogério Ceni, fazia um defesão, caía. Aí os caras falavam, Rogério, não aconteceu nada. Eu falava, calma, que enquanto eu tô caindo, tá passando o replay na minha defesa. Calma. Se eu levantar rápido, não vai passar o replay. Calma. Escanteio para Guilherme cobrar. Na direita, escanteio para o Santos cobrar com 28 agora, primeiro tempo, 0-0. Autorizado, primeira etapa, Lucas Braga passou, o zagueiro tira bem, Luan Pérez de cabeça, Yuri Castilho corta, a bola voltou para Escobar, cabeceio no bolo, tenta Luan Pérez, empurrado por Yuri na arbitragem, não pega a falta, corta Danielzinho, rincão de cabeça, bota para Soteldo, lá na esquerda, limpou para bater pro gol, levantou na direita, essa bola, Lucas Braga de cabeça, para Wendel, 2 na marcação, Lucas Amon de bico, tira essa bola e manda para fora pela linha lateral, ia chegar para bater pro gol, Wendel tava livre, Miliose. Já vão se entendendo ali os atacantes do Santos, hein? O Lucas Braga naquele entrosamento com o Wendel Silva, por pouco não consegue finalizar na linha da pequena área. Escobar cruzou, Muralha no alto, subiu para pegar o goleiro do Mirassol dentro da pequena área. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Na pressa, o Mirassol perde essa bola, tira Basso, o Xermão perdeu para a bola, volta recuperando aqui atrás do Zeca, dá no meu campo, vira para Rony, enfia pela meia, bela jogada lá do esquerdo, a Yuri Castilho, Yuri vai encarar a marcação, Luan Pérez tenta bem, Yuri, balançou, clareou, devolveu, tocou para Rony, não dá para bater pro gol não, tá muito longe, do ladinho Danielzinho, entrega para trás, volta a bola com o Neto Moura, dele para direita, invertendo a jogada, vira para Guilherme Pato. Às 10 da noite em ponto, entrada da grande área, Danielzinho, volta para Pato, cruzou pro gol, bate embaixo, tira atrás, completa Luan Pérez, rebote e volta para Rony, de Silva tenta, brigou, insistente a jogada, Rira Rony, mas perde a bola, Rincon toma, dá atrás, mau passe, errado, tem Guilherme Pato na jogada, volta para Danielzinho, vai pela ponta, Soteldo vai, Danielzinho, briga dos gigantes aí, em 50 para cada um, Danielzinho para trás, a bola, Lucas Amon cruzou pro gol, tira, Xermão, rebate, e quando não me prendeu, Silva bate na cabeça dele, tá isolado sozinho, depois perde a bola para João Otávio,
Volta Lucas Braga, comete a falta, vantagem Mirassol. Rony vira jogada na esquerda para Zeca. Vai no fundo, marca Lucas Braga, entrega. O Zeca deu uma porrada no Lucas Braga. Lucas Braga deixou o pé, Lucas Braga deixou o pé. O Zeca tentou dar um soco nele. Vem Zeca na canhota, cortou o pé direito. Na grande área para o Castilho, cabeceou no canto. Brasão! Brasão! Fantástico! De cabeça no chão, Brasão! Defesão gigante no tamanho da Vila Belmiro. Depois Escobar bota para a arquibancada. E Yuri Castilho, uma cabeçada queima-rouca na marca do pênalti. Que defesa monstruosa do Brasão! Mais uma, Miliose. Gigante defesa do Brasão, mas gigante também o espaço que a zaga do Santos deixou para o Yuri Castilho. Cabeceou sozinho. O Brasão faz mais um milagre e salva o peixe na Vila. Leandro Quesada, Mirassol, soltinho. O Brasão tá salvando a pátria, Quesada. Com 30 minutos dá para dizer, né? O Santos tem mais volume de jogo, chegou mais vezes lá no gol do Muralha, mas os lances mais perigosos com o Mirassol, né? Davó, depois o Yuri do meio-campo, Rony ainda naquela tentativa e agora o Yuri novamente. O Mirassol, como você disse, tá soltinho, tá se soltando aos poucos, isso não é bom pro Santos, não. Rincon na canhota, Soteldo, a chuva aumenta, Soteldo, partiu, uma finta, segunda finta, perdeu o Chico que recua para a Muralha, ele levanta a bola e dá um balão. Quase mata o torcedor do coração, tentou pegar no meio, Chico que a falta marcada. Sermão comete a falta, o jogo está parado, é falta, o Mirassol vai jogar na Vila Belmiro. Você ouviu o toque, Rafael Palmeira, mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos e meio do primeiro tempo. Abrindo o Paulistão, Vila 0-0, Santos e Mirassol, Nina Gagliotti. Os dois gols de Hendrick na vitória do Real Madrid contra o Celta nesta quinta-feira pela Copa do Rei renderam ao Palmeiras mais 70 mil euros, cerca de 436 mil reais na cotação atual. Eu e você, ligados pela mesma emoção, também em 2025 no microfone Bandeirantes. Chamou atrás, entrega a bola para baixo, o Castilho marca, baixo, entrega a bola, meio campo, vai entregar por uma Pérez que domina e vai jogar. 32, primeiro tempo, já intervalo Bandeirantes, com Ricardo Capriotti na Vila. E a chuva voltou, né? Você pediu, Milhões, ela voltou, pronto. Só não voltou ainda minha capa de chuva, hein? Vou fazer um movimento aqui. Você esqueceu de novo? Não, tá no bolso, vou colocar para jogo aqui. Tá chovendo faz meia hora, agora que você vai pegar a capa? Ah, mas a garoinha dá pra segurar. Ou começou a chover só aí, onde você tá agora? Não é possível. Uma nuvem particular. Falta marcada para o Peixe para cobrar Sermão. O Bastos chegou, já bateu com pressa, entrega a bola no meio campo com o Luan Pérez, que vira a jogada para a esquerda. Para Pituco, capitão do Peixe, hoje aqui na Vila Belmiro. Já dá na canhota, Soteldo, marca Guilherme Pato. Soteldo bem cara, cobertura feita atrás. Dá para Pituca, pé da canhota. Levantou pro gol, passou. Braga furou na hora de bater de primeira. Ela voltou para a direita. Para Sermão, corre, evita que a bola saia. Vai no fundo. Chico que marca ali dentro do elástico, quase que arrebentou. Devolve o bico da grande área para Tomás Rincon. Fernanda do campo, recua, dá para Pituca, marcado para Rincon de primeira, de volta a bola para Sermão de novo, na direita, vai tentar driblar, não, tentou dar para Rincon, bateu na pequena bola quadradinho, o zagueiro tira, voltou Danielzinho, rebote, volta Lucas Braga recua, dá na direita essa bola para Rincon para Sermão, driblou para canhota, mas não cruza, colocou no fundo, bate na marcação, ficou aqui na sobra, insistiu Sermão para tomar, recupera a jogada, dá para Pituca meio do campo, tem pressa, a galera cobra a pressa, a Luan Pérez na meia esquerda, tá longe para bater, não é muita dele também, não, Guilherme de primeira, Escobar tentou driblar, travou James em cima, recuperou o Mirassol, jogando atrás com o Danielzinho, toca na ponta para Pato, domina o atacante na finta com o Escobar marcando, ele gira, Escobar vai na bola, tira Guilherme Pato, virando na direita para Danielzinho, vai no fundo, marca Guilherme, ele sai da primeira marcação, toca no meio do campo, do lado para Neto Moro que inverte a jogada, na canhota saca para Serra, ela vai para fora de graça, linha lateral, arremesso, bola para o Peixe jogar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na gata. Paulo Roberto Azevedo com o filho André em Maceió. Grande abraço para a maravilhosa Maceió. Não posso falar de Maceió sem deixar de mandar um grande abraço ao querido Márcio Canuto. Grande Canutão. Aquela cobrada no ataque de cabeça, a marcação, o Mirassol se antecipa, toca para fora João Vitor. Meu campo pela bola, aqui atrás com o Neto Moro, Neto atrás com o Danielzinho, que entrega com James, o João Vitor entrega Danielzinho, na rodinha de bobinho, fica o Endo, passe errado, Danielzinho dá pro Guilherme, dominou, ao Soteldo pedindo, ele limpou para bater, um canhão, fora! Soteldo põe a mão na cadeira, como que olha pro Guilherme que diz assim, não vai passar a bola para mim não, é? Não vai não?
E chance perdeu o peixe, Milhose. E agora ele conversa rapidamente com o Soteldo, falou, pô, abriu, tive que bater. Bateu muito bem, o Guilherme colocou força na bola. Erra por pouco o alvo, tem tiro de meta, Alex Muralha para cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio não, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35 agora, primeiro tempo. Abrindo o Paulistão 2025, Vila Santos Mirassol, tá 0-0, Nina Gagliotti. Na tela da Band, 31 minutos de jogo, Vasco e Bangu vão empatando 0-0. Mais cedo, o Flamengo empatou com o Madureira, 1-1. Soteldo carrega a bola pela esquerda, entregando do lado do Guilherme para Soteldo, tá na área, limpou pro Pebão, para o Wender, tentou bater, defesa contra, rebote, volta fora da grande área pro Escobar, cortou pra canhota para bater, canhão, bola bate no traseiro do Guilherme Pato, volta na sobra com o Tomás Rincon, do Rincon de volta, esse passe na ponta canhota, fecham dois, Guilherme primeiro, Guilherme chega na primeira bola, sai do Guilherme Pato, o seu xará, caminhou pela linha direita, olhou para alguém, acha alguém de branco, entrega a bola para JP Sermon lança a bola pra ponta canhota, sai jogando com o Tomás Rincon, 36 Vila, 0-0, do Rincon pra Soteldo pela canhota, encara o zagueiro, driblou, na área, bateu direto, soltou o Muralha e mandou para escanteio. Soteldo faz das suas, escanteio Peixe, Milhose. E dá aquela amostra de Soteldo que o torcedor queria. Na ponta, partindo para cima, o Lucas Ramon não viu o Soteldo, passou liso a finalização no cantinho, mas o Muralha bem posicionado vai buscar, tem novo escanteio Peixe para cobrar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Escanteio Peixe na esquerda do Guilherme, cobra para a grande área, abaixo Luan Pérez, Lucas Braga, Wender Silva também. Guilherme na bola levantando os dois braços, Soteldo encosta. Bem pertinho, marca Guilherme Pato, a arbitragem autoriza. Guilherme cobra curto, dá para Soteldo, bico da grande área. Devolveu para Guilherme, não dá para cruzar. Tá pressionando o Escobar do ladinho. Guilherme gira, passa, pé direito, levantou direto no gol. Muralha, um soco, tira a bola, sai da grande área, voltou na sobra. Bate mal o Xermão, ela bate prensada, bate no Guilherme Pato, volta Luan Pérez, tenta. Pega na sobra Luan Pérez, dá um bico da bola, cai na grande área, nem Lucas Braga. Ela bate, quica, volta Lucas Braga, estica a perna, toma, dá na canhota, limpou depois que é pedido pênalti. A defesa tenta prensar, volta Muralha. Nada de pênalti, você tá pertinho aí, Milhose. Nada, se jogou Lucas Braga. Sai jogando o Mirassol na fogueira, Danielzinho no meio, dá pra Rony, domina meio campo, sai jogando. Driblando o sub, bota a bola na caneta com Zeca que domina e vem embora. 37,5 primeiro tempo aqui, placar de 0-0. Zeca pega na bola e é vaiado. Danielzinho no comando, domina, passa, Chicoquinho, Danielzinho toca na canhota, dá pra Zeca, limpou bem, sorteio na canhota, marcando agora, entrega de volta a bola na ponta pra Danielzinho. O Zeca perde atrás, ele prefere voltar no meio campo, dá com o zagueiro. Bola João Vitor que dá para James, marca no meio, fica o Neu Silva, feito bobinho, domina, marcado o James, dá na meia direita para Guilherme Pato, ajeita mal o Rony, perde a bola, Luan Pérez toma dele, entrega para Rincon, Pituca na meia direita, vira essa bola para Soteldo, na canhota Bertão, Guilherme pede, ele prefere tocar para a direita, já bota no jogo, Lucas Braga, 38 minutos, tempo adiantando mais a bola, Zeca de bico, tira, e bota a bola para fora, direto pela linha lateral, arremesso, ataque do Peixe na direita, com pressa bateu Lucas Braga, mas a bola que bateu aqui no muro voltou para dentro do campo. E caiu o Zeca agora nessa rachada aqui. Ele tá no chão. Leandro Quesada, 38,5 primeiro tempo. Opinião na Bandeirantes. Segue 0-0 o jogo aqui na Vila Quesada. O Santos constrói bem o jogo, né? Agora na hora da finalização precisa dar uma caprichada, né? Teve o lance do Escobar, agora novamente o Escobar pegando a bola, chutando nas pernas do adversário. Acho que precisa ter um pouco mais de calma o Santos, porque a construção de jogo tá sendo bem feita, né? Então, se tiver essa tranquilidade... Agora, é o jogo dos goleiros, não é, Rogério? Até aqui, o Muralha e o Brazão estão fazendo uma partidaça. Se não fossem eles, aí a gente poderia ter 1-1 no placar, 2-1 para alguém, enfim. Realmente, a atuação de ambos nesse primeiro tempo. Os dois melhores disparados em campo, os dois goleiros de Mirassol e Santos. Pituca na bola, comete a falta, Renato Mouros, arbitragem para e marca a falta, Flávio de Souza. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN.
Ricardo Capriotti já chega em intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. É falta marcada. Já cobrou com pressas a falta, bate à frente a marcação do Mirassol, tenta tomar a frente. Chega Guilherme Pato, já toca a bola pela ponta, vira à frente a jogada na beirada do campo com o Lucas Ramon. É marcado, James pelo meio campo, encostou, entregou do ladinho. Danielzinho, o capitão é quem ajeita na ponta com Guilherme Pato. Marca Escobar, Pato levanta a bola para fora. Tentou fazer uma gracinha, conseguiu, mas mandou longe para fora, direto, linha lateral. Em arremesso, o Peixe cobra. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Tomás Rincon na jogada, tomou um sarrafo, é falta, ele dominou na bola, mas perdeu para Pato, que depois comete a falta, o jogo está parado. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade econômica em todos os produtos. 40, primeiro tempo, 0-0, volta solteiro para pegar essa bola, tava com o Peixe, perdeu, volta solteiro para tomar, sai do Rony, lança a bola para a minha direita, passa Luan Pérez, baixo domínio, entrega de volta a bola para Luan Pérez, marca Rony, dá na esquerda para solteiro, dois em cima, tomou a jogada, depois tomou a porrada, é falta marcada, a arbitragem para, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Escobar no fundo, na caneta para cruzar. Levantou para onde vem na marcação. Tomou a ajeita na barriga, tira, entregando para Rony. Entrada na grande área. Rony vira a bola para Guilherme Pato, que entrega na ponta. Volta com Lucas Ramon. Toma a frente, ganhando. Guilherme entrega na ponta para ninguém do Mirassol. Volta para Rincon. 41 aqui, Nina Gagliotti. 0-0, Santos e Mirassol. Pelo Campeonato Baiano, Bahia e Atlético da Bahia vão empatando 0-0. Xermão na meia direita, ilumina com o Peixe. Ataca Xermão, Lucas Braga. Um canhão aqui com Muralha. Defendeu. Ele grudou, tá com cola na luva. Por favor, Nina. Completando o Bahia e o Atlético da Bahia empatando 0-0. E pelo pernambucano, Santa Cruz venceu Petrolina 2-0. Canhão. Xermão, cabeça vem Baço, tira, dá para Xermão, para trás, passa, Lucas Braga, não pega rebote, volta aqui atrás da marcação com o Danielzinho, 41 minutos e meio, 41 e 30, toca a bola pela ponta, vem marcação com o zagueiro, tiro de cabeça no Pérez, bate a bola, volta na direita para João Basso, tá sozinho, o zagueiro ajeitou, parou, entregando para Tomás Rincon, hit de verdade, a jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Ó, Pituca, assanhadinho, foi lá para tentar limpar, sai marcado, tenta jogar, a Rony tentou caneta do Escobar, Pituca entrega no meu campo, volta a bola para Tomás Rincon, levanta o cabeção e toca a bola para a direita, abertura feita para o zagueiro, para João Basso, 42, 0-0, o primeiro tempo bom esse aqui, Basso na ponta, passa errado, seu mão não pega, ela vai para fora direto, linha de fundo, Leandro Quesada, 42, 0-0, é injusto 0-0, né, Quesada? Poderia estar pelo menos 1-1, jogo empatado, né, ou até 2-1 para um dos lados, né, os times criaram, chegaram com certo perigo. Acho até que o Santos criou menos lances de perigos do que o Mirassol. E os dois goleiros realmente arrebentaram nesse primeiro tempo. Bom, estão lá para isso, né? Para impedir que os gols saiam. Claro que o narrador não gosta, né? Porque o narrador quer gol, quer bola na rede. 42 e meio, 0-0, Ricardo Capriotti vem aí chegando no intervalo. Você empresário pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Um abraço para Fernandópolis, o Sérgio Vitali, grande Sérgio Vitali, tá ligado no som da difusora Fernandópolis, ouvindo a Bandeirantes, bola aqui atrás, Danielzinho para trás, essa bola na fogueira, toca na ponta, vem Neto Moura para Rony, dele para Yuri Castilho, dá para Rony, escapa bem, tomou o Rony, deixou atrás o Baço, encarou o Luan Pérez, caminhou pelo meio, Chico Quim ao lado, Rony meio da grande área, a Chico Quim para fazer, bateu, Brazão com o pé, defendeu, no compasso, abriu as pernas e pegou, voltou Guilherme Pato, jogou a bola para cruzar, bateu, Guilherme chegou prensando, escanteio do Mirassol. Brazão de novo, abriu o compasso, defesa de goleiro de futsal, de handball, Chico Quim ia fazer 1-0, Milhões. Maior do que o gol agora o Brazão na visão do Chico Quim, incrível como ele fecha o ângulo, sairia cara a cara, na verdade saiu cara a cara e o Brazão fechou totalmente as possibilidades do Mirassol, tem escanteio o time visitante, mas que partida do Brazão até aqui. Escanteio Mirassol para cobrar, Danielzinho para a grande área, James e João Vitor.
Danielzinho levanta para agredir muito alta, passe de cabeça, tira aqui atrás do Pérez, rebote, volta fora da grande área. Vem Lucas Amol, limpou, Rony chegou com ele. Zeca chegou por aqui, ajeitou, bateu pro gol, prensada. Marcação, tenta a bola, voltou para Soteldo. 2 em cima, sai do Rony. Já toca para o Wendel, que devolve ela para Soteldo de volta. Peixe se abre, vem no contra-ataque, 44, 0-0. Na canhota, Soteldo acha Guilherme pelo meio, Wendel Silva na ponta, Lucas Braga. Partiu Guilherme, dominou, encarou a marcação. Tá na grande área para cruzar, bateu pro gol, vem o Wendel Silva, bateu defesa, prensou, vem Soteldo, vem Sermão de cabeça, tira a defesa, bola na ponta, Sermão comete a falta. Ele põe a cabeça e acerta na marcação, jogada aqui atrás, o jogo está parado. É falta pro Mirassol, Miliose. Falta em cima do Guilherme Pato, camisa 17, que tentou interceptação, e o Sherman, aos 18 anos, tá batendo bastante, viu, nesse jogo. Agora acertou o atacante do Mirassol, que dá aquela travada no jogo em instantes, os acréscimos do primeiro tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Mais 3. Subiu a plaquinha na mão do Thiago Lourenço de Matos. Vai subir agora que ele deu uma piscadinha. Miliose ligadão, atento como é, já viu ali. Iremos a 48, vem depois Ricardo Capriotti. 45. Rafael Palmeira, mesa de som com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Você nas imagens ou você com a gente com imagens de Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lucas Bruno está no digital, Lucas Bueno está no digital. Bola para a ponta, gerou Guilherme Pato, bola tinha passado a linha lateral. Ô, Guilherme Pato, Escobar arremessa para Soteldo, põe o pezão, James tira, Pituca pega sobre a torcida, cresce com o Peixe, você ouve. Na ponta do Escobar, domina, atacando o time do Peixe, Marcos Mesquita, o Sonzão, Bandeirantes na Vila. O múltiplo Marcos Mesquita. Arremessou Escobar para trás, a bola vira jogada curta, dá para Guilherme, tomou um tranco por trás, é falta, é falta. É falta pro Peixe na isca, ele vem bola para a grande área, Miliose. Mais uma oportunidade, ainda no primeiro tempo, o Guilherme sambou para cima da marcação, cobra rápido o Peixe. Não, né? Não é para calma, tá com apito na boca ainda. Os caras estão com pressa, né? É falta. 46, Guilherme na bola, Escobar do ladinho para a grande área, Basso, Lucas Braga, Luan Pérez, o Wendel Silva. Guilherme na bola, 46, autorizado, levantou pro gol de cabeça, sobe na marcação, tirando da grande área essa bola aqui atrás, João Otávio, ela voltou na canhota ainda com o próprio Guilherme, adiantou a bola, mas perdeu, ela bateu no Guilherme Pato e foi para fora. Em lateral, para fazer a cobrança, Guilherme com pressa, já arremessa, bota para Tomás Incon, domina no meio esquerda, vai ter que devolver para trás, já vai voltar Luan Pérez, tá no meio campo, recua a jogada, vira para Sherman. Sherman passou o pé em cima da bola, devolve na esquerda, volta essa bola, abertura feita do ladinho para Luan Pérez. Luan Pérez toca para Rincon, Rincon de volta para Soteldo, meio de 3, limpou o primeiro carrinho por baixo da bola, só na bola do Rony. Espirrada fica na sobra aqui atrás com o Neto Moura. Espera pelo meio de Castilho, tá sentindo alguma coisa, Neto Moura, hein? Ele tocou a bola, mas está sentindo o pé direito. Recuperação do Peixe, 47, veio o toque já. Pituca na direita, tentou driblar, bateu no pé do Zeca, voltou para Sherman. Sherman sai do Neto Moura, domina Sherman, limpou na primeira bola, sai na recuperação de jogada, volta para baixo. 47, enfia na ponta, passe errado, Zeca bota no peito, dá Neto Moura, volta para Zeca na pressão espirrada, volta a bola grita socorro. Vem Danielzinho, limpa a jogada, tentou o Rafa, perdeu, depois sofreu a falta de arbitragem, pega a vantagem. Rony, Neto Moura vai, Garril Guilherme, toca a bola, passasse no meio para Tomás Incon, belo giro, sai bem do Rony, ganha a bola e vem com ela. 47-30, segundos finais, primeiro tempo. Alô, Marcelo Fernandes, grande Marcelo Fernandes, estava aqui até outro dia trabalhando, tá ligado na Bandeirantes. Alô, Marcelão, essa é na história do Peixe, hein? Bola para Soteldo na canhota, belo drible, limpou, sai da ponta, fecha pelo meio, recebeu a jogada, marcado, vem Neto Moura, tocou na canhota, Guilherme na área, ajeitou, bateu, é gol! Gol! Na temporada 2025, Soteldo caminha com ela, carregando a bola na entrada da grande área, a marcação vem se adiantando para fazer a linha de impedimento. O Guilherme inteligente acompanha, recebe na cara do Muralha, chuta, tem um leve desvio no meio do caminho, tira qualquer chance de defesa do goleiro do Mirassol. No fim do primeiro tempo, Guilherme faz, para o Santos, Mirassol 0. Ô, Muralha, não tem jeito, tá vendo? Santos 1-0, Miliose. E
tinha que ser dele o primeiro gol do Santos em 2025. Guilherme, que foi o comandante, o brilhante do ano passado no Santos com 13 gols, já abre os trabalhos da Vila Belmiro. Uma chapadinha inteligente, sem ângulo, mas conta com desvio para matar Alex Muralha e fazer vibrar de novo. Uma Vila Belmiro lotada. O Santos está na frente no 1-0 no Mirassol. 1-0 o Santos na frente no gol do Guilherme. Saída feita, Zeca domina a entrada da grande área, toca para Muralha. O Wendel Silva em cima, ajeitou Muralha, pé direito, levanta essa bola para a ponta. Corta a luz errada, o Guilherme passa, a bola sai pela linha lateral. Olha pro relógio, Flávio de Souza para acabar o primeiro tempo. Apito na boca, levanta o braço e assopra. Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Guilherme fez 1-0. O Santos na frente. Intervalo na Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão! Você volta já já, daqui a pouquinho. Soltou a voz, hein, Canhão? No finalzinho, mas soltou a voz. É isso aí, já já você volta. O Santos vai vencendo. Esse Guilherme, eu gosto desse jogador, viu? Bom jogador. Guilherme é bom de bola. E abre o placar pro Peixe na Vila Belmiro. Vamos lá então, no intervalo inteligente Bandeirantes. 10h20. Alô, Bruno Migliozzi. Festa Santista na Vila, o que é que você tá vendo aí, Bruno? Boa noite! Boa noite, Capri. Tá legal, viu, Capri? Muito animada a Vila Belmiro de novo, fazendo festa, vendo um Santos pra frente que abre o placar no finalzinho. E agora mesmo, debaixo de chuva, não tem ninguém sentado, ninguém desanimado, todo mundo vibrando com o Peixe de novo em 2025. O Guilherme, que fez 13 gols no ano passado, abre os trabalhos em 2025. E um Santos que tem muitos velhos conhecidos, mas joga um futebol muito diferente, agradando o torcedor. E ouvi alguns gritos: Muralha, frangueiro, Muralha. Aquela provocação em um goleiro tão experiente que deu uma vacilada e o Santos está na frente 1-0, Capri. Você já volta aí, Migliozzi, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Leandro Quesada, que vai explicar aqui para o torcedor santista como é que foi esse primeiro tempo. Esse gol salvador do Peixe no finalzinho. Depois os goleiros brilharem no primeiro tempo. O Guilherme foi lá e fez 1-0 para o Peixe no último instante do jogo nessa primeira etapa. Fala, Quesada, boa noite. Fala, Capriotti. Olha, Capri, não merecia esse jogo ter terminado sem gols, né? Não mereceria ser assim pelas chances criadas pelos dois times e grandes atuações do Brazão, goleiro do Santos, e também do Muralha, o goleiro do Mirassol. Não teve culpa nenhuma o Muralha nesse lance, não. Muito mérito do Soteldo, que saiu da marcação e viu o Guilherme nas costas do Lucas Ramon. E aí um passe açucarado na medida para o Guilherme entrar. Também gosto muito do Guilherme, artilheiro do Santos no ano passado, não é? Com 13 gols. Aí o Guilherme ficou ali numa posição muito boa para decidir a partida nesse finalzinho. E aí um chute forte sem que o Muralha pudesse fazer nada. É muito complicado ali para o goleiro, não é, Capri? Porque ou fecha o canto direito ao lado da trave, ou de repente espera um cruzamento, é muito difícil. Aí o problema foi a marcação, tanto na ala como no meio-campo. Soteldo livre e o Guilherme espertíssimo para fazer 1-0 para a equipe do Santos. O Santos começou muito bem, criando algumas possibilidades. Depois a equipe do Mirassol respondeu e aí nós tivemos uma sucessão de grandes lances, né? Muralha de um lado, Brazão do outro, Yuri Castilho mandando aquela bola no meio campo, não é? Lá Pelé, imagine, hein? Fazer um gol do meio campo na casa do Rei contra o Santos, seria realmente um negócio incrível. E aí no finalzinho, aos 48 minutos, por isso que tem que estar sempre ligado do primeiro ao último instante, o Santos foi esperto para chegar a esse gol. Inclusive eu tô vendo a linha de impedimento aqui, lance normal, tá? Atrás da linha, normal, o Guilherme recebeu e fez o único gol da partida até aqui. Merecido? Sim, pelo que o Santos produziu no ataque, sim. Se bem que o Mirassol também merecia ter feito dele, viu, Capri? Mas não saiu, quem sabe, no segundo tempo. Quem sabe. O Brazão fez defesas muito importantes ali. O Mirassol poderia ter aberto o placar também. Mas o Santos no finalzinho marcou.
E o Soteldo, hein? Que passe do Soteldo pro Guilherme. Esse Soteldo, muito bom. Ele sabe jogar bola, né? Pena que às vezes ele não tá afim, não tá com vontade, mas quando ele tá afim, quando ele tá disposto, eu gosto. Soteldo e Guilherme, esses caras podem ajudar muito o Santos na temporada. Se o Soteldo ficar, né? Porque o Galo parece estar afim dele, não é, Quesada? Tá afim, mas eu acho que o Caixinha não vai liberar, não. Ainda mais a saída do Juliano, né? É contrato rescindido, a gente não sabe se o Juliano vai seguir ou não. E o Otero, que também deixou o Santos, nesse momento, essa função do Soteldo, mais centralizado, me parece interessante, com o Lucas Braga aberto... e aí o Wendel como um homem de área e o Guilherme, não é, fechando da ponta para o meio, com os dois meio-campistas volantes um pouco atrás, o Pituca e o Rincon. Me pareceu um time interessante. É claro que é só uma primeira impressão, muita coisa ainda vai rolar nesse Campeonato Paulista e ampliando, muita coisa ainda vai rolar nessa temporada de 2025. Mas gostei desse Soteldo centralizado, driblando pelo meio, isso também é interessante. É isso aí. Teve um chamado aí ou eu ouvi demais? Não, só tava confirmando que fica, viu, Capri? O Soteldo fica, Capri. Vai ficar o Soteldo então, não vai embora não, né? Isso, o Santos já disse não ao Atlético Mineiro, Capri. A situação que mais preocupa hoje é a do Gil, que não foi relacionado por opção técnica do Caixinha. O Gil tá tudo ok com ele, não tá machucado e não tá aqui no banco de reservas hoje. Esse sim pode estar de saída. Muito bem. Então é isso, não é? Os times ainda com chegadas espartidas, tem muita gente chegando, muita gente saindo e a gente vai monitorar esse comecinho de temporada porque o Paulistão já começou mais cedo esse ano, mais cedo, porque a temporada vai ser longa, vai ser extensa e a Rádio Bandeirantes, como sempre, vai levar todas as emoções disso tudo para vocês. É o seguinte, olha, estamos na segunda jornada esportiva dessa noite de quinta-feira, você já ouviu aqui conosco a vitória de virada do Corinthians sobre o Bragantino por 2-1. A gente vai falar disso no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. E claro, não é? O pós-jogo hoje vai ser do Santos contra o Mirassol, mas também dos outros assuntos relevantes desta quinta-feira. Vamos para uma parada rápida aqui, intervalo rapidíssimo. Na volta, Nina Gagliotti vai atualizar o nosso placar desta quinta-feira, que teve coisa importante aí, relevante. Copa São Paulo de Futebol Júnior na fase decisiva também. Em pouquinho mais de uma semana, vamos conhecer o campeão da Copinha. Tudo isso no intervalo inteligente Bandeirantes, com a sua participação aqui. Muito obrigado vocês que estão conosco na nossa live do YouTube, vocês que estão chegando aqui, alô santistas no mundo inteiro, acompanhando a nossa transmissão, Diego Gomes, o Denis Elias da Costa, Carlos Roberto Oliveira, o Poca Presidente, Carlos RB, Vivaldo Junqueira, João Pasqueiro, e a todos vocês que estão com a gente aqui, muito obrigado. A nossa audiência também nos canais digitais da Bandeirantes, sempre muito relevante. Vamos para o intervalo rápido, já voltamos aqui com todos vocês, não saiam daí, até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu voltei pra impermeabilizar. Valtec tá de volta pro seu rádio. E agora pra ficar, pra colar, pra pintar e pra impermeabilizar. Canta comigo! Valtec voltou! Valtec voltou! Valtec coladinho no seu rádio. Estamos de volta e agora pra ficar. Valtec! Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Belo drible, limpou, sai da ponta, fecha pelo meio, recebeu a jogada, marcado, bem Neto Moura, tocou na canhota, Guilherme na área, aceitou, bateu, é gol! Gol! É do Santos! Na temporada 2025, sorteio do caminho com ela carregando a bola na entrada da grande área, a marcação vem se adiantando para fazer a linha de impedimento, o Guilherme inteligente acompanha, recebe na cara do Muralha Chuta, tem um leve desvio no meio do caminho, tira qualquer chance de defesa do goleiro do Mirassol. No fim do primeiro tempo, Guilherme faz, para o Santos, Mirassol 0. Tá aí o canhão, tá aí o Rogério Assis e o gol do Peixe que vai garantindo a vitória ao Santos nessa estreia do Campeonato Paulista, o Peixão na largada da temporada 2025. São 10 horas e 32 minutos, 12 de intervalo na Vila, já tem todo o segundo tempo. Bom jogo, hein? Santos e Mirassol vão fazendo um jogo muito bom na Vila, lotada, e já o Rogério Assis comanda a nossa transmissão para a segunda etapa. Agora é hora da Nina Gagliotti atualizar o nosso placar aqui, o placar esportivo Bandeirantes desta quinta-feira. O que é que você conta pra gente agora, Nina? Vamos lá, Capri, rolando o Campeonato Carioca na tela da Band, Vasco e Bangu vão empatando 0-0, este jogo também está no intervalo. Tem bola rolando também no Gigante da Beira-Rio, agora 25 minutos da segunda etapa, o Inter vai fazendo um amistoso contra a seleção do México, vai perdendo por 2-0. Hoje teve também Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo avançou nos pênaltis e amanhã tem a decisão de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians enfrenta o Ituano às 9h30 da noite e o Palmeiras enfrenta o Audax às 6h30. Lembrando que hoje, pelo Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu o Água Santa 2-1 e o Corinthians venceu de virada o Bragantino também por 2-1.
Daqui a pouquinho volta a Nina Gagliotti aí, trazendo mais detalhes, mais atualizações do placar esportivo Bandeirantes. São 10 horas e 34 minutos no apito final hoje, que vai invadir a madrugada da sexta-feira. Coisa linda! Todas as informações dessa quinta também, que teve a eliminação do João Fonseca lá na Austrália, no Aberto da Austrália. Mas tudo bem, esse menino tem muito talento, e ele vai dar muitas alegrias aos brasileiros, certamente. Mas a Bia Haddad segue firme, hein? A brasileira segue firme na chave feminina do Aberto Australiano. Alô, Bruno Migliosi, situação do momento aí, gramado da Vila Belmiro, me fala aí, Migliosi. Gabriel, o Mirassol tá voltando agora e volta com uma mudança, hein? O Negueba, atacante camisa 11, vai entrar. Já confirmo quem sai. O Santos ainda não apareceu no gramado da Vila. Negueba! Ô, Queçado, o Negueba vai ajudar o Mirassol a chegar pelo menos ao empate nesse segundo tempo? É o que precisa ser feito, né? Negueba chegou a ser titular aí um bom tempo e tal, né? É uma esperança, né? É uma esperança. Ponta, joga como 9 também, não é? 4ª temporada no Mirassol. Passagens aí por Fortaleza, Vitória e Santa Cruz. Eu acho que a única chance é tentar agredir mais o Santos, porque o jogo tá 1-0 pro Santos, o jogo tá perdido, né, Capri? Agora é o tudo ou nada. Perdido por 1-2, que vá pra cima. Quando o Mirassol encarou o Santos foi legal, né? Ele criou bastante chances aí. E vai dar trabalho, certamente, no segundo tempo, porque esse time do Mirassol é bom esse time do Mirassol e vai continuar dando trabalho. Uma estreia aí das mais difíceis para o Santos jogando em casa. Tá voltando o Peixe aí, Migliosi? Ainda não, Capri, mas confirmada a mudança. Vai sair o 17 do Mirassol, Guilherme Pato, vai entrar o 11 Negueba. Agora sim estão chegando os jogadores do Santos. É isso aí, o Santos vai voltando e quase tivemos um golaço aí no primeiro tempo, né? O Yuri Castilho quase faz aquele gol que o Pelé não fez, né, o Queçada? Muita gente, não pode falar isso. Mas o Yuri Castilho quase fez um gol no meio de campo, o Brasão fez uma defesaça, hein? Que coisa maravilhosa. Ih, não pode, falei. Tô suspenso na próxima escala, falei. Mas é fato, né? É o gol que o Pelé não fez. Quase fez na Copa de 70, mas não fez. Vamos fazer o quê, né? Por falar em Pelé, uma curiosidade. Vocês sabem onde que nasceu o Muralha? Muralha? É. Vai falar que ele é de Três Corações. Três Corações. Uma curiosidade. É mesmo? Ele é conterrâneo do rei, então. Grande Muralha. O máximo que ele conseguiu chegar perto do Pelé, né? Jogar contra o Santos hoje e ser conterrâneo do Pelé. Com todo respeito ao Muralha, né? Bom goleiro, bom goleiro. Foi bem hoje. Bom goleiro. Tá voltando o Santos aí com mudança, ô Migliosi? Mesmo time, Capri. Com 55 segundos de antecedência, vai começar o jogo. Captou a mensagem, Capriotti? Captou, né? Vamos lá então, porque aqui é sempre atrasado, né? Mas vamos lá então, agora é com você. Segundo tempo, Santos 1, Mirassol 0, solta a voz e vem Rogério Assis, vem Canhão! Em tempo real, começa o segundo tempo na Vila. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Luan Pérez cabeceia para o Wendel Silva, vai na ponta, no Casamão, coloca no peito, já vira para Negueba, na direita de primeira por dentro, a jogada vem Danielzinho, racha atrás aqui, tira o Escobar, rebate, volta para Guilherme de novo, 2 em cima, opa, Negueba já chegou e botou para fora. Negueba chutou a bola e deu um bicudo no traseirão do Guilherme, né, Migliosi? Que início do Negueba em 2025. Chegou a chutar a bola, chutou outra coisa redonda que é o bumbum do Guilherme. Escobar para trás para Guilherme, Negueba em cima, Escobar tentou, devolução, Guilherme volta, a bola para o goleiro Gabriel Brazão sai da grande área, pé direito, levanta, enfia no meio para o Wendel Silva, sobe de cabeça, toca para o alto zagueiro João Vitor, toca na ponta, rebate a marcação, para pegar o Wendel, na esquerda, Guilherme, 2 a marcá-lo, para Soteldo, passou da bola, volta o zagueiro James toca a bola, Lucas Ramon, na meia direita, essa bola para Negueba, tentou adiantar, a bola bateu no Tomás em conta, o Danielzinho chutou, bateu no árbitro, bateu no pé do Flávio de Souza. O jogo parado, bola ao chão, então vai sair jogando o time do Mirassol. 1 minuto 15 segundos, está apenas começando o segundo. Isso mesmo, hein? 1 minuto 15 segundos, hein? Não se confunda. Começando o segundo tempo na Vila, com Santos vencendo o jogo 1-0. Na hora de fazer a troca do Flubito de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Zagueiro James toca no meio da Danielzinho, que enfia na ponta para Chico Kim. Tomou um tranco, cai nada de falta. Luan Pérez. Falta. Achei que não foi, não. Tá marcando a falta, você tá ouvindo o apito aí na marcação do Flávio de Souza. Som da Bandeirantes na Vila Belmiro, com Marcos Mesquita, na central técnica com Caiane Martins, com Beto Rebeque, com Rafael Palmeira na mesa de som. 2 agora, 2 minutos do segundo tempo. Danielzinho meio campo, vira a bola, Neto Moura tenta o passe, bate a marcação, ela vai desviada pela linha lateral, arremesso, Mirassol para fazer cobrança, com pressa, vem Lucas Ramon, já enfia na ponta muito alta, sobre a cabeça do Manteres, tira, vai na meia, Danielzinho caiu tropeçando sozinho, de cabeça tenta o passe, Neto Moura não pega na ponta da Gueba, Pituca rebate, volta lado direito, de cabeça tira o zagueiro James, toca na ponta, ajeita a mão, Lucas Ramon, dá um balão, Guilherme, enfia Lucas Braga, não chega bem o zagueiro primeiro, na marcação, João Vitor tira para o Mirassol, dá para Danielzinho, dele abertura feita com Lucas Ramon na ponta, Guilherme vai, opa, bateu! Guilherme enfesou e que um bicudão, tomou uma bronca no ato, era para tomar mesmo essa bronca, Miriose. E fica só na bronca mesmo, inclusive o Flávio hoje tá só na bronca, raro cartão amarelo que ele deu pro Neto Moura, falta pro Mirassol cobrar no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Neto Moura perde, Pituca de cabeça, enfia a jogada, Soteldo para Pituca, Endel Silva, calcanhar para Guilherme na esquerda, perdeu a jogada, James, zagueiro tira, dá para Chico Kim, vai voltar Luan Pérez, ganha do Chico Kim, chega primeiro, belo drible, vai todo empolgado, vai embora, passa pelo meio campo, já toca a bola pela ponta, vira para Guilherme, enfiou a jogada pela minha direita, fazendo inversão, vai passando bem aberto Pituca, é para ele a jogada, o capitão Macia com a pé direito, com a canhota vira, dá para Sherman na ponta, levantou para Wendel, livre, cabeceou no canto, fora! Passa da bola o Wendel Silva, cabeceia no chão, mas manda à direita, Miriose. Muito apertado o ângulo, tentou ainda assim colocar a bola ali o Wendel Silva. Centroavante mostrou ali alguma noção no cruzamento na hora de fazer a cabeçada. Soteldo na canhota, roubou para Guilherme para bater, bateu de zero, vai sair em escanteio. Na direita, escanteio o Santos, Miriose. O Santos que aperta, o Mirassol não consegue encaixar a saída de bola. Mais um escanteio, o primeiro da segunda etapa. Ele mesmo, Guilherme, caminha para cobrar. Segurança, conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG. Porque é na carta. Lá vai Guilherme para cobrar o escanteio. Numa velocidade. Tá caminhando. 4 minutos do segundo. Mas tá calor aqui, né? Tá fazendo muito calor aqui. E tá caindo uma garoa interessante agora. Nem isso ameniza a temperatura. Guilherme, escanteio o Santos na direita, na grande área, os zagueiros. Basso, Luan Pérez, Lucas Braga, Guilherme, levantou para Basso, tira o zagueiro, rebote e volta de cabeça, Escobar, tenta a defesa, a prensa, vem Chico Kim na bola, toma um toque nas costas, é falta marcada, a bola para o Mirassol, agora a jogar. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Próximos dos 5 minutos do segundo tempo na Bandeirantes, você se liga nas emoções do Campeonato Paulista, primeira rodada. Santos 1, Mirassol 0, vem Danielzinho para o time do Mirassol. A Yuri Castilho pela meia, Chico Kim dispara pela ponta, abertura feita na direita para Negueba, cortou para canhota na grande área, para Chico Kim, passou, da bola não pegou aqui dentro, Neto Moura, a defesa alivia a bola para fora, vem James de cabeça, Guilherme tocou para fora, bateu na cabeça do James, é lateral ataque do Santos. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar da primeira rodada do Paulistão, Vila, Santos e Mirassol. Santos 1-0 em cima do Mirassol, Nina Gagliotti. Palmeiras tenta a contratação de Claudinho do Zenit. Em 2023, o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros pelo jogador, mas os russos recusaram. O Verdão quer que ele chegue com Andréas Pereira nesta janela de transferências. É falta marcada, o Mirassol vai cobrar 6 agora, segundo tempo, o Santos vencendo em casa 1-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Mirassol na ponta da Danielzinho, limpou o primeiro, pé direito, bateu fraquinho, ela bate no pé do Sherman, que tira a bola, volta com o próprio Danielzinho, bota o cabeção, enfia no meio, marcação de cabeça do Luan Pérez, que tira para Guilherme, tenta o chapéu, marca Negueba, Negueba vai primeiro para tomar do Guilherme, depois levou um tranco por trás, é falta, a arbitragem não pega a falta, dá vantagem e acerta Flávio de Souza, toca o zagueiro James, tira pelo meio, Danielzinho para trás a Rony entrega de volta essa bola para Daniel, que entrega com o zagueiro, volta para João Vitor, 6,5, segundo tempo, Santos ganhando em casa 1-0, começando o Paulo
Paulistão 2025 na Bandeirantes. Disney Plus está com tudo, o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano e campeonato no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Marcado, Rony entrega a bola para o goleiro Muralha, domina na grande área, Marco Endelcino, Muralha lança a bola para a esquerda para o zagueiro João Vitor. Soteldo em cima, João Vitor na ponta, entrega no meio, Quatarusso feito na ponta bela, jogando inteligente, vai chegar na ponta esquerda, Rony dispara, tem liberdade como se fosse um ponta, pelo meio Negueba, Yuri Castilho, partiu na meia-lua, rolou para Yuri, saiu o Brazão e bateu fraco na mão do Brazão. Perdeu o Mirassol, o empate, o de Castilho agora bateu fraco na mão do Brazão, Miliose. E aqui foi problema de comunicação, o Rony não acertou aquela passada, o toque certinho pro Yuri Castilho finalizar, teve que chutar esquisito e ficou fácil pro Brazão fazer mais uma defesa. Vem Mirassol com Rony, 7 minutos e meio, segundo tempo, lança Neto Moura, Danielzinho, entrega de volta a bola para Rony, entrada na grande área, de primeiro passe para Neto Moura, virou para Rony, passou para em cima da bola, devolveu para Neto Moura, na direita, Danielzinho, levantou a primeira trave, Luan Pérez bota essa bola para fora. Escanteio Mirassol, é na direita, às 10h45 da noite, Miliose. E cresce o time no interior na segunda etapa, em busca do empate, com mais um escanteio. Quem vai para a cobrança parece o Danielzinho, mais uma chance para o Mirassol empatar. 8 minutos do segundo tempo, para a grande área, voltando os zagueiros do Mirassol, James, João Vitor. Yuri Castilho está lá, se enfiou no meio da marcação, botou o bração. Escanteio, Danielzinho para fazer cobrança. Rony se mexe na entrada da grande área. Vem Danielzinho, levanta muito alta para João Vitor. De cabeça no meio, tentou Negueba. A defesa tentou, voltou Chico Kim. Bate prançada! Quase Zeca de cabeça vai fazer o gol. Bate no peixe para a direita para Soteldo. Rony vai para tentar fazer a falta, não conseguiu. Soteldo tomou, bate para cima do João Vitor. Chamou do lado, Soteldo tá na área, vai no fundo, levantou para Guilherme, subiu, cabeceou no canto. Fora! O Santos quase toma o empate no contra-ataque, quase faz 2-0. Miliose! Impressionante a velocidade de Soteldo, deixa para trás a marcação, abaixa a cabeça e corre até a linha de fundo. O cruzamento quase rende mais um gol para o Santos, está 1-0 na Vila. Vai trocar duas agora o Caixinha, camisas 14 e 20. Tassiano vai estrear na equipe do Santos e também Léo Godoy, dois estreantes daqui a pouco no Peixe. 9 minutos do segundo tempo, troca duas, já Caixinha. Ele podia trocar no intervalo, esperou 9 minutos para mexer. Danielzinho no comando dessa bola para Chico Kim, Yuri Castilho, tentou de letra. Luan Pérez ganha para o time do Santos, carrega ela pelo meio do campo. Dá uma olhadinha do ladinho, acha alguém de branco, vira para Rincon para Guilherme de novo. 9,5 segundo tempo, Guilherme recua, começando com o Escobar. Girou, pede Brazão, Escobar vira na esquerda. Escapa do Chico Kim, vai embora, é rápido. Engata uma quinta, pedalou legal, sai do Lucas Ramon. Entortou o Danielzinho também, vai todo empolgado. A galera vai junto com ele, Guilherme de calcanhar. De volta a bola para o Escobar do fundo, levanta a cabeça para cruzar, driblou para o pé direito, tomou um tapão nas costas, perdeu a bola, depois agarrou pela camisa do Chico Kim, e vai tomar cartão por isso, e merece. Fez uma jogadaça e fez uma jumentice na sequência, Milione. Antidesportiva, falta agora do Escobar, deve ter se frustrado, né? Pô, driblei 3, vou perder a bola assim. Aí ele derrubou o jogador do Mirassol e leva o cartão amarelo, primeiro para o Santos na temporada. Daqui a pouco, as mexidas de Caixinha, Tassiano e Léo Godoy. É agora. Vamos para as mexidas. Confirmando, saiu 7, Soteldo, hein? Soteldo vai sair, inclusive pareceu surpreso com a opção do treinador. Vai deixar o campo com alguns aplausos. 14, Léo Godoy vai estrear na Vila Belmiro. Além disso, saiu 5. Lucas Braga, vem o 20. Tassiano também, outro estreante no Peixe. Leandro Quesada, o Caixinha, esperou 10 minutos para mexer. Era para mexer agora ou podia mexer no intervalo? Ou não era para mexer, Quesada? Aí eu tô com você, podia ter mexido no intervalo, mas já que não mexeu no intervalo, podia ter segurado mais um pouquinho, né? O Soteldo vinha bem no jogo, pô. A gente tá vendo um jogo diferente. Mas enfim. O Quesada, o Caixinha abraçou o Soteldo, que ele sacou, ele percebeu que o Soteldo ficou pé da vida e podia dar problema. Ele voltou pro banco para conversar com o Soteldo de novo, ó. O Soteldo é pequenininho e tal, mas olha, é um fio desencapado, é bom não mexer com ele, né? Bom, o Léo Godoy entra, pode jogar um pouco mais avançado aí, não é? E o Tassiano, bom, a gente viu o Tassiano, artilheiro do Bahia em 2024 com 15 gols, não é?
Vamos ver. Jogou já no time B do Santos lá atrás, né? Já conhece um pouquinho dessa história. E vem ele, ó. Daciano toma, vira a jogada para Pituca. Pituca, Léo Godoy ameaçou cruzar, não cruzou. Dá do lado para Pituca na grande área, para Sermão de cabeça, 2 na marcação. Rebate na ponta, Neto Moura tira. Fica para Zeca. Carrinho por baixo, a bola saiu. É falta ou é lateral? É bola para o Mirassol jogar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio do segundo tempo. Abrindo o Paulistão, Vila, Santos 1, Guilherme, 0 Mirassol, Nina Gagliotti. 8 minutos de bola rolando, o Vasco vai empatando com o Bangu 0-0, mais cedo o Flamengo empatou com o Madureira 1-1. Pituca no meio, Wendel Silva na meia-lua, um canhão pro gol, ela bate no James, espirrada, volta na canhota, Escobar corre, evita que a bola saia na lateral do campo, toca do ladinho para Tomás, Enconco, entrega de volta para Diego Pituca, sai da grande área pedindo bola, Tassiano, vem o zagueiro, vem Basso abre a bola para a meia direita, faz a proteção, entregando para Sherman com Léo Godoy, 12 agora, segundo tempo, Vila Santos 1-0. Léo Godoy para Sermão dominou, vai devolve, a bola começa com o João Basso. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano, no Disney Plus, com transmissão da ESPN. João Basso sai da jogada, Danielzinho para cima, ele já driblou, Danielzinho, dá do ladinho, Léo Godoy, de primeira, botou para fora essa bola, tentou devolver na ponta, mas tocou direto na lateral, de graça, a bola para o Mirassol. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Sai do gol com o pé Muralha para Danielzinho, marcado por Pituca, dá na ponta, vira para Neto Moura, que entrega de volta a bola para Danielzinho. 13 agora, segundo tempo, Vila Santos 1-0, ataca o Mirassol atrás do empate. Caminha Danielzinho, pelo meio, Chico Kim dispara, pede Rony por dentro, abre a bola, Lucas Amon deixa passar da direita, para Negueba, olha para a área, levantou ele, Castilho tentou de cabeça, bateu para fora, Luan Pérez, escanteio, era para botar, o Pérez agachou, botou o cabeção, escanteio, Mirassol na direita, Miriose. O segundo para o Mirassol na segunda etapa, agora parece o Negueba quem vai para a cobrança, coloca todo o time dentro da área em busca do empate, o time do interior. 13 minutos e meio do segundo tempo na Vila, escanteio, Mirassol cobra para fazer cobrança, Negueba. Para a área, voltaram os zagueiros, James, João Vitor aqui dentro no apito, você ouve a autorização do Flávio de Souza. Autorizado Negueba na cobrança. Pé direito, levantou o brilho de Castilho de cabeça, o toque para fora do Lucas Amon. Ela vai sair na lateral do outro lado. Lamenta o jogador do Mirassol, quase que vai pro gol, atravessou, foi para fora do outro lado. 14 segundo tempo, lateral, pressão feita na saída, arremesso pro Peixe cobrar. Sermão vai cobrar na bandeira de escanteio, mas está todo mundo de amarelo marcando o Mirassol, todo aqui atrás. Sermão arremessa, sobe de cabeça para rebater João Otávio, tira o zagueiro para Danielzinho, a sobra ajeita muito mal, o Escobar tentou tomar, Daniel primeiro que ele foi na jogada e tomou, recupera e volta a bola, o Zumbi do meio campo entrega a bola e volta para Alex Muralha, marcando por Tassiano, ajeita essa bola, Alex Muralha fora da grande área, de primeira entrega ele volta a bola para Danielzinho, dele do ladinho para Rony, escapa na primeira marcação, devolve na meia direita, na aproximação com o Neto Moura devolve a bola para Danielzinho de novo, dá para Neto Moura que abre a bola para a direita, com o zagueiro Dives que ajeita e joga. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas. No meio tá sendo lançado, tá na área, ajeitou, bateu longe. Foi fominha. Era para tentar driblar ou tentar passar. Guilherme e o Léo Godoy fechavam livres. Foi fominho o Tassiano, Miriose. E por isso pede desculpas, porque levou para a perna esquerda, arriscou a finalização, acabou mandando muito mal. O Tassiano fazendo a sua estreia. E tem estreia também no Mirassol, hein? Agora sai o 37, Zeca, na equipe do Mirassol. E vem 6, Reinaldo, ex-São Paulo, ex-Grêmio, entrando na equipe do Mirassol. Então, Reinaldo, camisa 6, o King Naldo do São Paulo, estreando no Mirassol. Também está saindo 10, o Chico Kim. Tá chegando o Cleison também para estrear. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Cleison em campo pelo Mirassol. Leandro Quesada, o Barroca troca duas. Vai para cima, Cleison no campo, atacante. 1-0 Santos, Leandro Quesada. Seria interessante ver o Chico Kim pifando pro Cleison, né? Mas o Cleison é muito mais atacante. E Yuri Castilho ganhou. A Neuza Bach deu toque de braço, ele seguiu. O Brazão defendeu, voltou, Negueba isolou. A Neuza Bach foi, para variar, eficiente. Não à toa é a melhor assistente do mundo. Ajeitou com o braço, Yuri Castilho deu para ver de longe, né, Miriose? Olhos de lince agora da Neuza Bach, que instantaneamente ergue a bandeira e tinha razão, porque na dividida ali sobrou no braço. Agora foi bem demais a Neuza Bach para impedir o ataque do Mirassol.
Leandro Quesada comenta as mexidas feitas no Mirassol, Quesada. Então é isso, o Cleison vai deixar o time mais ofensivo e o Reinaldo é um cara que vai apoiar certamente mais do que o Zeca apoiou durante o primeiro tempo e esses minutos da segunda etapa. O Caixinha ia mexer, mas não vai mais, mudou de ideia. Ele tinha chamado aqui uma troca, mas não, agora vai. Agora vai trocar pelo jeito, né? É isso, vai entrar o Souza, moleque da base. Tem 18 anos, camisa 18. Escobar, né? Lateral esquerdo na vaga do Escobar, camisa 3. O Caixinha, o Quesada do Caixinha já mexeu a sua peça aqui, é jogo de xadrez. Trocou, ele já vai fortalecer esse lado aqui. O Escobar tá pendurado, com o Cleison em cima, fica vulnerável, né? Isso, boa. Mais um. Boa leitura aí, boa leitura. Tá certinho. Canhão confirmando, também vai sair o 2, o Baço, para a entrada do Zé Ivaldo, camisa 15, mais um estreante na noite aqui na Vila Belmiro. 1-0 a essa altura é goleada, né, Leandro Quesada? Então o Caixinha vai tratar, é claro que ele quer fazer mais gols, mas o importante é não tomar, né? Aí a estratégia como você falou, né? O que tá perdendo coloca mais gente para tentar atacar, quem tá ganhando tenta se segurar de alguma maneira, né? Souza, jovem na vaga do Escobar, amarelado como você lembrou, e o Zé Ivaldo, um jogador experiente aí na vaga do Baço. Na saída, o mini craque pegou e jogou o colete e ficou super bravo. Mas que menino mimado, né? Esse... Já pensou se ele fosse craque, hein? Se ele tivesse certeza de que realmente é craque? Imagina ele se acha, tivesse né? 2 metros, ele batia em todo mundo. Acho que é por isso que o Renato levou ele pra lá, pra tentar, né? Conserta. Mas o Renato foi embora também, então ele voltou também, né? No Grêmio. Vai jogar Zé Ivaldo, enfiou no meio, bola muito alta, James passa, Muralha no gol pra pegar. 18, segundo temporada, foi lá pra pegar. O Wendel Silva se abaixou pra defender. Hit de verdade, é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Mirassol aperta, Danielzinho pela direita, tá caindo o Rincon, hein? Bate no meio, pra Cleison, domina na primeira bola, arrumou na área, rolou pra Rony, bateu pra fora! Rony teve tempo de dominar e perdeu. E tá caído aqui no meio campo, tentando se levantar. O camisa 10 do Santos, mas tá complicada a vida do Tomás Rincon. Tá se levantando meio capenga, né, Miliose? Já veterano, aos 37 anos, Tomás Rincon agora tá sentindo aquela coisa, começo de temporada, vai levantando aos trancos e barrancos e tá de pé o venezuelano, camisa 10 do Peixe hoje. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress.com. Ainda Silva brigou pela bola, vem taciando, o zagueiro James tira, toca na meia esquerda para Cleison, puxou a bola pro lado errado, vai tentar driblar, ganhou, taciando em cima, ele encarou de novo, ganhou a bola e saiu com ela pela linha lateral. Esse é um dos problemas da Vila Belmiro, o campo é estreito, esse é um problema. O Cleison dominou e o campo acabou assim, do nada virou uma quadra de futsal. 19,5 segundo tempo, quando terminar vem apito final com Ricardo Capriotti. Santos 1-0 em cima do Mirassol na Vila Belmiro. Lateral cobrado, levanta Xermão, a bola tá sendo bem com o braço, ajeitou com o bração. Marcou Flávio de Souza, falta marcada para o time do Mirassol. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Próximos dos 20, para fazer a cobrança o Reinaldo. Reinaldo deu um chute no vazio ali, perto do Léo Godoy. Reinaldo, é o famoso Reinaldo, aquele brincalhão. Cobrou a falta, Reinaldo, dá para João Vitor, que entrega a James, que dá de volta a bola para João Vitor, espera pela ponta, Cleison pedindo. João Vitor volta para Cleison, Xermão em cima. 20, segundo tempo, o Santos vencendo em casa 1-0 para Danielzinho. Bola pela minha direita, Rony, na direita, Negueba, dispara Lucas Ramon, Negueba, a Lucas Ramon no fundo para cruzar pro gol, levantou, ela sai na segunda trave, não saiu. Neuzabac vai dar a saída, a bola passou aqui por cima. Rafael Palmeira, mesa de som na central técnica com Beto Rebeck, com Caiane Martins marcando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Primeira rodada do Paulistão na Vila. Santos 1, Guilherme fez no primeiro tempo, Mirassol 0, Nina Gagliotti. No mesmo torneio amistoso e preparatório de Flamengo e São Paulo, o Atlético Mineiro fecha treino e faz mistério antes do clássico contra o Cruzeiro nos Estados Unidos. O clube tem 2 dias de preparação antes do primeiro teste da temporada.
Eu e você ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, com a maior rede de rádios do Brasil. Um abração, Alex Delina, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Lô Mendes, na minha Votuporanga. Grande abraço em Americana. O Beto Matos está ligado. Bola na meia direita, vai virar Rony. Abertura feita para ele, ajeitou na coxa, sai do Guilherme. Na direita, abertão, Lucas Ramon, que pediu, já recebeu. O Marcelo Peixe ataca o Mirassol tem um time muito bom. Lucas Ramon no fundo, levantou o Castilho, dominou, sai da marcação, bateu para empatar. Brazão de novo. Brazão outra vez. O Yuri Castilho está ganhando toda esta defesa. Só não ganha do Gabriel Brazão, Miliose. E o Yuri Castilho vai ter pesadelos com o Gabriel Brazão hoje. Incrível. Pelo menos a terceira, a quarta interceptação para cima do atacante do Mirassol. Mais uma chance que ele ganha da zaga. E o goleiro do Santos salva mais uma vez. Tem novo escanteio, Leão. Vai trocar já mais uma o Caixinha. Reinaldo bate o escanteio. Pé esquerdo, ponta direita. 22 segundo tempo, 1-0. Santos ganhando o jogo em casa. Reinaldo na bola. Bate mal de canela e o Indecibo colocou para escanteio outra vez. Vai trocar já. Deu para ver quem é o que vai entrar, Miliose? O Santos? Estou tentando ver aqui o número da camisa, não consigo. Difícil identificar, Canhão. Ainda não tirou o colete, mas daqui a pouco a última mexida de Caixinha. 17? É isso? 17, é o João Schmidt. Vai voltar. O Schmidt foi titular no ano passado. Vai entrar o camisa 17 do Santos. Reinaldo para bater o escanteio pro Mirassol. Autorizado a primeira trave de cabeça. O William Silva toca para fora, mais outro escanteio. Já vai fortalecer o meio campo o Caixinha. Já ouça o Leandro Quesada. Enquanto isso, sequência de escanteios pro Mirassol. 23 minutos, segundo tempo. 11 da noite em ponto, quinto sinal marca. Reinaldo, dois braços pro alto. Não sei o que ele quis dizer com isso. Deve ser calor, bateu, ela bate no peito do Wendel Silva, a terceira que ele bate no mesmo lugar, para trás o toque vem Tassiano, botou para fora, cabeça com cabeça o Wendel Silva e Negueba, no chão, departamento médico em campo dos dois times agora, Miliose. E o Reinaldo que estava mais perto ali já avisou, corre, que o negócio é sério. O departamento médico do Mirassol já entra em ação. Negueba parece ter levado a pior desse choque de cabeça. É claro que protocolo de concussão, é importante demais ficar atento nisso no futebol. Jogo parado nesse momento, quem vai sair daqui a pouco é o Rincon para a entrada no limite com a 17. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 23,5 segundo tempo, só 1-0 pro Peixe. Vem João Schmidt, vai embora Tomás Rincon, Quesada. Tô com a sensação que a saída do Soteldo deu uma diminuída aí, né? Deu uma freada no ímpeto do Santos, né, Rogério? Eu não sei, eu fiquei com essa sensibilidade, assim, sabe? Eu acho que não. E aí era o Caixinha tá tentando consertar a besteira que fez, é isso? Você na hora matou, né? Você até viu na saída e falou, opa, o Caixinha não gostou. Não era pra ter tirado o Soteldo, pô. Não era. Podia ter acrescentado alguma coisa pro Soteldo, ok, né? A gente poderia ter visto o Soteldo com o Tassiano, por exemplo. Só se colocasse o Neymar, né? O Neymar. Aí tudo bem, acho que ninguém ia reclamar, né? Neymar. Pois é, nem o Soteldo, né? Nem o Soteldo, Pelé, Pepe, né? Acho que não, né? Mas enfim, acho que foi. Tudo bem, a gente tem que entender também o Caixinha, início de temporada. Pô, valeu, né? Sai um pouquinho aqui. Mas o jogo não tá ganho ainda, né? Não tá 2-3-0 pro Santos. Então, acho que falta essa leitura pro Caixinha. E vem aí o escanteio, Reinaldo para fazer a cobrança. Autorizado, levantou na primeira trave de cabeça para fora esse toque do Léo Godoy. O Wendel Silva e o Danielzinho vão voltar, os cabeçudos aqui. Já vem João Schmidt, é o quinto escanteio seguido por Mirassol, hein? Reinaldo para bater, o Reinaldo bate todas no mesmo lugar e os caras tiram todas. Escanteio, Cleison pé direito, Reinaldo saiu da bola. Cleison falou, sai daqui, Reinaldo. Levantou pro gol, o toque para fora, contra a defesa, tentou desviada. Teve desvio, não teve não. Bola para fora com o zagueirão chegando o James. Que perigo, o Brazão assistiu. Vamos para a mexida agora? Vai confirmar? É o Tomás Rincon mesmo? É isso, Miliose? É isso, sai o venezuelano, camisa 10 do Santos. A gente lembra que a camisa 10 vai ser revezada durante o Campeonato Paulista. E sai aplaudido Tomás Rincon para a entrada de João Schmidt com a 17, a última mexida de Caixinha. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 25 minutos e meio do segundo tempo, Manuel Zaidan, Caboclinho, Uberaba, Manuel Zaidan. Tá 1-0, Leandro Quesada, 1-0, não tá garantido, o Mirassol tem um bom time, Quesada. Tem que ficar esperto, porque vencer em casa é tudo que o Santos precisa. E aí tem que ficar ligado nesses minutos finais. Achei boa a entrada do João Schmidt. Deu uma cansada o Rincon, né? Nesse segundo tempo.
Luan Pérez dá um tapa no Yuri Castilho, comete a falta e toma cartão. Eu não sei não se não é para revisão de vídeo do Wilbert Estevam da Silva. Aqui da cabine teve o tapa, é só avaliar. Com ou sem intensidade, amarelo já está garantido para o Luan Pérez, né, Miliose? Muito claro, a arbitragem tinha visão no lance, muito próxima também, né, Canhão? Então rapidamente já marcou, amarelo para o Luan Pérez e a falta é perigosa para o Mirassol pelo lado direito de ataque, o Leão em busca do empate. 26 minutos e meio do segundo tempo. É no bico da grande área praticamente, Reinaldo foi lá, o Flávio de Souza passou o Chantilly, posicionou a bola, vai passar ali o Chantilly no pé do Guilherme para fazer a barreira. Não, nem passou, economizou Chantilly ali. Reinaldo. Danielzinho para a grande área, os zagueiros, James, João Vitor, o Marcelo Peixe. Volta para o Mirassol, 27 minutos do segundo tempo. Reinaldo na bola, direto, Brazão! Ela vai com efeito, Brazão encaixa, Miliose. O Reinaldo que já marcou alguns gols de falta na carreira, agora tenta de novo arriscar e o Brazão vai bem no lance. Público e renda na Vila, 10.379 presentes para uma renda de R$ 469.972,50. Danielzinho já driblou o Tassiano, toca atrás a Rony. Brazão caiu. Caiu o Brazão. Para o jogo, Flávio de Souza. Leandro Quesada, 27 minutos e meio. Tem muito jogo ainda e nada definido. Santos 1-0. Leandro Quesada. Mudou a postura o Santos tem que voltar a fazer o que ele fez no início do jogo, pressionando o time adversário lá no campo de defesa do Mirassol. Ele tá dando campo, tá dando espaço para o Mirassol tentar esse empate que nessa altura do jogo seria um empate heróico para a equipe do Mirassol, do time do interior de São Paulo, comandado pelo Barroca. Então, ou o Santos muda a postura ou vai pagar para ver nesses minutos finais, não é? Para evitar aquele que seria um duro golpe, né? Empatar na Vila logo na estreia do Campeonato Paulista. E a coisa com o Brazão parece ser séria, Miliose. É difícil de entender, Canhão, porque ele fez aquela defesa na falta cobrada pelo Reinaldo, depois a bola seguiu e o Brazão caiu, né? Ele leva as mãos ali, me parece que na perna. É muscular, né? É, um problema muscular, começo de temporada é muito comum. O Brazão tá sentindo, ele que ganhou a posição depois de uma lesão do João Paulo, que hoje tá no banco, hein? Então, preocupação pro torcedor santista, Brazão sentindo dores na perna. Quesada, e pelo jogo de hoje, se a torcida tinha alguma dúvida, volta João Paulo, Brazão volta pro banco. Pelo jogo de hoje, o João Paulo vai seguir no banco, né, Leandro Quesada? Vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho. Inclusive tá vendo o jogo na Vila, né? Hoje tá o Diógenes, né, Miliose, no banco, né? Os dois, né? Os dois. O João Paulo também tá no banco. O João Paulo tá escalado no banco. O Diógenes não tá escalado no banco. O João Paulo sentado no banco de reservas. Não, mas eu tô com o Rogério. Eu acho que é isso daí mesmo. Ele é o titular, o Brazão. O Brazão é o titular. O João agora vai ter que correr, né? Vai ter que treinar muito para conseguir um novo espaço. Se o teste era hoje, o Brazão tá passando, né? Não, o que o Brazão jogou hoje, para mim, ele, o Yuri e o goleiro do Muralha do Mirassol são os melhores em campo. Muralha também fez uma partidaça até aqui. João Vitor na canhota, Mirassol, Reinaldo pela ponta, para trás esse passe, toca Cleison recua, dá para João Vitor, 29:30, segundo tempo, quando acabar o jogo na Vila Belmiro, vem apito final, do comando do Ricardo Capriotti, toca João Vitor, entrega a bola para canhota, na aproximação, fechando a jogada pela meia direita com Danielzinho, dá uma olhadinha, procura alguém de amarelo, acha na ponta Cleison, devolve a bola, Danielzinho para trás, na fogueira para João Vitor, ele sai do Wesley, toca na ponta, vem o Wendel Silva em cima, tenta James, zagueiro toma, já recupera, bate na meia direita, o Mirassol tenta empatar no jogo, tempo tem, vem o toque dos 30. Negueba na direita, marcado para cima dele, volta João Schmidt, Negueba toca recuando a bola, vira Neto Moura devolve a bola para a direita, para Negueba de novo, de primeira, toca de volta a bola para Neto Moura, para Yuri Castilho pela direita, domina o atacante do Mirassol, por baixo o Luan Pérez tira, dá para Guilherme, dispara pela ponta, marcado, dá para o Wendel nas costas dele, a bola passa pelo centroavante do Santos, que é para João Otávio, que entrega para o Nezinho, que volta a bola para a Muralha, que com o pé domina e joga na entrada da sua grande área. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. E a chuva também não para não. 30 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Paulistão abrindo a temporada. Santos 1, Guilherme fez no primeiro tempo. 0 para o Mirassol. Nina Gagliotti.
No amistoso que estava acontecendo no Beira-Rio entre Internacional e a seleção do México, acabou agora há pouco. O México venceu por 2-0 e vale destacar, o Beira-Rio estava bem cheio. Em Votuporanga, o palmeirense Marcelino Poli, tá ligado? Palmeirense fanático, Marcelino, tá lá ligado na maior rede de rádios do Brasil. Pra atacar o time do Mirassol, Santos vencendo o jogo, Marcelo aqui na Vila. Pra Negueba, na velocidade, toma, dá no fundo. Pra Lucas Ramon, pra cruzar, levanta muito alta, a bola vai fechar, Reinaldo, passa, Sherman. Reinaldo cai, faz menção de ter sido atingido. Daqui não deu pra ver, é lance pra arbitragem de vídeo, continua caindo o Reinaldo. O Wendel Silva com o peixe ganha, depois é tocado por baixo, falta do João Otávio. Esse lance é pra arbitragem de vídeo. Aqui da cabine não vi o Sherman pegar o Reinaldo. E se pegou, foi sem querer, porque ele tava olhando para outro lado, mas sem querer também é falta. E se foi falta, é pênalti pro Mirassol. A torcida tá meio muda, meio quietinha, calada. Milhões, isso é sinal de que... Sinal de apreensão, né, Canhão? Porque o Reinaldo estava de passagem, a bola era alçada lá do lado esquerdo da grande área. O Sherman, o Reinaldo veio de encontro a ela. O Reinaldo leva a pior. Também não consegui ver se houve mesmo um toque, né, a passagem do Sherman. Mas o Reinaldo está caído com dores na perna direita. O Reinaldo é malandro, né? Não dá para também achar que porque o Reinaldo está caído que realmente foi atingido. Mas preocupação e claro que a arbitragem de vídeo está de olho. O Rogério... a gente vai ter que observar, né, Quesada, se há realmente o chute do Sherman no pé do Reinaldo, né? Eu vi o contato, eu tô com a imagem, tá? Eu vi o contato, eu só vi uma imagem só, não vi um segundo, né? Uma terceira imagem do lance. Mas há o toque, mas não é suficiente para esse teatro. Acho que foi um teatro que o Reinaldo fez, tá? Acho que foi, não foi para essa queda. Então eu sinceramente não marcaria nada. Eu não marcaria nada. O Danielzinho tá tomando cartão, o capitão, porque foi lá reclamar o pênalti. Milhões. E a arbitragem já vai mandando seguir, né, Canhão? O Reinaldo já volta, cartão amarelo pro Danielzinho, camisa 5 da equipe do Mirassol. E bola pro Santos no campo de defesa. Quesada, mais algum ângulo, mais alguma imagem, ou você fica com aquela e você também não daria pênalti? Não daria não, acho que tá certo, tá certo. Depois pode aparecer 3 dias depois uma nova imagem, você sabe como é que é. Aí não adianta, né? Aí não dá, a gente muda. Uma do drone, do satélite, aí não adianta mais. Exato. 33,5, o jogo já acabou aí, né? Lateral ataque do Santos para cobrar Souza na esquerda. Já remessa para Schmidt, enfia pela ponta, Lucas Ramon tira, vai passar no meio, Rony, não domina, Yuri Castilho pega a sobra, agarrado pelo pescoço, pelo Pituca. Puxado, quase que arrancou a cabeça do Yuri Castilho, tá todo mundo com raiva do Yuri. Ô, Milhose. Como apanhou o Yuri Castilho, né? Agora o Diego Pituca agarra o atacante da equipe do Mirassol e leva mais um cartão amarelo. Acho que ele ficou com preguiça de correr, né? Falou, vou matar esse contra-ataque agora. Derrubou o atacante do Mirassol. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 34 no segundo tempo, o zagueiro James na direita, abre a jogada pela ponta, passa Lucas Ramon para chegar com o Negueba. Schmidt marca, Negueba daquela enroscadinha. Ameaçou bater na frente, não bateu, vai recuar. Toca Lucas Ramon de primeira, tenta o passe, Neto Moura, vira para Danielzinho na direita. Abertura feita para Rony, do ladinho para Negueba. Olhou para o meio, Cleison pediu, se desmarca o Castilho também. Prefere passe atrás, Neto Moura, toca no meu campo, vira com o zagueiro João Otávio. Dá na meia direita para Negueba. Na canhota, Cleison, Reinaldo fecha. Dominou Negueba, clareou na meia, chutou, bate, Tassiano, sobra a volta para Rony. Rony toca na direita, quase 35, Mirassol, pressiona o peito, continua tentando marcar o segundo. Guilherme na bola, tomou o bração, Lucas Ramon chegou para ganhar, recua, dá para o zagueiro James, dribla o Wendel Silva, toca pelo meio campo, já abertão, Neto Moura, em instantes o toque dos 35, Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Cleison na canhota da área, limpou para fazer, sentou, bateu, travou, Pituca, nada de falta ali, Léo Godoy, depois a marcação em cima, seguiu, disputou, Negueba, roubou, Cleison ajeitou, bateu pro gol, toca a bola na marcação, rebote e volta fora da grande área, depois a falta, a bola bateu na perna do Zé Ivaldo, o Mirassol chegou livre, tem mais um cartão dessa vez pro Reinaldo, que continua reclamando o pênalti, agora reclama dizendo que não fez a falta e cartão para ele, Milhose. Perdeu a linha agora o Reinaldo, camisa 6 saiu reclamando, dando socos no ar, porque ele entra na frente do jogador do Santos, quando ele vai dividir, depois ele se chega e fica pedindo pênalti, de novo em cima da arbitragem, quando o Reinaldo agora é homenageado pelo torcedor do Santos. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para.
36 aqui, segundo tempo. Placar da primeira rodada no Paulistão na Vila. Santos 1, Mirassol 0, Nina Gagliotti. Pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina de vôlei, Minas e Fluminense vão empatando 2-2 e a decisão vai para o tie-break. Eu e você nas imagens do Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grande abraço a você que está com a gente. Em Mirassol, Cleison lançado na canhota, posição legal, encara Léo Godoy. Cleison na área, limpou, bateu pro gol no cobertura. Fora! O Brasão olhou e... ela passa, deu pra ver a sombra da bola no ângulo esquerdo, que perigo! A torcida ficou muda, caladinha, só esperando. Miliose. Essa não dava pra buscar não, hein? O Cleison foi bem, tentou buscar o ângulo, mas acabou tirando um pouquinho demais. E agora mais uma troca no Mirassol. Sai o Lucas Ramon, lateral direito 19, entra o Daniel Borges. Mais uma contratação do Mirassol pra temporada. Vai mexendo outra vez o Barroca, técnico do Mirassol. Leandro Quesada, 37, nada definido. Santos 1-0, Quesada. Lucas Ramon teve um momento ruim no primeiro tempo, né? A jogada foi em cima dele, nas costas dele, né? Agora entra um cara mais experiente aí para tentar acertar essa marcação nos últimos minutos, que é o Daniel Borges. Jotávio na bola, escoltou a bola para Muralha pegar tranquilo dentro da sua grande área. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Em Brasília, 11h15 da noite. Vem aí Ricardo Capriotti, apito final, assim que parar a bola aqui na Vila Belmiro. Recuo feito, Zé Ivaldo devolve a bola, dá com Brasão na grande área. Marca de Castilho para cima, ele dá um bicudo, enfia na ponta para Reinaldo. Sobe de cabeça, dá na ponta, cabeceia para trás, Pituca. Voltou de impedimento o Rony. A Neuza não viu. Na ponta agora ela deu. Demorou um pouquinho. Como ele foi para participar da jogada, impedimento do Rony, está na frente, a bola para o time do Santos jogar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 38, segundo tempo, 1-0 Peixe. Vem para fazer aqui a cobrança o Zé Ivaldo. Numa velocidade, já segurando esse 1-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Schmidt vai driblando pelo meio do campo, escapa da marcação com o Neto Moura, abre a jogada para Zé Ivaldo pela minha direita, devolve a bola para o comandante Neto Moura, vai no carrinho, toca, mas ela fica para o Peixe, tá voltando de impedimento o Guilherme. Ele estava sozinho lá tirando um cochilo. Atento o assistente, o Gustavo de Oliveira marcou impedimento no atacante do Santos. 39 segundo tempo na Vila, Santos ganhando 1-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O Wendel pelo meio foi travado por baixo, é falta nele, tomou porrada o Wendel Silva. E a driblando tocado por trás, é falta. Ó o Peixe chegando para dar um desafogo. A torcida está um pouco assustada, Miliose. Agora o Mirassol deu um calor, né, Canhão? E o Santos tenta responder com o Wendel Silva segurando a bola no ataque. Ele dá um corte para a esquerda, sofre a falta do Neto Moura na entrada da grande área, à altura da intermediária. Tem a chance o Santos na bola parada. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Para cobrar falta o Guilherme, quase 40 minutos do segundo tempo. Foi lá o seu Flávio de Souza, posicionou a barreira, passou ali o Chantilly. Muralha encostado na trave direita, sobe o muro. São 3 jogadores na barreira. Vai encostar o Negueba também. Guilherme perto da bola, é da meia esquerda. Vem o toque dos 40 do segundo tempo na Vila Belmiro. Guilherme, 3, 4 passos para trás. Muralha ajeitou o muro e já volta para o meio do gol. A arbitragem autoriza a cobrança de falta. Guilherme, tá só 1-0 Santos na Vila. Autorizado, bateu no ângulo. Gol! Gol! Cobrando falta com extrema categoria. Ela vai no ângulo direito. Muralha salta, não chega a tempo.
40 minutos do segundo tempo, mais um de Guilherme, o segundo dele, o segundo do Santos. Ufa, respira aliviado o torcedor do Peixe. O Mirassol ataca, tenta o empate. Guilherme marca mais um no segundo dele do jogo. Santos 2, Mirassol 0, Muralha. Não tem jeito, tá feito. Peixe 2-0, Miliose. O nome do jogo, Guilherme, coroado com um golaço na Vila Belmiro. Falta muito bem cobrada no ângulo. Pode pular, Muralha, não vai chegar. Ela morre no fundo da rede. Uma falta espetacular cobrada por Guilherme, que já marca o segundo dele no jogo. 2-0 Peixe, 2-0 Guilherme contra o Mirassol, Canhão. Leandro Quesada, era tudo que o torcedor queria, porque 1-0 tava dando aquele nó na goela, aquele nó na garganta. Que golaço, que cobrança maravilhosa, Quesada. Magistral a cobrança. Guilherme é realmente um jogador excepcional, elogiado por você, pelo Miliose, por mim, pelo Capriotti, né? Assim, eu acho que o goleiro podia ter feito uma coisa melhor, né? Criticar o Muralha com essa partidaça que ele fez, eu sei que é difícil, mas especificamente nesse lance, não conseguiu nem tocar na bola, né? Enfim, acontece. Vou ver mais o mérito do batedor, tá? Vou dar uma aliviada aí pro Muralha. Golaço, Guilherme, o melhor em campo. Vitória consumada na Vila Belmiro, na Vila Famosa, na estreia do Caixinha. 42,5, Mirassol tem uma falta para cobrar na esquerda, Cleison. 2-0 Santos, agora a torcida tá mais aliviada. 42,30, vem a cobrança de falta. Cleison direto no gol de cabeça. O Wendel Silva tira a bola, quer entrar da Guilherme de cabeça, tira. Vai pegar o Wendel Silva. Dispara Léo Godoy também. Dá para o Wendel. Porrada, levou Léo Godoy. Vantagem para o Wendel Silva. Tá sendo passa na caneta, ele preferiu brecar, parar, dominar e vai recuar. Devolve a bola para Sermão, que do meu campo volta a bola com o Brazão. 43 segundo tempo, Santos ganhando em casa, placar de 2-0. Valtec protege, impermeabiliza, colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guilherme atrás do passe de cabeça, Negueba tira, toca do ladinho para Danielzinho, que domina sozinho, vira e vai jogar. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade econômica em todos os produtos. Pituca na bola, essa jogada para Guilherme, a bola vai pela linha lateral. O Pedro Caixinha está ganhando o jogo por 2-0. Ele vai ter um treco aqui, ele vai ter um piripaque na beira dele. Ele tá ganhando o jogo e ele tá faltando da cambalhota, tá pé da vida com alguém ou com alguma coisa no time dele que tá ganhando por 2-0, Bruno Miliose. Se acalma, Pedro Caixinha, não sei porque ele tá tão irritado. Olha o coraçãozinho, meu filho, calma. Impressionante, agitado o Pedro Caixinha, mas essa eletricidade entrou no campo, o Santos tá funcionando, vencendo por 2-0. Quesada, é pra toda essa pilha do Caixinha? 2-0, Quesada. Às vezes é o marketing também, né? Que aí amanhã a gente vai contar a história, tá vendo? Estreia, 2-0, Vila Belmiro. É aquela do goleiro que faz a defesa e fica no chão pro replay, né? É aquela? Exato. A câmera vai mostrar, né? Exato. Entendi. Marketing pessoal. Boa. Mas foi bem, gostei dele, viu? Ele prometeu um time ofensivo e o Santos foi ofensivo na maior parte do tempo. Legal. Tirar o Soteldo, né? Aí ele foi mal, né? Tudo bem que ele vai explicar, início de temporada, tal, vou poupar o Soteldo já pensando nos próximos jogos. É um pensamento, tá? A gente não concorda com ele, mas é um pensamento. Pode ser uma defesa, né? Ao tirar o Soteldo. E o placar ajuda também, né? Falta marcada pro time do Mirassol. Cleison foi pra bola, acabou tomando uma raquetada aqui, Miliose. E ganha mais uma oportunidade na bola parada para quem sabe diminuir esse prejuízo nos instantes finais. O Mirassol vai cobrar essa falta, se posiciona por ali, Danielzinho para cobrança. Rapaz, tem um cheirinho de churrasco bom aqui na cabine. Ó, que fome, viu? 45, vem o toque já. Mais 6. Vamos a 51, Danielzinho na falta, levantou pra junta, tira de soco o Brazão. Rebote voltou fora da grande área, Cleison, Negueba, Cleison ajeitou, bateu, travado, a bola bateu no Schmidt. Vamos a 51, 45 agora, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. 45, 2-0, Peixe, lateral Mirassol para fazer cobrança, Reinaldo na canhota.
põe na grande área, a bola para João, também de cabeça, tirou, Luan Pérez tira, a bola voltou na ponta para Xamon, deu a postura pro errado, colocou na sua grande área, de cabeça rebate Pituca, a bola voltou fora dela, na canhota, Danielzinho vira para Cleison, é rápido, balançou pro lado, pro outro, vira a jogada para meia direita, puxa a marcação na lateral do campo, Daniel Borges, já toca, dá Negueba, olha para cruzar, levantou pro gol de cabeça, Yuri Castilho, pega Brazão! Não é agora que vai entrar uma dúvida, o Castilho em cima do Brazão também, né, Beriose? Se não entrou aquelas todas, se não entraram aquelas todas, não é essa, né, Beriose? Eu pararia de tentar no lugar de Yuri Castilho, porque já tá ficando chato, né? Muitas defesas do Brazão. O que você recomenda? Vai embora pra Mirassol primeiro? Tô brincando, Pede tá? pra sair. Deu a cabeçada agora ali, um pouco mais difícil dessa vez e ficou fácil pro Brazão defender. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Diego Pituca no meio, nossa, coitada da bola, gritou socorro. Chutaram tudo, canela, cabeça, pé, barriga e a bola inclusive. Que coisa horrível, parecia futebol americano, meu Deus, que horrível isso, a briga pela bola, coitadinha. E nem oval, mas ficou oval. E tem muitos culpados nesse crime aí, pelo menos uns 6 jogadores desse bololô que foi criado no meio de campo. Quem leva pior é o Léo Godoy, que já vai se levantando e bola pro Santos cobrar no campo de defesa. Leandro Quesada, esse momento que a gente viu aqui agora é, sem dúvida alguma, para se esquecer. Coitada da bola, chutaram tudo. 47, Quesada, tá definido, vamos a 51 com 2-0. Torcedor pode ir embora para casa comemorar essa vitória importante na primeira rodada do campeonato, Quesada? Rogério, a gente já viu coisas acontecerem em 1, 2 minutos, né, para terminar. Mas assim, o jogo tá na mão, só se o Santos fizer uma grande bobagem. Mas já pode comemorar, pode ir embora. Não vai embora não, fica aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, ouvindo o Rogério, depois pode ir embora. Guilherme agora fez uma graça, que ele dominou a bola daquele jeito que o Neymar domina, né? Ele dá o salto e coloca o pé de apoio atrás para pegar com o calcanhar. Dominou, tudo bem, só que estava na banheira. Eu achei uma gracinha desnecessária, porque ele não faz isso, não é recurso dele. Quesada tem essa questão, Quesada, às vezes, tudo bem que isso é de opinião, é interpretativo, mas não é preciso fazer isso com 2-0, o time ganhando, né? Ele nunca fez isso, cara. É bom evitar, acho que a seriedade tem que tomar conta de alguns momentos da partida, né? Principalmente nessa em que o time tá vencendo por 2-0. Né? Depois provoca uma briga, né? Lógico, é totalmente desnecessário, né? Enfim. Lateral Mirassol, ataca Daniel Borges, recua, 48 agora, bate para trás, começa com James também, Neto Moura, dá para Negueba, de volta a bola para direita para Danielzinho, 48, 3 para acabar, Santos 2-0, inversão feita, a bola para canhota de cabeça, tira Léo Godoy. Xamon vai chegar para pegar, não pega não, vai voltar na frente dele para marcar, tomando a frente, tenta Cleison toca, Neto Moura, abre no meu campo, tá com o zagueiro João Otávio do outro lado, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 48-30, vai atacar o Mirassol com o Rony, Pascotinho no meu campo, vai chegar Chibit para tentar pegar, Rony insistiu, deu uma trupicada, fica com a bola, vai na beirada do campo, olhou para aquele para cruzar, mas não olhou, mas não cruzou, toca do ladinho para Reinaldo, na meia de frente pro gol, abre a jogada do lado esquerdo, abertão para Cleison, marca Léo Godoy, Cleison domina, entrou na área, Xamon na cobertura, Cleison pedalou, foi tocado no pé, apoio, é falta, é pênalti do Xamon, que chutou o pé de apoio do Cleison, pênalti, Mirassol, Beriose. E o Xamon bem que tentou, viu, o jogo inteiro em cima, na marcação, teve dúvida de pênalti em cima dele, agora ele acerta o Cleison, que é liso, rabisqueiro, isso ele sempre foi pra cima na marcação, o Xamon foi moleque, pênalti pro Mirassol. Xamon leva a mão à cabeça, ele deu uma olhadinha pro capitão do time, Diogo Pituca, como quem diz assim, fiz besteira, né? E como fez? Quando o Cleison dá a pedalada e entra na grandeira, vem a cobertura do Léo Godoy para ajudar, ele simplesmente deixa o pé e chuta o pé de apoio do Cleison. Não há o que discutir. Não há o que discutir nesse bicudo do Xamon no pé do Cleison, em pênalti marcado pro Mirassol, Quesada. Podia ter evitado, né? Pô, a gente há 1 minuto tava falando para levar a sério o negócio, não brincar, não é? Vai colocar o Mirassol no jogo. Vai lá. Yuri Castilho vem aí. 50 minutos. Aí com certeza pelo menos mais um, hein? Mais um de acréscimo. Yuri Castilho contra Brazão, que tá pegando tudo hoje, hein? Brazão se consagra. Yuri na bola, bateu. Gol! Gol!
Mirassol e Yuri Castilho de pênalti. Batendo bem demais. Cai do lado direito, o Brasil, ela vai no canto esquerdo. Para fazer o gol do Mirassol nos acréscimos no finalzinho. Mirassol 1, Santos 2, Brasão, não tem jeito, tá feito. Yuri Castilho converte de pênalti, Mediose. E o Mirassol não vai voltar para casa sem um golzinho, Canhão. Yuri Castilho consegue a finalização limpa, de pênalti, rasteirinha no meio do gol para não dar margem para mais um milagre do Brasão. Diminui e deixa o Mirassol vivo no jogo para os instantes finais. A chuva aperta e tá 2-1 Santos na Vila. Saiu o gol do Mirassol e a chuva veio junto. Cleison tentou driblar, Léo Godoy colocou para fora. Plaquinha subiu agora, mostrando mais um minuto. Lateral Yuri Castilho, de cabeça sobe, tira aqui atrás da marcação Luan Pérez. Vem João Schmidt, ganhou pro Peixe, toca na ponta, vira essa jogada. Sermão agora corre todo esquisito com dores musculares, o Sermão tá sentindo cãibra. Ele vira a ponta, mas fica sentindo. Neto Moura, Mirassol, rasteirinho, levanta a bola para a esquerda para Cleison. Chuva agora aumenta e aumenta muito. De primeira, Neto Moura. Para Cleison no fundo, para cruzar por baixo. Chega a marcação. O Zé Ivaldo vai na bola para bater na ponta. Para Sermão que está se arrastando. Pé direito, o bico, ela fica fácil para o Camilo Morena que sai o pontapé para pegar. 52 minutos. Olhou para o relógio, Flávio de Souza. Levanta os braços e termina. O Santos venceu na Vila Belmiro, 2 pro Peixe, 1 pro Mirassol. Bandeirantes na Bandeirantes agora. Ricardo Capriotti, alô Capriotti. Valeu, Canhão, deu certo. O Santos vence, apesar do sufoco aí no finalzinho. Mas o Peixe estreia com o pé direito no Paulistão. Vitória sobre o bom time do Mirassol. 2-1 na encharcada Vila Belmiro. A chuva, o toró que caiu agora há pouco aqui em São Paulo, chegou aí a Santos, hein, Miliose? Chegou agora, Capri, mas não foi capaz de fazer sentar, de fazer embora o torcedor santista que faz a festa e aproveita essa vitória na estreia da temporada. A chuva aperta demais, agora os jogadores correm para o vestiário porque cai um toró na Vila, mas pelo menos estão com um sorriso no rosto. Santos vence 2-1, 2 gols de Guilherme na estreia de Pedro Caixinha, Capri. Deu Peixão, deu Santos na Vila e claro que a gente vai falar disso no apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, né? A gente vai falar muito dessa vitória santista. Mas antes de irmos para o apito final, vamos escolher o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de Santos 2, Mirassol 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Leandro Quesada, fala aí, Lelê, quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes? Se os gols não tivessem saído, ia ter um problemaço aqui para escolher entre o Brasão e o Muralha. Mas os gols saíram. E aí não tem como não votar no cara que fez 2 gols do Santos, né, Capri? Guilherme, sem dúvida. Yuri, menção honrosa ao Yuri, tá? Que fez uma partidaça, quase um gol de meio campo do Pelé, perdeu uma outra chance, fez esse de pênalti, mas se não fosse o Guilherme, o Santos não teria tido a sorte de vencer na estreia o Mirassol na Vila Belmiro. Esse é o meu voto. Esse Yuri Castilho é bom jogador, mas o Guilherme é melhor. É melhor. Eu sou fã do Guilherme, eu gosto muito desse rapaz, baita jogador. Ainda bem que o Santos conseguiu segurá-lo aí, porque ele vai ajudar muito o Peixe nessa temporada 2025. Guilherme, o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. E a gente vai falar, claro, muito dessa vitória santista. Alô, torcedor do Peixe, siga conosco aí. Venham juntos porque o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil está chegando, o apito final. Vai invadir a madrugada da sexta-feira, coisa linda, para falar da vitória do Santos, vitória do Corinthians e os assuntos importantes desta quinta-feira. Não saiam daí, o apito final é na sequência.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Belo drible, limpou, sai da ponta, fecha pelo meio, recebeu a jogada, marcado, bem Neto Moura, tocou na canhota, Guilherme na área, aceitou, bateu, é gol! Gol! É do Santos! Na temporada 2025, sorteio do caminho com ela carregando a bola na entrada da grande área, a marcação vem se adiantando para fazer a linha de impedimento, o Guilherme inteligente acompanha, recebe na cara do Muralha, chuta, tem um leve desvio no meio do caminho, tira qualquer chance de defesa do governo do Mirassol. No fim do primeiro tempo, Guilherme faz, para o Santos, Mirassol 0. Guilherme, 3, 4 passos para trás. Muralha ajeitou, Muri já volta para o meio do gol. A arbitragem autoriza a cobrança de falta. Guilherme tá só 1-0 Santos na Vila. Autorizado, bateu no ângulo. Gol! Gol! Cobrando falta com extrema categoria. Ela vai no ângulo direito. Muralha salta, não chega a tempo. 40 minutos do segundo tempo. Mais um de Guilherme, o segundo dele. O segundo do Santos. Ufa, respira aliviado o torcedor do Peixe. O Mirassol ataca, tenta o empate. Guilherme marca mais um no segundo dele do jogo. Santos 2, Mirassol 0. Muralha entrou na área, chamou na cobertura. Cleison pedalou, foi tocado no pé, apoio. É falta, é pênalti. Pênalti do Sermon, que chutou o pé de apoio do Cleison. Pênalti, Mirassol, Miliose. Yuri Castilho contra Brazão, que tá pegando tudo hoje, hein? Brazão se consagra. Yuri na bola, bateu, gol! Gol! Mirassol e Yuri Castilho de pênalti. Batendo bem demais. Cai do lado direito o Brasil, ela vai no canto esquerdo para fazer o gol do Mirassol nos acréscimos no finalzinho. Mirassol 1, Santos 2, Brazão, não tem jeito, tá feito. Yuri Castilho converte de pênalti, Miliose. Tá aí o Rogério Assis e os 3 gols que fizeram o placar da Vila Belmiro na noite desta quinta-feira. Vitória do Peixe, 2-1 sobre o Mirassol. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar bastante dessa vitória do Santos. Já já o Bruno Miliose vem lá com a entrevista coletiva do Pedro Caixinha, a análise
do Leandro Quesada, que vem na sequência também, e vocês seguem conosco. Nossa live está no ar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo Bandplay estamos juntos. E nos nossos tradicionalíssimos canais aí pelas ondas do rádio em São Paulo, no Brasil todinho. Você tá no mundo aí conosco? Manda uma mensagem pra mim aqui, me fala onde é que você tá agora aí. Que lugar do Brasil, do mundo você tá ouvindo aí a Rádio Bandeirantes? Entra aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Faça como Marcos Oliveira, que tá com a gente aqui, o Josué da Rocha Freitas, o Daniel Félix. Tem muita gente aqui, o Vivaldo Junqueira, todos vocês que estão aqui, Luiz Brito, Carlos, todos vocês aqui, manda uma mensagem aí, me conta onde é que vocês estão e eu vou mandar um alô aqui, uma saudação para todos vocês. A Maria Fátima ela é de Pernambuco, mas deve estar em São Paulo, tá em Pernambuco, Maria Fátima. Donizete Braga, valeu Donizete, um abraço a você. Alô, Marco Batista, valeu Marco, um abraço. Boa noite, vamos juntos. Donizete Braga tá em Mauá, aqui na Grande São Paulo. É isso aí. Todos vocês que estão com a gente aqui, o José Donizete, São Miguel Arcanjo. Onde é que é São Miguel Arcanjo, hein, Zé Donizete? É São Paulo mesmo? Onde é que é? Muito bom. A Maria Fátima tá em Pernambuco. O Marco Batista tá em São Paulo, capital. Valeu, Marco. Vamos juntos aí. E vamos juntos também nessa live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Jardel Rodrigues. O Santos jogou muito, é isso aí, é o Santos da era Pedro Caixinha, muito obrigado, viu, a todos vocês. Antônio Carlos Freitas, tá no Guarujá, em Guarujá tá chovendo muito, né, Antônio Carlos, assim como aqui em São Paulo. Eu atualizo aqui a situação na cidade de São Paulo. O CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, nesse momento, coloca toda a cidade de São Paulo em estado de atenção. É isso mesmo, toda a cidade de São Paulo nesse momento está em estado de atenção, porque chove bastante desde a tarde de hoje, não é? Chuva começou ali por volta das 4, 5 da tarde, em vários pontos, começando pela zona oeste da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, se espalhou aí durante a noite e nesse momento toda a capital paulista está em estado de atenção, segue chovendo em toda a cidade de São Paulo. Antes do Bruno Migliozzi, antes do Leandro Quesada, uma passada aqui com a Nina Gagliotti, os jogos encerrados do Paulistão nessa quinta-feira. Vamos lá, Nina! Vamos lá, Capri. O São Bernardo venceu o Água Santa hoje mais cedo por 2-1. E você ouviu, nosso querido ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes, a vitória e a virada do Corinthians para cima do Bragantino, também por 2-1. Trazendo destaque apenas, Capri, do Campeonato Carioca. Mais uma vez, tanto o Flamengo como o Vasco tropeçam. O Flamengo empatou com o Madureira 1-1 e o Vasco, aos 42 do segundo tempo, teve uma oportunidade de abrir o placar. Um pênalti com o Jair foi defendido pelo goleiro do Bangu. Essa partida acabou 0-0, Capri. Valeu, uma saudação aqui ao Marcelo Arruda, que está trabalhando lá em Mogi das Cruzes, Santista. Marcelo Arruda, um abraço a você. O Diego Souza está em Boston, nos Estados Unidos. Tá calorzinho aí, né, ô Diego? Deve estar uns -5 aí em Boston hoje, né? Muito obrigado pela audiência, viu? Antônio Carlos Freitas, valeu, muito obrigado. Arnaldo Nunes, valeu, Arnaldo. Diego Souza, Daniel Félix, Cícero Manuel da Silva. Daqui a pouquinho vamos falar do Corinthians, viu, Cícero? Já. É o Corinthians que também venceu o Bragantino de virada por 2-1. O Diego Souza está dizendo que tá -12 hoje em Boston, Quesada. -12. Mamma mia, let's go. Pinguim tá tremendo lá em Boston hoje. Que isso, rapaz? -12 em Boston. Jesus. Você já esteve em Boston, Quesada? Em Boston, não. É uma cidade americana que eu não conheço. Recentemente estive nos Estados Unidos, né? Fiquei na região lá da Califórnia, Los Angeles, San José, Pasadena. Fui a Las Vegas. Saltei Fênix, né? Porque o Brasil fez o favor de ficar em segundo no grupo. Fui para Charlotte, na Carolina do Norte, cidade bonita. E depois fiquei em Miami. Mas Boston não é uma cidade que eu conheça, não. Quero conhecer um dia. Você já foi para lá, né? Não, eu não fui, não, mas eu gostaria de Você não fez a maratona lá? Não, porque eu não tenho índice, né? Quem sabe eu ainda consigo um índice aí para maratona de Boston. Parem as máquinas.
Ricardo Capriotti, esse monstro da comunicação e do esporte, não tem o quê? O Boston, você precisa de um índice para correr lá, né? Porque é uma maratona centenária, ela já passou dos 100 anos. Então, para correr em Boston, você tem que ter um índice de acordo com a sua faixa etária. Eu tenho um sonho ainda de correr, quem sabe, um dia em Boston. Eu fiquei a 5 minutos do índice quando eu completei 50 anos de idade, eu fiquei a 5 minutos do índice. Ano que vem, eu vou completar 60, Quesada. E eu tô com esse número aí na cabeça, sabe como é que é? Com 60 muda aí o índice, né? Diminui. Um pouquinho, aumenta um pouquinho, na verdade, né? Hoje, acho que o índice para eu ir para Boston é 3 horas e 35. Ano que vem, acho que vai para 3h50, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado. Então, quem sabe... Mais idade vem, aumenta, né? O tempo, né, da conclusão da prova. 3 e quanto, Capriotti? Hoje é 3h35 para minha faixa etária. O meu índice está em 7 horas e 40 minutos. Acho que eu consigo. De carro, dá para fazer de carro ou não? Pois é, mas vamos ver. Quem sabe um dia, né? Sonhar como diria um amigo meu, o Luzimar, o Capriotti, sonhar não paga nada. Vamos sonhar, Capriotti. Vamos sonhar, vamos, Luzimar. A gente sonha, né? Quem sabe? Bom, Lele, agora é o seguinte, deixa Boston pra lá. Um abraço ao meu amigo Diego, que tá lá em Boston, com menos 12 de temperatura. Mas vamos falar dessa vitória do Santos aí, importante. Largar com vitória, o Santos vem de um ano difícil, né? De Série B, voltou aí para a elite do futebol brasileiro, mas é um ano aí de muita reconstrução para o Peixe. Como é que foi essa estreia no Campeonato Paulista? Como é que foi a vitória por 2-1 sobre o bom time do Mirassol? Início de temporada, Capriotti, eu diria o seguinte, que o resultado é o que mais valia nessa noite, né? E o resultado veio. Mas ampliando a discussão, o resultado veio com um bom futebol. Eu gostei do que vi. Acho que o torcedor santista, de uma forma geral, também... tem os cri-cris, né? Torcedor cri-cri é difícil. Mas acho que uma boa parte, uma maioria, entende que o Santos fez uma partida bacana na Vila Belmiro. Aquela promessa do Caixinha de colocar o time pra frente, ser ofensivo e tal, ele conseguiu na maior parte do jogo entregar. O time foi pra cima, construiu algumas jogadas, pecou na finalização, é verdade, a gente falou isso durante o primeiro tempo na narração do Rogério Assis e tal. A tendência é melhorar a finalização, claro que não é? Mas eu entendo que o Santos fez aquilo que deveria hoje na partida contra a equipe do Mirassol. Com o resultado e jogando uma partida legal. A tendência é melhorar, porque estamos no início de temporada, né, Capriotti? Então, o jogador vai melhorar fisicamente, né? O entrosamento vai melhorar também com os jogadores que estão chegando. Mas como ficou alguma coisa do trabalho muito criticado do Carille, né? Foi o Guilherme. Guilherme hoje fez a diferença, né? Você elogiou no intervalo, eu também, durante o jogo. O Guilherme hoje fez aquilo que se espera de um jogador que foi tão importante na temporada passada, numa temporada que o Santos não aproveitou bem, né? Imagine se o Caixinha tivesse chegado antes, né? Eu acho que aproveitou mal o Santos essa passagem de 24 e 25 sem a figura do técnico que poderia conhecer melhor esse elenco, mas enfim, agora a coisa já está feita, não adianta chorar. O Carille está lá no Vasco da Gama, em outra realidade, e o Caixinha chegou fazendo aquilo que se esperava. A única crítica ao Caixinha hoje é ter sacado o Soteldo. Acho que aquele não era o momento de ter tirado o Soteldo. Eu já sei qual é a explicação. A gente é macaco velho, né? Ele vai falar que era para poupar o jogador, pensando nos próximos jogos que a equipe do Santos vai ter. É uma explicação plausível? Mas poderia ter segurado um pouquinho mais o Soteldo. Ou então ter feito o seguinte, Soteldo, no intervalo, Soteldo, eu vou te tirar, tá? Você tá fora do time, vou te poupar pro próximo jogo. Aí o Soteldo não gostou. Se bem que o Soteldo também é um menino muito mimadinho, né? O mini craque. É difícil, hein? O relacionamento com essa figurinha. Né, Capri? Cara difícil. E não é de hoje. É difícil. Não é fácil. Ele sabe jogar bola. Eu sou fã do Soteldo, viu? Ele sabe jogar bola.
Acho ele um jogador muito bom, mas o relacionamento não é fácil, né? Porque, sabe, é complicado, né? Muito complicado. Agora, é o tipo da coisa que não é legal para início de temporada, né? Então o Caixinha vai ter que conversar com o jogador, né? Porque o técnico, ele tem o direito de mudar o time, de fazer alterações, de escalar, de substituir. Isso faz parte do trabalho do técnico. E para o bom ambiente, é bom também respeitar essa decisão. Porque quando o Soteldo sai, dá lugar aí para o Tassiano, entraram Tassiano e Léo Godoy, saíram Lucas Braga e Soteldo, certo? É um desrespeito com os jogadores, com os companheiros que estão entrando em campo. Principalmente com o Tassiano, né, que tá chegando agora. Então é bom uma conversa para manter, acho que uma ideia bem clara de que tem um comando e o jogador precisa respeitar esse comando. Nessa, eu vou ficar com o técnico, tá? Vou ficar com o técnico porque se ele perder a mão da coisa... Agora ninguém vai falar nada porque nem é para falar nada. O Santos jogou bem, construiu o resultado, 2-0, o jogo foi bonito. Mirassol também teve algumas oportunidades e tal. Para não estragar uma noite que eu acho que é de comemoração de um time que está voltando aí para a elite do futebol brasileiro. Já estava no Paulistão, claro, vice-campeão paulista, mas nesse ano comemorando a volta ao Brasileirão da série principal. Sim, claro que é importante a vitória, legal, é bacana, não é? Mas o Santos precisa... Se quiser brigar por títulos, de reforços, né? Que sabe, esse time não dá para imaginar que esse time vai ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não. É difícil, né? Com esse elenco aí, não é? No máximo, brigar pelo Paulistão. Isso a gente não pode descartar porque o formato permite isso, né? Vai nas quartas de final contra adversário de outro grupo, de repente não pega um Palmeiras nesse momento, de repente um Corinthians, tal, ou até um São Paulo, às vezes acontece de não pegar clássico numa semifinal, o time já pode ir para a decisão. O Santos chegou à decisão do ano passado, não vamos esquecer, né? Já sabendo que ia disputar a Série B, jogou as partidas contra o Palmeiras e ficou com o vice-campeonato, comandado pelo Carille, isso não foi pouco. Agora eu concordo com você, agora vai ter que contratar 2 zagueiros... laterais eu acho que precisa ter uma atenção especial. Sherman foi mal no pênalti, né? Até que no apoio o Sherman fez uma boa partida, mas esse pênalti é algo que diz respeito a um jogador que tem que ficar ligado no momento crucial da partida. Ataque, acho que precisa ainda melhorar o ataque na ponta. O Tiquinho não jogou hoje, vai ser um cara de um valor enorme para essa temporada. O Soteldo jogando centralizado achei uma boa. A gente está acostumado a ver o Soteldo dar trabalho para os laterais, alas, né, aberto pela ponta. Hoje ele jogou num determinado momento ali mais centralizado. E é preciso olhar com carinho para essa turma que é boa de bola, mas que já tem uma idade avançada, né? Pituca, 31 anos. Venezuelano Rincon, conterrâneo aí do Soteldo, 35 anos. E o João Schmidt com 30. Então é bom olhar, né? Se conseguir revezar esses 3 e colocar mais um moleque para ajudar na marcação aí, o Santos tem um bom meio-campo. Hoje, depois eu vou dar as notas, eu vou falar sobre essa coisa da pegada, tá? Porque quando esse meio-campo tem a bola, o nível é muito bom. Quando não tem, em muitos momentos o Mirassol complicou o sistema de marcação da equipe do Santos. Aí vai falar, mas início de temporada, mas no ano passado esses jogadores também sofreram em bons momentos ou ruins momentos do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar atento a esse movimento também do meio-campo da equipe do Santos. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, as notas do Leandro Quesada para Santos 2, Mirassol 1 aqui no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. São 11h51, faltam 9 minutos para meia-noite, já vamos abrir a sexta-feira, coisa linda, hein? Daqui a pouquinho ela chega. Alô, Bruno Migliozzi, o Bruno acho que tá me ouvindo aí, já tem a coletiva do Pedro Caixinha e eu sei que você tá me ouvindo aí, não é, Bruno? Qual é a situação aí da encharcada Vila Belmiro com muita chuva? Oi, Capri, tá me ouvindo aí? A gente tá já na sala de imprensa aqui do Pedro Caixinha, vamos lá. Daqui a pouco vai começar, o Caixinha não costuma demorar, perguntei pro pessoal aqui, ele é um cara prático, foi assim na época do Bragantino, então não deve demorar para chegar o português aqui na sala de imprensa da Vila. Eu gosto disso, né? Rapidez, agilidade. Então os treinadores aqui eu não sei, viu, Lelê?
Acho que os caras não têm o que falar, não têm o que dizer, eles ficam lá no vestiário. Ele fala assim, eu vou ficar quietinho aqui, quem sabe eles vão embora. Aí eu não preciso dar entrevista, né? Não é possível, tem uns caras que demoram muito, tá louco. Nossa. O campeão, o que mais demora, Rogério Ceni. Ele ganhou do Muricy. O Muricy demorava. Nossa, Muricy demorava. Mas o Rogério Ceni ganhou dele. Mas olha só, demora mais. O Muricy demorava, mas não porque ele não estivesse afim de falar com os jornalistas. Sim, verdade. Até porque quantas vezes a gente não foi até 2h30, 3 da manhã, lembra, Capriotti, com o Muricy, né? Que é aquela coisa de chegar no vestiário, se tiver rolando o jogo, esquece. Aí o Muricy ia ver o jogo final lá que tava rolando para depois conversar com a gente. Mas acho que o Rogério fez uma boa escola aí, né? Aprendeu com o Muricy. Diga lá, Bruno. Só para compartilhar com vocês uma cena pitoresca aqui nos arredores, dos bastidores da Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira teve que pular uma poça d'água que se formou aqui nos corredores da Vila, próxima à sala de imprensa. Quase que sujou o sapato aqui, encharcou a meia o presidente Marcelo Teixeira, mas passou bem depois do salto. Pô, mas então eu imagino que depois dessa cena pitoresca ele vai mandar consertar isso aí, né? Se arrancar essa formação de poça aí. Aliás, falar nisso, Bruno Migliozzi, e a reforma da Vila Belmiro aí, a nova arena aí, como é que tá essa história, essa situação aí? Vai ter a reforma, vai ter a arena nova aí, não vai? A W Torre vai construir? O que tá acontecendo aí com isso, hein? Capri, não passamos ainda de um memorando de intenções. O Santos ainda não firmou o contrato com a W Torre para dar início à construção. Por isso que não tem previsão de início das obras. É um assunto que vem sendo arrastado já há algum tempo e esse memorando de intenções vem sendo costurado, recosturado com novos termos. A última reunião foi produtiva, segundo o que o Santos divulgou, mas ainda não há um contrato firmado. Então não tem previsão. O Santos falou no ano passado que queria começar esse ano. Agora com o início das competições, calendário apertado, acho muito difícil que isso aconteça. Lembrando que o Santos aposta que nesse período vai ter o Paulistão para utilizar. Muito bom. Deixa eu mandar um abraço ao Delina. O Pacaembu para utilizar. Pacaembu. Aliás, eu estive hoje lá no Pacaembu. Mandar um abraço ao Delina Narrador. Tá lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá dizendo que ele tá em Big Field. Pois é. Um abração, viu, Delina? Tive hoje quesada lá no Pacaembu. Que vai, em tese, né, receber a final da Copinha no próximo dia 25. Sim. O Pacaembu ainda é um grande canteiro de obras, ainda tem muitos trabalhadores ali, ainda tem muita gente trabalhando. Aquela área em que houve um problema de tubulação na final da Copa das Favelas, no dia 21 de dezembro, ali está em obras, havia muitos trabalhadores ali atuando hoje, ainda consertando aquelas tubulações que romperam ali e causaram aquela inundação no campo de jogo, impedindo que a final masculina da Taça das Favelas acontecesse, não é? Tá bonito, sabe? Tá bem diferente do que era o Pacaembu que nós conhecemos e que trabalhamos tanto e que vimos tantos jogos, transmitimos tantas partidas. Tá diferente, preservado ali em algumas questões arquitetônicas, até porque há uma questão histórica ali de preservação que não pode ser tocada, mas na medida do possível foi bem modernizado o Pacaembu e Pedro Caixinha vai receber jogos da Portuguesa aparentemente e quem sabe do Santos também. Mas vamos falar mais do Pacaembu daqui a pouquinho. Vamos ouvir agora o Pedro Caixinha, o técnico do Santos, estreando no comando do Peixe com vitória sobre o Mirassol. Vai lá, Bruno Migliozzi. Boa noite. Pedro Caixinha e Gabriel Brazão também. Peixe, Gabriel, boa noite. Parabéns a ambos pela vitória. Muito obrigado. Pedro, pro torcedor e acho que para nós da imprensa, ficou clara já a influência do seu trabalho, pelo menos nesse primeiro jogo, né? O Santos marcando alto, tentando a todo momento, quando não tinha a bola, roubar a bola ali do adversário, mas pareceu que o time não teve pernas para a reta final do jogo. Queria uma análise sua desse seu primeiro jogo à frente do Santos, se o time correspondeu com o que você esperava dentro do que foi treinado nesse período. E Brazão, pra gente, um primeiro tempo seu de defesas muito importantes, mas que no segundo tempo nos preocupou, que parecia que você jogou no sacrifício, que sentiu algum problema muscular. Queria que você falasse se você, nesse primeiro momento, acha que pode ser algo grave ou não, até para a sequência, para o jogo de domingo. Gabriel. Boa noite.
Primeiro, acho que todo o grupo está de parabéns, fizemos um grande jogo, um jogo de muita entrega. Fizemos tudo aquilo que a gente propôs nos treinamentos. Então, creio que o grupo está todo de parabéns. Graças a Deus pude ajudar o grupo, que é o mais importante. Começo de temporada, né? Como você disse, a gente ainda sentiu um pouquinho. Aqui no Brasil é muito pouco tempo de pré-temporada. Então, acaba que a gente, com os jogos e tudo mais, a gente vai aprimorando a nossa preparação física também. E me sinto bem, foi só... creio que o cansaço ali e nada demais. Coincido totalmente com a sua análise, mas aquilo que primeiro quero reforçar que não foi nada uma vitória fácil, houve duas partes completamente distintas e onde o Mirassol foi uma equipa de facto que assumiu o jogo na segunda parte e dificultou muito também esse jogo, muito por culpa de não termos a bola. Mas vamos à história do jogo, que eu gosto de analisar o jogo e discuti-lo. O primeiro tempo que a equipa fez foi claramente aquilo que é a imagem que nós queremos que este Santos represente. Mas também não há agressividade sem risco. E daí, em algumas situações menos coordenadas, a equipa acaba por ficar um pouco exposta. Vai acontecer mais vezes. Temos que continuar a trabalhar nessa orientação para que a equipa tenha essa maior coordenação sem perder a agressividade e sem perder o seu posicionamento no meio campo de ataque, que é isso que nós queremos maioritariamente fazer. Isso resultou que na primeira parte a equipa, das 19 finalizações, se não estou a erro, que nós tivemos, quase todas elas ocorreram nesse período, tal como os roubos de bola no campo de ataque e a capacidade de ligar o momento defensivo com o momento ofensivo. Essa primeira parte foi muito boa e fomos recompensados em função daquilo que foi o golo quase no fecho. A equipa reproduziu claramente aquilo que foram os nossos comportamentos e aquilo que nós queremos. Sabemos muito bem que estes momentos iniciais do Paulistão, é o terceiro que eu estou a iniciar e a disputar, a componente física do jogo é importante. E a componente física do jogo nota-se muito mais quanto mais tempo de preparação as equipas tiverem a anteceder o primeiro jogo. Estou a dizer isto, mas nem sei quanto tempo de antecedência teve o Mirassol. Sabemos que nós, com o tempo que tínhamos capacidade de fazer aquilo que fizemos. Há também um fator adicional. Ao intervalo, o Soteldo apresentou-se já com um mentor, sabíamos e pedimos para que ele fizesse um esforço durante mais 10 minutos, algo que fez e saiu quase depois de ter feito aquela grande assistência para o Guilherme, que seria praticamente o hat-trick. E aí condicionou a primeira substituição, que já estava mais ou menos, quando nós vimos para um jogo desta natureza, e sendo ele o primeiro, se calhar é daqueles onde nós temos as substituições mais planeadas, independentemente daquilo que acontece no jogo. Mas hoje essa foi a primeira, depois foi a saída do João, foi a saída do Escobar, também porque já estavam sobrecargados e não os queríamos submeter a uma eventual lesão. Já tínhamos a quinta feita quando o Gabriel teve aquela situação, então já não podíamos fazer mais nenhuma, e como viram, o Guilherme e o JP acabaram também nitidamente cansados. Isso levou a que no segundo tempo a equipa adversária muito bem ocupasse muito os espaços que nós lhe demos, o nosso bloco ficou mais distante, mas há uma coisa que mesmo assim eu ressalto como positiva: o comportamento da equipa. Quero ser bem interpretado em relação a isto. O comportamento da equipa, mesmo sem ter condições de o fazer, continuava a querer ir para a frente. E aqui é o tal domínio do controle do jogo. E eu tentava falar com eles, e quando houve alguns momentos em que isso era necessário, nós temos que entender que quando não temos condições, ou quando cinicamente já estamos em vantagem, temos que saber fechar algum espaço ao adversário e ter espaço para depois explorar. E isso não o fizemos. O adversário jogava com prazer nas costas da nossa primeira linha, nas costas da nossa segunda linha, por dentro, por fora, e teve todas essas chegadas. A juntar a tudo isso, a equipa teve uma alma muito grande, uma coragem muito grande para segurar o resultado, quando estava 1-0 e quando estava 2-0. A única coisa que não gostei é de não termos mantido o golo a 0. Acho que se não fosse o penalti da forma como foi, que poderia ter sido evitado,
poderíamos ter saído com o golo a 0, que é sempre também um objetivo da nossa parte, mas com esse desequilíbrio físico, com menos bola e com menos gente para poder ganhar a bola e sair na profundidade, tivemos que nos submeter única e simplesmente à defesa do nosso golo. Foi isso que fizemos e por isso o grupo está totalmente de parabéns em relação ao sacrifício que fez, dada a relevância de começar uma competição como esta a ganhar. Caixinha, Brazão aqui. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela primeira vitória da temporada. Primeiro para você, Caixinha, na sua apresentação e até mesmo no jogo treino contra o Atlético, você utilizou um meio campo com um volante e 2 jogadores mais avançados, né, a formação em V. Só que no jogo de hoje você escala Tomás Rincon, Pituca e Soteldo, que é um atacante mais centralizado. Eu queria que você falasse sobre o desempenho do seu meio-campo, dando ênfase pela preferência do Tomás Rincon no lugar do João Schmidt, que foi um dos destaques da temporada passada, e também da escalação do Soteldo, não aberto pela ponta e sim jogando mais centralizado. E para você, Brazão, você praticamente garantiu o resultado hoje, né? Se eu não perdi as contas, foram 5 grandes defesas na partida de hoje. Você considera que foi a melhor, ou pelo menos uma das melhores atuações suas com a camisa do Santos? Muito obrigado. Olha, eu fico feliz de ter ajudado o grupo. O mais importante é a vitória, os 3 pontos. Graças a Deus pude fazer um grande jogo, podendo ajudar os meus companheiros. Creio que a temporada passada fiz grandes jogos também, até contra o próprio Mirassol lá, que ficou 0-0 o jogo, fiz uma grande partida. E como eu sempre disse, eu estou aqui para ajudar. Sou muito feliz aqui no Santos, onde eu tive a oportunidade de me encontrar. E o mais importante é o grupo sair vencedor e eu estou muito feliz de poder ter ajudado de alguma forma isso. É verdade. Analisámos o grupo durante essa primeira semana. Penso que esse primeiro jogo foi determinante para podermos encontrar aquilo que era o caminho dos comportamentos que queremos na equipa e também aqueles jogadores que estariam em melhores condições de poder iniciar o jogo, bem como de ter também soluções no decorrer do mesmo. Já falei sobre as alterações que foram forçadas e sabíamos claramente que inicialmente alguns jogadores teriam 45 a 60 minutos e alguns deles até tiveram quase fazer 90 minutos sem ter condições físicas para o fazer. Então foi essencialmente para termos o Rincon na possibilidade de ser o volante na construção a 2+1. Aquilo que queríamos era que o Escobosa também, o Escobar, o jogador de Escobosa não mexe, peço desculpa, fazer uma linha de 3, mas não centralizada, com ele um bocadinho mais aberto, permitindo ao JP que chegasse mais na frente, e o Rincon seria o jogador que ficaria aí sempre com o Diego, coisa que no primeiro tempo não aconteceu tanto, a fazer uma saída quase a 3+2, para que pudéssemos ter, e de onde resultou muito boas associações entre o Soteldo, o Guilherme e o próprio Wendel, que queríamos que descaísse um pouco mais para ali, para que o Lucas tivesse um posicionamento um bocadinho mais centralizado entre o jogo interior e o jogo exterior. Era isso que nós queríamos em termos da forma como montamos a equipa. Então foi por isso, por a forma como nós analisámos a equipa depois do jogo que fizemos com o Atlético. Não tivemos a oportunidade de analisar o Mirassol porque não fez jogos de preparação. Então o que analisámos foi sim o seu treinador nos percursos anteriores e nas equipas anteriores, para ter uma ideia em termos da estrutura principal do jogo, da sua filosofia de jogo, e basicamente foi só trabalhar os nossos comportamentos com essa orientação. Na primeira parte ficámos muito satisfeitos enquanto a equipa teve essa capacidade para andar. Depois, algo que faz parte do futebol, quando não consegues isso, é ter uma capacidade volitiva e é de lutar até ao fim. E eles, de facto, nisso também foram muito, muito exigentes com eles próprios, exigentes entre eles, exigentes coletivamente, e foi isso, acima de tudo, que nos fez começar a ganhar este Paulistão. Pedro, Brazão aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte, parabéns pela primeira vitória na temporada aos dois. Começando com você, Brazão, você começa o ano agora com a volta do João Paulo como opção no time do Santos e começa como titular. Queria que você projetasse a disputa por posição com esse outro goleiro santista. E com você, Pedro Caixinha, me chamou a atenção no primeiro tempo, por volta de 25 minutos de jogo, o Santos estava trocando a bola pelo lado direito do campo e a torcida começou
a chiar, a começar a querer um passe mais rápido, uma jogada mais rápida. Você virou para trás e pediu calma para a torcida. Eu queria que você explicasse essa sua ação e quanto tempo você acha, por tudo que você falou, que vai precisar para o Santos desempenhar 100% aquilo que você espera dentro de campo. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Você estava na apresentação? Sim. Então lembra-se que eu já te respondi à pergunta nesse momento de algum colega. Nós nunca vamos chegar ao 100%. O nosso 100% hoje era este. O nosso 100% no domingo tem que ser outro. A equipa tem que evoluir, tem que ter outras dinâmicas. Os jogos vão nos permitir identificar os pontos que nós temos que melhorar e é nesse que vamos fazer em termos da nossa orientação. É 2 dias que temos, é em 2 dias que temos. Primeira liquida. Opa, vamos refazer aí o contato lá com a coletiva do Pedro Caixinha do Brasão. Tivemos uma interrupção aí, mas já vamos. Aí, voltou. Vamos lá. Que possamos controlá-lo melhor e que possamos expor muito menos o nosso goleiro da forma como expusemos hoje também. Olha, eu e o João, a gente tem uma disputa muito saudável, né? Um ajudando o outro, a gente tem uma grande amizade e a gente se entrega tudo que podemos nos treinamentos e deixamos essa dor de cabeça para o treinador. Como eu disse, a gente tem uma grande amizade, o João me ajuda muito no dia a dia, eu tento ajudar também o que eu posso no dia a dia e um ou outro vai se fortalecendo durante os dias e a gente vai se tornando goleiros melhores e a gente deixa essa dor de cabeça para o treinador. Brasão, Caixinha, boa noite. Bruno Melhores da Rádio Bandeirantes. Primeiro para o Brasão, o Santos está com muitos jogadores novos no elenco para essa temporada no sistema defensivo. Muitos zagueiros chegaram, laterais. Como é que vai ser nessa conversa para ajustar? Você como goleiro tem que ali ficar organizando. No segundo tempo, muitos deles entraram para ajustar essa linha defensiva justamente para que não aconteça o que o Caixinha falou de acontecer essa exposição e você ser muito exigido durante as partidas. E para o Caixinha, eu queria te perguntar sobre um jogador que gerou uma dúvida na torcida durante a semana, que foi o Gil. Ele não apareceu na primeira lista de relacionados. Hoje não veio para a relação no jogo. Eu queria uma explicação sobre a ausência do Gil hoje no jogo. É muito simples. Todos os jogadores são iguais perante aquilo que são as regras que nós definimos. O Gil, estou a conhecê-lo pela primeira vez em termos daquilo que é o trabalho e as minhas palavras para com ele ao longo destas 2 semanas, e estou a dizer porque foi isso que lhe disse, só podem ser elogiosas em termos do sacrifício que ele fez, da entrega que ele fez e da dedicação que colocou ao longo deste período de treino para a preparação deste jogo. Quando nós jogamos em casa, escolhemos 23. Eu tenho que tomar decisões, ele não foi o único jogador, certamente ficou de fora. As minhas decisões serão sempre em função daquilo que será a defesa do grupo, intransigente e nunca olhando aquilo que são nomes. O Gil é um jogador que respeito muito, tal como respeito todos os outros, mas é um tema de decisão. Qual é a diferença? É que quando vamos jogar, por exemplo, fora, levamos 24 elementos, mas esse elemento 24 é o goleiro. Precisamente porque estamos fora e se acontece alguma coisa, é uma posição muito específica que tem que ser colmatada. E como viram, ao banco, também só levamos um goleiro, não levamos 2 goleiros. Prefiro arriscar e ter mais um jogador de campo nesse sentido. Mas são decisões. São decisões que desde que chegamos aqui, pelo menos na parte técnica, temos que tomar e, obviamente, também temos que assumi-las. Olha, a gente se comunica muito durante os treinamentos, então a gente vai procurando entender as valências de cada um para a gente se fortalecer e a comunicação durante os jogos vem nos ajudando bastante. E jogo após jogo a gente vai mantendo esse sistema defensivo mais sólido e a comunicação é muito importante. O Luan e o Basso a gente jogou junto o ano passado, o Zé Ivaldo chegando agora, a gente já tem esse entrosamento durante os treinamentos, o Luizão, o Gil, então a comunicação é muito importante, a gente está sempre conversando entre nós ali para a gente se entender da melhor forma. Pedro Brasão, aqui do lado esquerdo de vocês, Pedro La Roca, Energia 97 FM. Primeiro para o Caixinha, gostaria que você falasse sobre 2 posições, que até agora o Santos contratou 4 jogadores confirmados, e tem aí o Tiquinho Barreal para chegar, mas o Santos ainda não contratou um camisa 10 de origem, um armador de jogadas e um atleta para jogar pelo lado direito, tanto que foram 2 atletas improvisados nessas posições hoje. Queria que você falasse se é uma prioridade,
que a diretoria contrate atletas para essas duas posições, de um armador e de um avançado pelo lado direito. E para o Brasão, o Santos teve uma mudança não só no comando técnico, mas também na parte dos goleiros. A saída aí do Arzu e a chegada do José Bellman. O que você está sentindo da mudança desse trabalho e de que maneira você entende que o Bellman pode te ajudar no teu crescimento? Obrigado. Olha, primeiro eu sou muito grato ao Arzu, ao Oscar que estava aqui. Foram pessoas fundamentais no meu crescimento ao longo do ano passado. E teve agora a mudança com o Bellman. Eu posso falar que eu me sinto privilegiado porque eu pude trabalhar na Espanha, pude trabalhar na Itália, e o trabalho do Bellman é muito parecido com o que eu já peguei na Europa, né? Então, são trabalhos distintos, cada um tem a sua valência. Estou aprendendo muito com ele, todos os nossos goleiros, e aprender a cada dia mais e poder ajudar o clube sempre da melhor forma. É Pedro, não é? Xará, não é? Xará. Quando chegámos aqui no dia 26 de dezembro pela manhã e tivemos a oportunidade de reunir pela primeira vez com o Pedro e o Presidente, tudo o que diz à composição do elenco, à definição do elenco, começou a ser desenhado. E todo esse trabalho está a ser feito de uma forma espetacular, quer pelo Pedro, quer pelo Presidente. Nós sabemos muito bem o que queremos, sabemos muito bem o que necessitamos. Apenas o que lhe posso dizer é que, para que esse 10 chegue, nós dizemos que é a cereja em cima do pastel, não é? Em cima do bolo. Primeiro o bolo tem que estar construído e depois chegar ao 10. Mas sabemos muito bem, passo a passo, aquilo que estamos a fazer e aquilo que são as necessidades que nós temos desde o primeiro momento. Boa noite. Tá aí o Pedro Caixinha, tá aí o Brasão. Ouvimos aí Leandro Quesada, um trecho dessa entrevista coletiva, com o Bruno Migliozzi lá registrando isso tudo. O Caixinha é bom treinador, a gente sabe disso, né? E ele vai dar uma ajeitada nesse Santos aí, não vai não, Lelê? Olha, eu gosto do Caixinha, acho que ele fez um bom trabalho no Bragantino, depois teve uma queda. Estamos falando de 23, naquele maluco campeonato que o Botafogo abriu uma vantagem incrível, depois foi perdendo a cada rodada a chance de realmente ganhar o título. Teve uma rodada lá que o Bragantino só dependia dele para ser campeão brasileiro, né? Se ele vencesse, ele teria a matemática ao lado dele. Isso foi 23. Em 24, o trabalho teve uma queda. No brasileiro, ele entrega, quando ele sai, não é? Ele entrega o cargo, ele é demitido na realidade, com o Bragantino perto da zona do rebaixamento. Aí tem o jogo do Corinthians contra o Cuiabá, lembra, Capri? Aí o Corinthians vence o Cuiabá. Sim. E manda o Bragantino para a zona do rebaixamento. Então, essa última imagem não foi legal. Mas ele tem bons trabalhos, né? No Tajeres, por exemplo, naquela Libertadores e tal. É um cara que gosta de times que atacam. Eu acho que tem tudo para dar certo dentro daquilo que a gente acha que o Santos pode fazer, né? Sem tanto dinheiro para grandes contratações, é verdade. E tentar resolver com aquilo que tem, não é? Se puder trazer mais reforços, ok. Mas se tiver só isso aí à disposição, eu acho que dá para pelo menos fazer um campeonato paulista decente. E aí testar a força para saber se vai precisar de alguma coisa a mais pensando em campeonato brasileiro. Porque quando começar campeonato brasileiro, aí a parada é totalmente diferente, né? Aí o patamar é outro. Não vamos esquecer, os 4 rebaixados do brasileiro no ano passado foram campeões estaduais, tá? Os 4. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Criciúma e Cuiabá. Eles ganharam os estaduais e depois o que aconteceu? Foram parar na segundona, né? Vão jogar segundona nessa temporada. Então, Paulistão às vezes dá uma enganada também, né? Enganada dos dois lados. Às vezes vai mal no Paulistão, acho que tá tudo acabado e não. Vai lá e ganha o Brasileiro. E às vezes ganha o Paulistão, bate no peito e depois faz uma campanha ridícula aí na série principal, né? Então vamos esperar, mas enfim, eu acho que é preciso dar tempo ao Caixinha. Repito, gostei do que vi nessa estreia. O time caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas isso tem a ver com uma preparação inadequada, né? Os times não tiveram tempo os jogadores nem tempo de descansar, uma pré-temporada decente, já começou tudo aí em cima do laço, tem Super Mundial nessa temporada e tal. Eu acho que para uma estreia diante de todo esse cenário, a gente tem que aplaudir o que o Caixinha fez nesse primeiro contato aí com o Santos, né? Na Vila Belmiro,
Primeira vitória nesse primeiro jogo. Muito bom, já tem as notas do Leandro Quesada, o gabarito do jogo de Santos 2, Mirassol 1. Daqui a pouquinho também vamos falar da vitória de virada do Corinthians sobre o Bragantino 2-1. O Timão também estreou com 3 pontos no Paulista. Vamos ao destaque final do Peixe lá na Vila Belmiro. Alô, Bruno Migliozzi, vamos lá, as últimas informações do Peixão aí, fala Migliozzi. Já, depois do intervalo. Vamos para aquela parada rapidíssima. Na volta do intervalo, o destaque final do Bruno Migliozzi e o gabarito do jogo, as notas do Leandro Quesada. É rapidinho, hein? Parada rápida mesmo. Marca aí 3 minutinhos e a gente já volta com o apito final nessa madrugada de sexta-feira. Coisa linda! Coisa linda! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Rede Bandeirantes de Rádio. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução. Eu voltei pra impermeabilizar. Baltec tá de volta pro seu rádio. E agora pra ficar, pra colar, pra pintar e pra impermeabilizar. Canta comigo! Eo, Baltec voltou. Eo, Baltec voltou. Baltec coladinho no seu rádio. Estamos de volta e agora pra ficar. Baltec. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. 21 minutos da sexta-feira. Apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, depois de Santos 2, Mirassol 1. Eu chamei ele, Bruno Migliozzi, que vai trazer agora o destaque final do Santos, destaque final do jogo lá na Vila Belmiro. Então agora é com você, encharcado, Bruno Migliozzi. Vamos lá, o destaque final do Peixão. Fala aí, Bruno. Vamos lá, Capri. Então o Santos, que venceu na sua estreia no Campeonato Paulista, já tem o próximo compromisso marcado para domingo. Vai a Campinas enfrentar a Macaca Ponte Preta
8h30 da noite no Majestoso, Capri. Ainda dificilmente vai... Ele que já realiza exames médicos aqui na Baixada, mas não estará à disposição para o próximo jogo do Santos contra a Macaca, e também acho difícil que esteja para o duelo contra o Palmeiras na outra quarta. Esse início de ano do Santos promissor, o Peixe que com o pé direito vencendo 2-1 a equipe do Mirassol, Capri. Bom retorno, até logo mais na programação da Bandeirantes. Tchau, Bruno. Valeu, Capri, um abraço. Leandro Quesada, está pronto o seu gabarito? Sim, aí, Quesada? Ah, tá aqui. Opa, tá Temos um gabarito prontinho aí já? Prontinho. Você legal. O senhor tá muito exigente hoje? Não, eu tô mais ameno nesse início de temporada porque não dá para exigir bastante, mas assim, tem nota 7, tem nota 8,5, tem nota 6, tem uma nota 4 aqui, que é a menor, deixa eu ver, é a menor, é. Ô Lelê, você está numa grande fase. Você está apaixonado, Lelê. É por isso que você está numa fase assim. Acho que é isso, livre, leve e solto. A paixão, é o amor, não é? Não tão livre, né? Porque estou apaixonado. Não tão leve, porque estou acima do peso. E nada solto, né? Certo? Sim. Então... Mas o senhor está exalando alegria e felicidade. Que coisa maravilhosa. Que coisa poética. Atenção. Lelê, repita comigo aí. Sexta-feira, coisa linda. Sexta-feira, coisa linda. Coisa linda. Ela chegou nessa madrugada de sexta-feira. Uma ótima semana. Segue chovendo, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá o CGE. Se a cidade de São Paulo ainda está em estado de atenção, né? Porque tá chovendo bem, viu? Parou. Não temos mais estado de atenção na cidade de São Paulo. Que bom, felizmente. Né? Até agora há pouquinho, até o final da noite da quinta-feira, São Paulo ainda estava em estado de atenção. Então, o CGE já retira São Paulo do estado de atenção. Bom, mas atenção porque nessa sexta-feira ainda deveremos ter chuva pela capital do estado de São Paulo. Vamos lá então, atenção, gabarito do jogo está no ar, Rafael Palmeira, vamos lá, Rafa! Gabarito do jogo. E sobe o hino do Mirassol. Meu coração entra em campo com Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Boa, vamos lá então com o hino do Mirassol ao fundo, verde, amarelo e branco. E a nota do goleiro Alex Muralha. Eu vou dar uma nota 7 para ele, Capri. Eu tinha colocado 7,5 aqui, mas pensei bem. Acho que no segundo gol ele poderia ter ido melhor na bola, tá? Mesmo admitindo que a cobrança do Guilherme foi magistral. Mas ele salvou o Mirassol em muitos momentos, né? Fez uma partidaça. Então, 7 pro Muralha, acho que tá legal. Ele fez um bom jogo hoje na Vila Belmiro. Boa nota. Passou de ano o Alex Muralha. Muito bom. Lucas Ramon. O Lucas Ramon errou no lance ali, né? Fez a leitura errada, deixou o Guilherme passar nas costas dele. Quando ele viu, o Guilherme já estava indo para a torcida para comemorar no passe lindo do Soteldo. Nota 4 pro Lucas Ramon. O Daniel Borges entrou no lugar dele. Sem nota, viu, Capri? Nada pro... Veja só, o que você me fala? Uma nota 5 só pelo fato de ter entrado, de ter participado do jogo? Vai, então uma nota 5, vai. Sim. Que é a metade da nota, né? Vamos lá, 5 pra ele. James. James e o João Vitor, eles bateram muita cabeça hoje, né? Sabe aquela história? Vai você, não, deixa comigo. Não, vai você, não, essa é minha. Bateram muita cabeça, né? E falta de entrosamento, né, Quesada? Sim, falta de entrosamento, né? Falta de entrosamento. Então isso ajuda a entender as dificuldades que essa zaga teve hoje, né? Venceram alguns duelos, perderam outros, enfim. Vou dar uma nota 5 pro James. E o João Vitor, companheiro dele de zaga? Eu estendo para ele também uma nota 5. Fechando a defesa do Mirassol, Zeca.
E Santos, campeão olímpico, 16. Atacou pouco. Ele é lateral pela direita, mas pode jogar pela esquerda também. Acho que rende melhor na direita. Rende melhor na direita. E hoje cansou, né? Ficou muito preso ali no campo defensivo, tendo que marcar os avanços do Sherman e também do Lucas Braga. E não atacou tanto como normalmente a gente vê o Zeca atacando quando tá na direita. Então nota 5 para ele. E ele saiu para a entrada do Reinaldo. O Reinaldo entrou, fez dar uma confusão naquele lance lá, tentou cavar um pênalti, foi acertado pelo Sherman, mas foi o Sherman que estava no lance ali? Agora eu não lembro. Eu acho que foi o Sherman. Bom, enfim, mas eu acho que ele fez o teatro ali, tá? Não foi algo suficiente para derrubá-lo na área, tanto é que o árbitro tomou essa decisão de não marcar a falta dentro da área. 5,5 para o Reinaldo. Pro Kingnaldo, como o torcedor Kingnaldo, é isso mesmo. Meio de campo do Mirassol teve Neto Moura. Amarelado por uma falta no Soteldo. Sofreu bastante, né? O meio-campista, quando fica a maior parte do tempo tentando roubar a bola do adversário, aí termina o jogo com a língua para fora. Enfim, foi a postura também adotada pelo Barroca hoje, muito pelo que o Santos apresentou, né? De ficar pressionando ali o Mirassol no campo de defesa. Algumas boas saídas, poucas, mas na hora da marcação, esse meio-campo hoje falhou bastante, né? E o Neto Moura foi um dos responsáveis por essas falhas. Nota 5 para ele. Vou estender isso também pro Danielzinho. Então já deu a nota do Danielzinho. Sim, mesma coisa, mesma leitura. Chico Kim. O coreano, né? O som do Mirassol. O Kim, ele perdeu um gol feito no segundo tempo, né? Eu tava vendo aqui o jogo nos estúdios, até falei pra Nina na hora, falei, Nina, ali ele tinha que ter batido na bola com efeito. Pega a bola, pum, e bate. Bate com efeito, pra girar a bola, entendeu? Não, ele tentou chapar a bola e chapou em cima do Brasão, que estava bem ligado no lance. Nota 6 pro Chico. Tá bom demais. Tá bom. Saiu para a entrada do Cleison. Cleison entrou, foi ele que recebeu o pênalti, né, Capri? Então, por ter criado esse lance, eu vou dar um 6,5 pro Cleison. Jogou pouco, mas criou um problema pro adversário. Aí sim foi o lance do Sherman, né? Fazendo o pênalti em cima do Cleison. Yuri Castilho. Esse foi o melhor do Mirassol. Vou dar uma nota 7 para ele, pelo gol. Mas antes fez aquela jogadaça do meio-campo, a lá Pelé, não é? A defesaça do Brasão, quase que ele faz um gol do meio-campo. Chegou a perder um outro também. Gostei do que vi. Acho que é um cara que vai ajudar bastante o Mirassol se repetir a atuação desta noite na Vila Belmiro. Guilherme Pato. Nota de incentivo, tá? Nota 5, mas não achei muito legal, não. Tanto que ele saiu para a entrada do Negueba. Negueba, nota 5. Tá bom. E o Davó? Ei, Davó, esse já rodou também, hein? Esse Corinthians, Guarani, né? Olha, ele ficou pouco tempo em campo, teve uma chance. Inclusive, a chance que ele teve foi aos 12. Aí ele sentiu alguma coisa, aí rolou mais um pouquinho, depois ele foi substituído, né? Então, vou dar uma nota 5,5, tá? Porque ele criou uma boa chance. Ficou pouco tempo, mas deu trabalho nesse pouco tempo para a defesa do Santos. Por que é Davó e não Davô? Pois é. Né? Foi criado pela avó, o Davó, né? A avó levava, né? O neném, é por isso, né? Empinava a pipa na sala com ventilador, né? A Nina tá lembrando aqui, esse é fato, né? Levava o garotinho, quando garotinho, né? Levava o moleque pros treinos, então, garotinho da avó, né? Mesmo. É isso aí. E jogava bolinha de gude no carpete da sala da avó. Isso. E o Rony entrou no lugar do da avó. Ele reforçou o meio-campo como podia ali, mas também sofreu bastante. Eu falo, Capri, time que fica jogando na defensiva a maior parte dos 90 minutos vai sofrer, né? Tem jeito. E hoje o Santos fez o Mirassol sofrer. Embora o Mirassol tenha criado algumas boas chances aí durante o jogo, né? Com o Davó, como a gente citou, pelo menos uma. Yuri, 3 chances legais. O Chico Kim, que perdeu um gol para mim que não se pode perder.
Mas o Rony não conseguiu desenvolver mais do que poderia. Poderia ter, inclusive, marcado melhor o Soteldo ali. Faltou ali um volante, né? O Rony entrou para isso. Aí o Soteldo sai da marcação e encontra o Guilherme para o primeiro gol do Santos. Nota 5 para ele. E a nota do técnico Eduardo Barroca? A nota do Barroca, Quesada. Chegou agora, tá conhecendo aí o elenco, né? Treinado pelo Moser no ano passado. Se bem que esse time já tem um certo entrosamento. Tava vendo aqui, Muralha, João Vitor, Zeca, Neto Moura, Danielzinho, Yuri Castilho, Chico Kim, são todos jogadores. O Lucas Ramon, são todos jogadores que estavam aí na temporada passada. Poderia ter aproveitado um pouquinho melhor esse entrosamento. Nota 5. Acho que vai melhorar o trabalho dele, tá? Nota 5. Incentivo também, nota de incentivo. Boa. Aí, portanto, fechamos o gabarito do Mirassol e já pode subir o hino do Santos Futebol Clube Rafael Palmeira. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praia. E a nota do goleiro Brazão. Brazão, 7,5 pro Brazão. Alô, João Paulo, Papa vai ter trabalho para voltar. Evitou gols. Aquele do Yuri, inclusive, né? Que lance lindo. A gente fala do chute, mas a defesa do Brazão foi maravilhosa. Teve lance cara a cara também, que ele apareceu bem. Olha, Brazão tá legal, 7,5. É a segunda melhor nota, só vai perder pro Guilherme. Ou seja, o segundo melhor jogador do Santos em campo. Boa. JP Sherman é o lateral do Santos na noite desta quinta-feira, Lelê. Acionado no ataque, se movimentou bastante, um cara que apoia o time e tal. Precisa melhorar na defesa e precisa estar ligado no momento crucial da partida com a vitória garantida para não fazer um pênalti infantil como ele fez. Ele perdeu o tempo da bola, na verdade. Ele perdeu o time da jogada e chutou o pé do Cleison. E aí o pênalti para a equipe do Mirassol. Por causa desse lance, eu vou diminuir um ponto na nota dele, tá? Vou dar 5 pro Sherman. Zaga do Santos teve João Basso. Se juntar os dois dá 10, ou seja, 5 para cada um. Basso cometeu algumas falhas de posicionamento. Na hora de combater também. Tiveram trabalho, né? A dupla formada, teve trabalho, a dupla formada por Basso e Pérez, tiveram trabalho os dois. Vou dar uma nota 5 pro Basso, tá? O Zé Ivaldo entrou no lugar dele. Chegou agora, mas já estreou aí. Chegou chegando, É nota 5 pela participação, pouco tempo em campo. Bom, então 5 também pro Luan Pérez, né? Isso. E o Escobar fechando ali a defesa santista. Assim como o Sherman, ele apoiou bastante, teve chance de chutar, não foi bem na finalização. Precisa melhorar o passe. Né? O jogador precisa, qualquer jogador de qualquer posição precisa ter um passe melhor. O Escobar precisa melhorar esse fundamento. E na hora da finalização, entender o seguinte: não pode pegar a bola e chutar de qualquer jeito. Você está vendo um monte de perna ali na frente? Você até pode chutar, mas você tem que tirar dali da marcação do cone, né? Que se transforma a perna do adversário. Chutou lá uma bola de qualquer jeito e aí quase deu contragolpe para a equipe adversária, né? Um mínimo de cerebelo de vez em quando não faz mal para ninguém. Nota 5,5 para Escobar. O Souza entrou no lugar dele. 5 pela participação. Meio de campo do Peixe teve Rincon, Tomás Rincon. Olha, ele e o Pituca conduzindo a bola são incríveis. Gostei muito da condução de jogo, da construção de jogo, pegando a bola da defesa ali dos zagueiros, até dos laterais, para fazer essa transição. Agora, sem a bola, esse é um problemaço, né? Um jogador de 35 anos, que é o Rincon, o Pituca 31, o Schmidt que depois entrou 30. Sem a bola é um problema, é o que a gente ouvia no ano passado. Então não vou nem falar que é início de temporada, porque no meio da temporada passada, no auge do time, vamos colocar assim, havia essa crítica em relação a um sistema que deveria ser um pouco mais forte com a participação desses caras do meio campo. Esse é um problema que vai ter que ser solucionado. Eu não sei se dá para escalar esses dois
Juntos não. Dos 3, né? Você escalar os 2 juntos. Pode ser Schmidt e Pituca, Pituca ou Rincon, Rincon ou Schmidt. Acho que precisa de um molequinho aí pra correr mais. Aí, um de 20 anos, sabe, Capri? Porque... Sim. Pra ajudar os caras mais experientes. Então, nota 5 pro Rincon. Nota 6 pro Rincon, vai. Pela criatividade. E pro Pituca também 6. Mas tudo que eu falei do Rincon serve pro Pituca. Tá. E a nota do legítimo Rincon, o Fred, infelizmente já falecido precocemente, né? Esse tá na minha seleção do Corinthians que de todos jogou no Santos também. Jogou no Santos, Santos, Palmeiras, no Corinthians e no Santos. Perfeito, Bom, 10 só o Pelé, né? Nota 9 pro Rincon pelo conjunto da obra. E na Colômbia jogou muito, né? Um cara extraordinário porque começou como ponta, como atacante, aí veio pro Palmeiras, virou meia com Luxemburgo e mais adiante virou volante com Luxemburgo. Começou lá na frente, mas um pouquinho ele virava goleiro, né? Grande Rincon. Fred Eusébio Rincon. Nota dele? Do Fred Eusébio Rincon, nota 9. Jogou muita bola, muita hein? bola. Jogou muita bola. Monstro. Nossa. Monstro. E a morte, infelizmente, estúpida num acidente automobilístico na Colômbia. Partiu cedo, Fred Rincon. Jogadoraço. O João Schmidt, que entrou no lugar do Tomás Rincon. Gosto muito, bom jogador, mas pouco tempo em campo, não dá pra avaliar bastante. E mudou o Santos, né? O Santos, aquele Santos do primeiro tempo, fazendo aquela pressão, essa pressão deixou de existir no segundo tempo. Tanto é que o Mirassol foi pra cima e ainda conseguiu arranjar o pênalti, né? Mas nota 5 pela participação. Lucas Braga. Lucas Braga partiu pra cima do Zeca no primeiro tempo, teve uma chance boa que parou lá nas mãos do Muralha. Pode melhorar, tem nível para melhorar. Talvez seja aí a chance nesse retorno ao Santos de mostrar aquilo que ele ficou devendo em tempos passados com a camisa do Santos. Como nota de incentivo, vou dar um 6 pro Lucas Braga, tá? Caiu depois no segundo tempo. Boa. O Tassiano entrou no lugar dele. Foi substituído também. Isso, pelo Tassiano. Tassiano e Léo Godoy entraram naquele momento nas vagas do Lucas Braga e do Soteldo, né? Bom, Tassiano nota 5 pelo pouco tempo em campo. 5. E o Soteldo? Gostei do Soteldo, Capri. 7 para ele. Movimentou-se bastante. Às vezes cai pela ponta, mas hoje teve uma função mais pelo corredor central. Interessante ver um jogador desse pelo corredor central, porque ele fica cara a cara com o gol, né? Olha, acho legal, viu? Acho legal essa função aí do Soteldo. Se tiver um outro Soteldo aí atuando pela ponta e esse Soteldo verdadeiro mesmo jogando pelo meio, pode dar... Olha, tô imaginando aqui um quarteto, né? Eu acho que o Santos precisa ir pro mercado trazer um cara pela direita, tá? Porque o Guilherme tá na esquerda, o Tiquinho logo assume a camisa 9 e o Soteldo vindo por trás, mas tendo liberdade para jogar pelas alas. Interessante esse movimento aí do Soteldo agora nas mãos do Caixinha. Então nota 7 pro venezuelano. Tem que só melhorar essa coisa do mimimi e de ser mimadinho. Não tem que ficar reclamando de sair. E você viu que o técnico falou, né? Que ele sentiu alguma coisa ainda no primeiro tempo, por isso a decisão de tirá-lo nos primeiros minutos do segundo tempo. Sim. Você gostou quando o Soteldo subiu na bola, ô Quesada? Folclore do futebol, né, Capri? O problema todo é que o Soteldo não ganhou nada no Santos, né? Precisa ganhar alguma coisa no Santos. E usar 10 também, dar 10 do Pelé pro Soteldo também não acho certo, tá? Acho que é muito peso. E na temporada que o Santos foi rebaixado, ou seja, no ano retrasado, né? Ele não fez nada, né? Não ajudou o Santos, não. Nada. Fez nada. Ali esperava-se mais do Soteldo na salvação do Santos. Muita fumaça e pouca efetividade. Né? É isso aí. Vamos ver se esse ano aí ele ajuda o Santos um pouquinho mais. Mas ele é bom jogador. Eu gosto do Soteldo. Gosto dele. Vai precisar ajudar o Santos mais efetivamente. Léo Godoy entrou no lugar dele. Léo Godoy, argentino. 5, Capri. Pouco tempo para avaliar alguma coisa. Tá. O Wendel Silva. O Wendel Silva começou com tudo. Primeira chance aos 3 minutos. Falei, olha, o moleque vai brilhar. Depois, não sei o que aconteceu. Deu uma sumida no jogo.
ficou muito preso, né, entre os dois zagueiros lá do Mirassol. Nota 5. E a nota do Guilherme? Esse é a maior nota do jogo, 8,5. Fez 2 gols, não é a toda hora que um jogador faz 2 gols. Ajudou na armação, ajudou também sem bola. Fez o primeiro gol, um belo gol na jogada do Soteldo, depois quase fez um segundo, na outra jogada do Soteldo já no segundo tempo. E bateu uma falta magistral, lembrando os grandes batedores do futebol brasileiro. Então, nota 8,5. O melhor em campo, o craque da partida. E, finalmente, a nota do técnico Pedro Caixinha. Vou dar um 6,5 pro Caixinha. Bom, começou bem aí no Santos. Não deveria ter tirado o Soteldo, tá? É isso. Mas deve ter sido uma questão física, né? Agora Provavelmente. vai ficar isso daí como, né, nos anais da história, como, ele sentiu alguma coisa. Não foi isso que o Soteldo mostrou com a atitude dele, porque se tivesse sentido alguma coisa, ele entenderia, né? O Soteldo pegou, inclusive, lá aquela camisa que se coloca na principal, né, para ir pro banco, ele pega aí o colete, né, o coletezinho, e joga lá no banco de reservas do Santos. Quer dizer, isso não é legal, né, para um jogador fazer, e parece que não é uma atitude de um jogador que estava sentindo alguma coisa, né? Porque se você estava sentindo alguma coisa, já viu uma conversa no vestiário. Olha, no segundo tempo eu vou olhar direitinho aí. Ora, pois, se você não, né? Se eu sentir que você não tá legal, eu vou te tirar até Soteldo. Se houve realmente essa conversa, aí é pior ainda a situação, porque ele não entendeu, né? Muito bem, Lelê. Para fechar aqui a nota do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Marcou o pênalti que existiu. Teve lá reclamação, lá, alguém levantando a mão lá do Mirassol, pedindo um possível impedimento do Guilherme no lance do primeiro gol. Não, estava em posição legal. Não comprometeu, Caprico. Acho que quando não compromete, a gente dá uma nota 7, tá? Porque a arbitragem não tem que dar nota 8, 9, 10. É 7. Tá lá para fazer isso daí e ponto final. 7 tá uma boa nota, incentivo, né? Que um dia vai trabalhar numa Copa do Mundo. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito obrigado aqui. A nossa audiência sempre muito qualificada. O André Coelho, Natan Mendes, Rafael de Garcia, Taila Alcântara, Antônio Carlos Freitas, Ulisses Costa. Ulisses Costa? Ei, até o Ulisses Costa tá na audiência aqui do apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Tá comendo, não é possível, não é possível. Até ele tá na audiência do apito final. Ô, Lelê, vamos fazer o seguinte, para te liberar aqui, ó. Você vai acompanhar comigo, junto comigo aqui, já nós vamos falar da vitória do Corinthians de virada sobre o Bragantino por 2-1, jogo que o Ulisses Costa transmitiu, com os comentários do Ronaldo Giovanelli. O Pedro Ramiro vem já lá dos vestiários do Marcelo Stefani ou do Nabi Abichedi, não é? Mas antes, eu quero que você acompanhe comigo as informações do Palmeiras e do São Paulo, tá? Palmeiras e São Paulo em destaque aqui, 45 minutos da sexta-feira, coisa linda, 12:50. Primeiro o São Paulo que está nos Estados Unidos, lá está o Lucas Herrero e vai trazer o destaque do Tricolor aqui pra gente. Fala aí, Herrero! Tudo bem, Capri? Muito boa noite a você, boa noite também a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Falando um pouquinho sobre o São Paulo, que nessa quinta-feira ficou bem, mas bem tranquilo. Não teve qualquer tipo de atividade no gramado e sim nos parques de diversões. É isso aí, Capri. Folga geral, não só para os atletas, mas também para toda a comissão técnica. Os familiares dos jogadores aproveitaram esse momento também para conhecer um pouco mais das aventuras dos parques, né, Capri? E aí, a partir dessa sexta-feira, o São Paulo retoma os treinamentos em 2 períodos, começando na manhã dessa sexta. A gente vai ter acesso ao treino tático do técnico Luiz Ubeldia, enquanto um pouco mais tarde, às 6h15 horário local, às 8h15 horário de Brasília, teremos um treino aberto aos torcedores que quiserem comprar ingressos na faixa dos $20 para acompanhar o tricolor do Luiz Ubeldia, que divulgou a lista dos atletas que vão retornar para São Paulo para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo
pelo Paulistão. Então, atenção, são 10 atletas que voltam com o elenco para poder disputar o Paulistão. O goleiro Rafael, os zagueiros Arboleda, Ferrarese e Sabino, o lateral Moreira, os volantes Bobadilha e Santilongo, o meia Rodriguinho, além dos atacantes Henrique Carmo e William Gomes. O restante segue por aqui, viaja para Miami e no domingo encara o Flamengo no Chase Stadium, Capri, o estádio onde Lionel Messi atua. Portanto, um domingo de gala para o futebol brasileiro entre São Paulo e Flamengo. Antes, é claro, nesse sabadão teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro no estádio do Orlando City, na cidade de Orlando. E a gente, é claro, vai continuar acompanhando, trazendo tudo pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Beleza, Capri? Tamo junto, aquele abraço. Valeu, Herrero, muito obrigado. Ótima sexta-feira, coisa linda. Mas aí, ô Quesada, é o seguinte, aí eu vou ter que concordar com a Leila Pereira. Ela falou que o povo vai lá para fazer turismo, para passear. Pô, os caras estão na pré-temporada e ganham um dia de folga para ir no parque. Pô, os caras foram pro parque mesmo, ué. Então é turismo. Então a Leila Pereira tá certo, ué. É, por isso que, assim, eu não levaria justamente por isso, porque eu conheço muito bem jogador, né? Aí você vai levar os caras lá numa região que tem estúdio de cinema, tem parques incríveis e tal, né? E não libera os caras também aí umas 6 horas para uma metade de um dia, né? Para dar uma curtida, você acaba criando um problema maior ainda, né? Então é complicado, é complicado. Tratar com boleiro é complicado. Eu sei porque já ouvi história de time que foi para lá e não teve folga e os caras, viemos para cá e não sei o que, se é assim, então prefiro ficar em casa, porque aí o cara vai pra casa, fica com a família, entendeu? Não fica concentrado. Eu acho que dá pra aproveitar melhor, tá? Mas, olha, Capri, também não acho que isso que vai fazer a diferença nem pra perder, nem pra ganhar, sabe? Sinceramente, eu acho que a influência é muito, muito, muito pequena. O Palmeiras chegou aí uma temporada com a Leila aí. E chegou aí. Foi com o seu pai? Mas a Leila tava lá, né? Ah, a Nina tá lembrando que foi 20... Antes de ganhar, não era a titia ainda, né? Mas foi. E aí o que aconteceu? Ganhou a Libertadores. Então, entendeu? Também não vamos falar que ganhou a Libertadores por causa disso. Porque times já foram pra lá e não ganharam a Libertadores. Então, e times também não foram pra lá e ganharam a Libertadores. Mas a tia Leila deu um pulo lá, eu lembro. Eu lembro de ter... Então, sinceramente, Capri, eu acho o seguinte. Faz aqui e deixa o cara curtir a família nesse início, porque depois, quando começar pra valer, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pô, esses caras vão fazer inúmeras viagens, vão ficar pouquíssimo tempo em casa, praticamente voltam, coloca lá o saco com a roupa, troca outra roupa tal, e já tá na concentração pro próximo jogo, entendeu? Eu acho melhor fazer isso, mas enfim... Foi uma decisão desses 4 clubes. Teria um quinto que faria isso, o Santos desistiu, né? Bom a gente destacar que o Santos também participaria e tomou a decisão de não ir para fora. E eu acho que se fizer tudo certinho, independentemente da viagem, acho que os times podem colher bons frutos nessa temporada. Muito bom. Atenção, para fechar aqui com você, Lelê, porque já vamos falar de Corinthians e Bragantino. Quero ouvir as informações do Palmeiras com o Gustavo Soler e aí eu vou te liberar. Então vamos lá, as informações do Verdão com você. Fala aí, Gustavo Soler. Tudo bom, Capri? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras tenta a contratação do meio-atacante Claudinho, jogador de 27 anos que está no Zenit da Rússia. Ele que foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro em 2020, quando defendeu o Red Bull Bragantino em 50 jogos naquela temporada completa. Ele marcou 20 gols defendendo as cores do Bragabull. No Campeonato Brasileiro de 2020, o Claudinho disputou 35 jogos, 18 gols marcados e 6 assistências. Ele que chegou ao Zenit em 2021 e chegou até a ganhar o passaporte russo, tamanha identificação que conquistou jogando na equipe do Zenit. No entanto, neste momento, o jogador olha com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro.
No ano passado, o Flamengo já tentou a sua contratação, mas esbarrou na negociação com o Zenit, que assim como fez ano passado, deve repetir a mesma estratégia com o Palmeiras. Uma negociação na casa dos 18 a 20 milhões de euros e com pagamento à vista ou então com a maior parte do pagamento na primeira parcela. O Zenit não gosta de fazer aquelas negociações meio a meio. Vamos vender por 18, então a primeira parcela é de 9, a segunda parcela de 9. Ou então 3 parcelas de 6 milhões. Isso o Zenit não vai topar. Então o Palmeiras teria que fazer uma boa engenharia financeira para costurar este acordo, ou pagando esses 18 milhões de euros à vista, ou então chegando com a maior parte, 15 milhões à vista e o restante em uma segunda parcela. Isso ainda está sendo negociado com os empresários do jogador, por sinal, ele que pertence a Elenco Sport, que tem o Fernando Garcia, nome forte no Corinthians, como o seu representante. O Palmeiras entrou em contato com esse empresário porque também tem um interesse na negociação do zagueiro Michel, que pertence ao Palmeiras, mas que não deve ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira. O Michel, que por sinal nesta janela teve uma proposta de empréstimo do Tajeres da Argentina. No entanto, o clube não chegou a um acordo financeiro com o próprio jogador. Na entrevista coletiva de ontem, o técnico Abel Ferreira destacou que o Palmeiras precisa trazer mais 3 jogadores, um zagueiro, um volante e um atacante, não necessariamente um centroavante, tanto que o Abel citou as saídas de Lázaro, Dudu e a próxima saída do Estevão. Ele não falou sobre um camisa 9, até porque o português sabe que neste momento o Palmeiras encontra dificuldades para trazer aquele camisa 9. E o Palmeiras deve fazer uma carga mais forte para este tipo de jogador na janela pré-mundial de clubes, com o encerramento da temporada europeia. E com isso, Claudinho seria mais um jogador para disputar vaga pelos lados do campo, já sabendo desta saída do Estevão no meio da temporada. O Palmeiras que continua bem distante, Capri, de um acerto com o Andréas Pereira no Fulham. O jogador já topou aquilo que o Palmeiras ofereceu nas negociações de salário, direitos de imagem e tudo mais, porém o clube inglês não aceitou a proposta de 24 milhões de euros oferecida pelo Palmeiras. Valeu, Soler. Tá aí o Soler, que sabe tudo do Palmeiras, as informações do Verdão. Tá ficando cada vez mais difícil o Andréas Pereira, não é, Quesada? Então o Claudinho talvez seja uma alternativa aí para tentar qualificar esse meio de campo do Palmeiras, né? Valeu o esforço até agora, mas já estamos na parte final aí do mês. Daqui a pouco estaremos no dia 20, aí mais 10 dias para encerrar o mês e não dá para ficar esperando mais 11 dias, né? Vai até 31 de janeiro. Não dá para ficar esperando no dia 29, dia 30, o jogador falar sim, né? Então é isso aí. E eu acho que é muito barulho também para um jogador que acho um bom jogador, mas não é o 9, o centroavante, o cara que vai mudar o Palmeiras de patamar. Sinceramente, não acredito, viu, Capri? Eu gostaria de olhar para um movimento de mercado feito pelo Palmeiras, trazendo o cara, o 9, o goleador. Falta esse jogador para o Palmeiras. Está faltando, não sei o que estou dizendo. Os jogos falam isso, né? O Flaco Lopes não é o cara, não tem o tamanho para esse projeto tão grande do Palmeiras, pensando principalmente no Super Mundial dos Estados Unidos neste ano, na metade do ano. Muito bom. Lele, é o seguinte, 5 minutos para 1, logo mais às 7h30 da noite estaremos juntos aqui, eu, você e João Paulo Capelanes no Esporte em Debate, para a gente falar mais dessa primeira rodada do Campeonato Paulista e desses assuntos importantes aí do esporte. Vamos falar do Neymar, hein? Porque o Jorge Jesus aparentemente falou: Neymar, vaza, seu lugar não vai ser aqui. Então, certamente a gente vai falar bastante do Neymar também. Qual será o futuro do Neymar? Parece que fisicamente, o problema do Neymar é mesmo físico para o Jorge Jesus. E a gente vai tratar desses temas todos
logo mais às 7h30 da noite. Tá bom, Lelê? Tá bom, e um breve comentário sobre isso. Tô achando muito facinha essa saída do Neymar lá da Arábia, viu? Eu tô achando muito estranho. Tá entendendo? Tá muito estranho. Olha o que esse cara custou lá pro sheik do Al Hilal. Ah, mas eles têm muito dinheiro. Tudo bem, eles têm muito dinheiro, mas é por isso mesmo, porque eles sabem guardar dinheiro ou gastar dinheiro no que, né, precisa gastar. E o Neymar não entregou absolutamente nada. Tô achando muito estranho essa saída tão fácil assim. E o técnico fazendo... Não tô dizendo que ele tá fazendo de propósito, mas todas as declarações... ajudando essa saída do Neymar, do tipo, não dá mais, é melhor realmente não insistir, ele não tem mais condição, né? Então, quer dizer, acabou o Neymar pro futebol, é isso? Não tá colando muito bem essa história, viu? Tô achando que o Jesus tá dando uma forcinha pro Neymar. Acho que o Neymar falou pro Jesus, fala aí que eu não vou jogar mais e já me ajuda aí pra liberar, velho, que eu não quero mais jogar aqui. Porque não é possível... Se eu sou um técnico e tenho a chance de recuperar o Neymar, eu vou tentar até o último instante. Tudo bem que tá mais de um ano aí, né, Capri? Voltou, sentiu a contusão e tal. Tô achando estranho, tá? A gente desenvolve melhor esse tema às 7h30 no nosso Esporte em Debate. É isso aí, 7h30 da noite no Esporte em Debate. A gente vai falar muito mais desses temas relevantes do esporte. Valeu, Lelê, muito bom aí, bom descanso. E até logo mais em uma sexta-feira coisa linda pra você. Coisa linda! Você vai comer hambúrguer com o Ulisses agora? Primeira questão é saber se tá aberto onde ele tá. A segunda é saber se ele não comeu tudo, né? Pô, ele não para de mandar mensagem pra mim aqui. Libera o Quesada. Libera o Quesada. Quando ele manda mensagem, é porque ele tá esperando você pra comer em algum lugar. Então... Por favor, abrace o Ulisses Costa, porque ele está faminto e sedento da sua presença. Ele Tchau, mandou Lelê. uma mensagem aqui pra mim, pra você, muito educada, eu não vou aqui ler porque não precisa. Ele mandou pra mim também, e eu já mandei ele pra aquele lugar. Muito bom, Capri. Até amanhã. Tchau, Lelê, um abraço. Até amanhã, até daqui a pouco. Tchau. Um abraço, tchau. Nina Gagliotti, valeu, Nina. Valeu, Capri, sempre um prazer. Jogos importantes hoje, daqui a pouco tem Australian Open, tem Bia Haddad em campo, ficaremos de olho, viu, Capri? Enquadra, campo, né? Enquadra, a gente enquadra, pelo amor de Deus. Cabeça. Não E vai aí? botar a Bia no campo, não. Se bem que eles jogam, né? Não no Australian Open, mas em Wimbledon, é gramado, né, Capri? É gramado, mas é uma quadra campo, também. Né? Não, lá é uma quadra gramada, lá, Tá uma bom, quadra. tá bom. Quadra gramada, então, perfeito. Ó, eu tô liberando a Nina, mas não acabou o apito final não, hein? Não achem que acabou não, vamos falar do Corinthians ainda na sequência. Mas a Nina vai pro seu merecido descanso. Valeu, Nina, até daqui a pouco, viu? Valeu, Capri, até mais. E ó, você que tá com a gente na nossa live do YouTube, migre agora aí pras ondas do rádio, migre agora pros nossos canais digitais, pro aplicativo Band Play, onde você vai ouvir a Rádio Bandeirantes, no nosso site também, radiobandeirantes.com.br. A gente vai encerrar a live, mas o apito final continua. Eu vou seguir aqui com vocês nessa madrugada de sexta-feira, não acabou não. Então vamos juntos aí na sexta-feira, coisa linda. A gente vai encerrar a live agora, mas seguimos com o apito final. Depois do intervalo, 3 minutinhos, só marca aí no seu relógio, eu volto com as informações do Corinthians. O Pedro Ramiro, chamando lá de Bragança Paulista, vai falar da ótima vitória de virada do Corinthians sobre o Bragantino na estreia do Timão no Campeonato Paulista. 1h tá marcando o quinto sinal, 3 minutinhos pra gente voltar com as informações do Timão. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu voltei pra impermeabilizar. Valtec tá de volta pro seu rádio.